carimbaram a chegada à final. O Flamengo do Santa Mônica e o Novo Horizonte da 31 de março. Então, 31 de março contra o Flamenguinho do Santa Mônica, 10 da manhã, estádio Moisés Tucarelli, com a transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. Final de programa, muito obrigado para todos que nos acompanharam até aqui. Aqueles que mandaram mensagens e não foram pro ar, eu agradeço de coração ter conseguido aí um tempinho para mandar mensagem, mas amanhã tem mais. Eu vou prometer que amanhã eu coloco mais mensagens. Hoje tivemos uma entrevista longa com o Farney Coelho, mas uma entrevista importante, né? Para ele passar a limpo o trabalho que ele está desenvolvendo de planejamento para a temporada 2026. E na sequência vem aí o Concentração com Edu Pinheiro, o incomparável. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau! Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol! Agora, Concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Edu Pinheiro. Não, pode mandar, pode abrir. Aqui é tudo ao vivo, sem frescura, do jeito que a vida é. Boa noite, amigos da Bandeirantes Campinas de grande região e se mundão pela internet. Deixa eu ajeitar minhas coisas aqui, a papelada, a pasta. Essa transição, essa passagem é meio complicada, hein? Tá no YouTube aí, ô Luquinha? Tá? A bolsona do Edu, essa é a bolsona. Faz muitos anos que eu carrego essa bolsa, velho. Toda vez que tem jogo, a bolsa tá aqui. Essa daqui, a pastinha aqui é dos papéis. Hoje tem pouco, né? Tá ruim de... Precisa comprar outra, né, seu Edu? Pelo amor de Deus, hein? Água, esparadrapo, melhoral. Né? Remédio pra pressão, diabetes. É que nem baile dos veteranos lá na Saudade, né? Na Vila Marieta. É muito bacana o baile, porque... a conversa é diferente, né? Como é que você vai? Tô indo. E fulano? Pois é, essa semana ficou no hospital, não é internado. Mas tá bem, tá com estimativa de alta pra não sei quando. Quem que tá vendendo marca-passo? Ali, é lá no fundo, é. Chega no intervalo, eles anunciam falecimento, como é que exame pra diabetes, onde é que faz, né? Plano de saúde. É uma festa, o baile dos veteranos, lá na Doutor Betim. Meus amigos, é o seguinte, Copa do Brasil, hein? Hoje com Roger Williams, Breno Beretta, Tigrão.
A primeira da final, a primeira da semifinal, né? Entre Cruzeiro e Corinthians, lá no Mineirão. Deixa eu ver o que eu vou falar aqui. Cumprimentar aqui o nosso Lucas Pessoa no YouTube, grande Luquinha, um abraço para você. Um abraço para Elton Grimaldi, meu amigo, meu irmão também. Tudo bem, Elton? Tamo junto, é isso aí. Pegar as canetas aqui também. O que acontece? Nós vamos aqui começar com os hinos de praxe e alguns assuntos que vamos tratar aqui também. E o incrível Breno Beretta me deu uma sugestão aqui de entrevistar alguém que passou por Campinas e que jogou no Cruzeiro. E alguém também do lado do Corinthians. E eu tenho aqui, daqui a pouco a gente vai conversar com o Edu Lima, hein? Uma entrevista com o Edu Lima. O incrível Breno Beretta me passou essa que eu não sabia. Edu Lima, cria do Cruzeiro. Começou menino de tudo. Teve uma rápida passagem no profissional, mas ficou muitos anos na base do Cruzeiro. E você lembra do Edu Lima do Guarani? 94, 96, 92, 94 e 96. Mariolane também passou dados impressionantes e curiosos do Edu Lima. Você sabia que o Edu Lima, ele estreou juntamente com Edilson no Guarani? Sensacional. Alguém do Corinthians deixar como surpresa? Fala também de Manfrini. Faleceu Manfrini, hein? 75 anos. Do time de 69 da Ponte, a Ponte subindo, e Manfrini do Fluminense, da máquina tricolor. Só que o Manfrini chegou antes da máquina tricolor, antes de ter o Riverino, Paulo César Caju, Gildo. O Manfrini chegou antes e foi bicampeão carioca pelo Fluminense. Teve um final 4-2 Fluminense, Manfrini marcou 2 gols, teve outro jogo de virada 2-1 para cima do Flamengo. O Manfrini fez gol de bicicleta. Fica aqui a nossa lembrança ao Manfrini, tá? Outros assuntos vamos tratar aqui também com Roger Williams, sempre com detalhes, Tigrão no comentário. Meus amigos, bandeiras hasteadas, autoridades ao palanque e a banda posicionada, 21h30, primeira da semifinal no Mineirão, Cruzeiro e Corinthians. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão. Corinthians grande,
somos campeões eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. E nós iniciamos nossa concentração falando de história, falando de gente que passou pelo Cruzeiro, depois fala do Corinthians também. Fala aí dele, já está na linha, nos atendendo. Onde será que ele estaria, hein? Olha, um grande abraço, boa noite, muito obrigado por essa oportunidade. Como vai você, Edu Lima? Boa noite para vocês, da Band, ao Breno, ao Edu Pinheiro, Tigrão. Prazer poder estar falando com vocês. O quê, rapaz? Belo Horizonte. Sim. Estou em Belo Horizonte aqui. Hoje tem algo muito importante para as pretensões tanto de Cruzeiro quanto de Corinthians. Eu tô sentindo você, Edu Lima, tá no cacuete, rapaz. Você trabalha com comunicação, trabalha em rádio? Trabalhei muito tempo, rádio, televisão, e agora só observando os craques dos comentários aí para poder aprender um pouquinho. Eu fiquei surpreso hoje. O Breno Beretta é um grande amigo aqui da Crônica, aqui nossa, e voltou para essa casa aqui há pouco tempo e tá com um pique danado, viu, Edu Lima? Sensacional. Olha a ideia que ele deu. Quer dizer, eu não sabia, o Edu Lima, cria do Cruzeiro. Eu de imediato vou passar pro Breno Beretta, que me deu essa preciosidade de ideia de falar contigo. Tá, Breno, tá aí o nosso convidado, daqui a pouco o Roger Williams também participando. Breno, ó o homem aí. Você falou que não atendia, Breno? Oi, Edu, boa noite pra você, pra todo mundo ligado aqui no Concentração. Prazer estar dividindo mais uma vez esse espaço com você e com o Edu Lima, que é um grande amigo, é um grande ex-jogador e, é claro, sabe muito de futebol. Ô, Edu, que prazer falar com você mais uma vez e numa noite tão especial, até porque você tá em Belo Horizonte por coincidência e você é cria do Cruzeiro, né? Se não fosse o Cruzeiro, talvez você não teria iniciado essa trajetória tão bonita sua no futebol, né, Edu? Boa noite. Ô, Breno, boa noite. Um prazer estar falando com você. É amizade já de alguns anos. Começamos aí a fazer alguns trabalhos juntos, né, em termos de mídia social. E foi muito bom. Me fez crescer bastante com a sua experiência, com a sua bagagem. E é isso aí. Para frente, Brasil, e a gente caminhando para poder levantar, né? Cada vez mais alegre, para poder falar daquilo que a gente gosta de falar. Estou em Belo Horizonte, eu sou natural de Belo Horizonte, minha família toda é de Belo Horizonte, eu moro em Salvador e vim exclusivamente hoje para assistir essa partida, né, em loco aqui, com minha família, com meu irmão, que mora aqui. Então a gente está curtindo aqui o antes, né? Vamos ver o durante, como é que vai ser e como vai terminar nos 180 minutos, Breno. Mas é um prazer e eu te agradeço de coração o convite para estar falando para toda Campinas com a audiência de vocês. Ô, Edu, ao vivo conosco, Edu Lima, que começou no Cruzeiro, que jogou muita bola no Guarani, jogou bola no Cruzeiro, jogou no rival Atlético, jogou no Flamengo. Edu Lima foi um craque de bola. Se fosse hoje, Edu, eu arrisco a dizer que o Edu Lima estaria entre convocados da seleção brasileira pela qualidade dele, porque no passado era muito difícil uma vaguinha na seleção. Mas hoje, pela qualidade dele, eu acho que ele teria oportunidades pelos times que ele jogou e pela qualidade que ele tinha como ponta, né, Edu? E quanto não ganharia, né? Acho que ele faz essa conta todo dia. Quanto que eu não tava ganhando, né? Ô, Edu, milionário. Fala pra mim, seu tempo de Cruzeiro, como é que foi? O Cruzeiro é uma história, né? Porque o Cruzeiro não se identifica comigo como Cruzeiro somente. Minha mãe italiana, palestrina, e a origem do Cruzeiro, ela é palestrina, então meus pais se conheceram no baile do Cruzeiro, e aí deu no que deu,
eu nasci. Passaram os 8 anos, o meu pai me levou para fazer um teste no futebol de salão do Cruzeiro, eu fui aprovado. E fiquei dos 8 até os 12 no futebol de salão. O que eu acho que seria muito válido para a garotada de hoje, começar no futebol de salão, hoje o futsal. E com 12 anos eu tive que fazer a opção, porque o futebol de salão não era tão profissional como é hoje, e fui para o campo. E dos 12 aos 16 eu fiz a minha base de campo de grama, né? E que não era nem grama também, era terrão. E eu acho que os campos bons hoje estão prejudicando o desenvolvimento dessa garotada para jogar futebol. São outros tempos, uma tecnologia diferente, mas hoje está muito bom. A bola é boa, o campo é bom, as chuteiras são muito boas. Então, a tecnologia tem ajudado bastante. E aí, com 16 anos, surgiu minha primeira oportunidade no time profissional do Cruzeiro. E eu fiquei dos 16 até os 21 anos, quando me transferi para o Vitória da Bahia. E nesse tempo aí, você conviveu com quem? Tempo de Cruzeiro, assim, os mais famosos da época? Mas tinha muita gente boa. Tinha caras que jogaram a Copa do Mundo, no caso do Nelinho, que era o lateral direito do time, quando eu subi, e eu ficava mais olhando para eles, né? Joãozinho, Gerson, jogadores da posição, que eu aprendi muito com eles também, né? Tinha Abel, que é o Abel Braga, o treinador, né? Que fez aí a alegria dos colorados nesse final de semana. Então, foram, assim, jogadores que tinham uma história, e eu, começando com 16 anos, no meio desses caras. Vanderlei Eustáquio de Oliveira, que jogou tanto no Cruzeiro quanto no Corinthians. O Palinha também, tive a oportunidade de jogar com ele, né? Então, é uma história dentro do Cruzeiro. Uma história que não se apaga, uma história que eu sempre gosto de lembrar demais, e que me ajudou a desenvolver muito a minha carreira profissional, principalmente como um jogador vencedor. Cada fera, Edu Lima. Brincadeira, cara. Quantos anos você tá, Edu? 60. Tô fazendo 61 agora em 31 de dezembro. A galera ouvindo a gente conversar com o Edu Lima, falando de cada craque do passado aí. Pô, mas peraí, que época é essa? Você conviveu com toda essa turma que você falou aí, brincadeira. E seus pais se conheceram num baile do Cruzeiro. Olha só o DNA do Edu Lima, o nosso convidado de hoje, aí envolvendo a equipe do Cruzeiro. Roger Williams é nosso narrador, hoje aqui transmitindo Cruzeiro e Corinthians, participando, entrando na roda e fazendo a sua pergunta ao Edu Lima. Abraço, boa noite, Roger. Boa noite, Edu, torcedor ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Já estamos a postos na cabine da Band Campinas para a transmissão desse clássico nacional, Cruzeiro e Corinthians. 60 mil ingressos vendidos antecipadamente, o Mineirão vai estar lotado, tomado aquela atmosfera que o Edu conhece muito bem. Há um ânimo muito grande lá nas Alterosas, onde está o Edu nesse momento, foi lá especialmente para ver o jogo. Aí eu pergunto para você, Edu, esse clima que está se formando aí, você já deve estar sentindo esse clima aí em BH. Esse 12º jogador do Mineirão, que vai estar abarrotado hoje, o congestionamento já está tomando toda a região da Pampulha, não chove nesse momento, havia expectativa de chuva, aliás, eu acho que até favorece ao Cruzeiro. Esse clima todo hoje, bota o Cruzeiro como favorito contra o Corinthians, Edu, boa noite. Ô Roger, boa noite, prazer estar falando com você. Veja bem, o Cruzeiro, ele fez uma excepcional campanha com o Jardim, Campeonato Brasileiro. Começou não muito bem, mas depois foi se achando, foi se encontrando. O Corinthians nem tanto, com muitos problemas, principalmente fora de campo, que afeta dentro de campo. Acredito que a gestão do Corinthians ela falhou demais e pode ser que comprometa as ações. O Cruzeiro ele fez uma boa campanha, psicologicamente está inteiro, fisicamente também está inteiro, não jogou com sua equipe contra o Santos, a equipe principal, para que pudesse ter esse embate.
Acredito que uma leve superioridade, mas é lógico que essa superioridade ela tem que ser jogada. Não é sentar em cima do favoritismo, e que não é nem tanto assim, porque é como você disse, clássico, a igualdade, as duas equipes ficam parelhas, né? Então vai ser um jogo de muito estudo, de muita cautela, até porque não se decide hoje. Mas é necessário que o Cruzeiro encontre o caminho de um bom resultado para que possa jogar o segundo jogo com uma tranquilidade maior fora de casa. Agora, Edu, pois não, Roger, desculpa aí. Não, tô satisfeitíssimo. Eu concordo com ele, inclusive. Eu acho que o Corinthians chega no momento pior, mas a gente sabe que a história diz que o Corinthians, quando tá por baixo, cara, sai da frente que ele arruma qualquer coisa aí pra se igualar ao adversário, mas sem dúvida nenhuma, o Cruzeiro hoje sem desfalques. Aliás, a única dúvida, digamos assim, entre o Arrojo e o Sinisterra, que são dois jogadores que se equivalem, mas de fato, hoje o Cruzeiro vai ter um ambiente inteiro estrelado contra o Corinthians, viu, Edu? E como é que você vê essa história aí, Edu Lima? Já vou de propósito, vou deixar para falar você, só passagem pelo Guarani rapidinho, no final. Como é que você vê aí a notícia de que o Gabigol não quer ficar? Como é que você vê o Caio Jorge, artilheiro da Copa do Brasil com 5 gols e artilheiro do Brasileirão com 21 gols? Um ano sensacional de Caio Jorge, está na seleção do campeonato. E tem também o Matheus Pereira e Gabigol no banco. Como é que você vê essa situação? Ele falou que não fica para 2026. Mas o Gabigol não chegou. Ele nem chegou, né? Porque o Caio Jorge tomou conta da posição, um garoto criado dentro do Cruzeiro, teve uma contusão muito séria, ficou praticamente um ano parado, voltou com uma fome, voltou recuperado, né? E o Matheus é aquele jogador que parece que não quer, mas ele coloca os seus atacantes numa condição excepcional para finalizar. O Corinthians vai ter que ter muito cuidado, né? É um jogador que não se marca, é um jogador que sempre está buscando o lado do campo, levando a marcação junto com ele. Quando a marcação não vai, ele tem habilidade para poder criar a jogada. Então, vai ser uma partida boa. Eu acho que o Cruzeiro tem a condição de conseguir um bom resultado no primeiro jogo. Vai ser um jogo... eu estava falando aí do Roger, né? O Roger na pergunta... muitos corintianos, que eu cheguei agora à tarde em Belo Horizonte, então muitos corintianos e muitos cruzeirenses vindo de fora também, né, no aeroporto, eu encontrei muita gente, né, que veio para poder ver a partida. Então, pena, né, que eles diminuíram demais os estádios, né? Seria muito legal se você tivesse 100 mil pessoas num jogo desse, seria excepcional. Mas não pode ser dessa forma e eu creio que a lotação total pode ser que não chegue também, mas que chegue próximo. Estamos conversando com o Edu Lima, craque de bola, que começou no Cruzeiro e fez uma história bonita no Cruzeiro. Daqui a pouco, Cruzeiro e Corinthians aqui na Rádio Bandeirantes. Ô Edu, eu queria que você me falasse o seguinte: como que você vê hoje a administração do Cruzeiro? Até porque o Cruzeiro se tornou SAF, o Cruzeiro há muito pouco tempo estava praticamente falido, foi destruído pelos seus dirigentes, e eu imagino o seu sentimento na época, que foi muito triste, muito ruim por tudo que fizeram com o Cruzeiro. E, aliás, vários dirigentes vêm fazendo, né? Se a gente pegar tanto o Cruzeiro quanto o Corinthians, os dirigentes acabaram com os dois clubes. Mas agora o Cruzeiro se tornando SAF. Primeiro o Ronaldo e agora o novo dono da SAF do Cruzeiro, né? Que é o Pedrinho, reconstruindo o Cruzeiro. Como que você vê essa situação, você que já esteve por lá? E com qual sentimento, Edu? Breno, a sua pergunta é muito boa, porque foram 3 anos assim, muito difíceis para o torcedor cruzeirense e, enfim, para o futebol de Minas também.
Eu diria assim, não chegando na proporção que é o Guarani, né, em Campinas hoje, mas em São Paulo também, no Brasil, que também nos deixa muito tristes, né? Mas o Ronaldo veio, deu uma ajeitada na casa, algumas coisas as pessoas em volta concordavam, outras não, mas ele bateu no peito e depois surgiu o Pedrinho, dono de um supermercado, empreendedor, investindo tempo, cruzeirense, né? Tanto que no início da chegada do Pedrinho, até pouco tempo atrás, ele se transformava num torcedor de cabine, né? Num torcedor que a gente fala, aquele torcedor privilegiado, que está dentro do clube, né? E parece que chamaram ele, o próprio filho dele passou como um empreendedor jovem, né? Devem ter sentado lá e conversado. Meu pai, você não pode ser tão torcedor como presidente. Parece que o Pedrinho saiu um pouquinho de cena, deixou os protagonistas funcionarem dentro das quatro linhas, e aí com isso o Cruzeiro cresceu. Começou a ter uma boa gestão, uma gestão também discreta no sentido de querer aparecer, se resguardando muito das críticas, assumindo os próprios erros, né? E aí o Cruzeiro cresceu. Aí veio a confiança, veio o treinador também, que muito pouca gente conhecia, a verdade é essa, e ele conseguiu tirar dos jogadores, extrair dos jogadores aquilo que o momento necessitava, e o Cruzeiro começou a crescer. Diferentemente de Flamengo e Palmeiras, porque para mim são equipes que têm um grupo muito bom, tem peças de reposição fantásticas e que pode fazer mexer mais o Flamengo do que o próprio Palmeiras, que dentro da filosofia do Abel, que é de criar uma competitividade dentro do grupo, né? E há essa possibilidade de troca. O Cruzeiro não tinha essas peças de reposição à altura para que pudesse conseguir chegar mais distante. Mesmo assim, chegou ali 3 pontos atrás, 6 pontos atrás do outro, e chegou bem no campeonato e vai para uma de Libertadores, que é uma competição que o torcedor cruzeirense é fissurado, gosta muito. E é isso. Eu acho que o Pedrinho foi muito bem, está sendo muito bem. Quanto ao Gabriel não se achou, não conseguiu jogar, porque o Caio apareceu, foi protagonista, ganhou as bolas que tinha que ganhar, de ouro, de prata, e é isso aí. Tá aí, Edu Lima, cria do Cruzeiro, revelado no Cruzeiro, e por tudo que vem nos dizendo aí, hoje morando perto em Belo Horizonte, informações do Cruzeiro, participando com a gente aqui. Agora, lembrar um pouquinho para fechar, a época do Guarani não podia deixar de passar, né? Breno, o Edu Lima jogava com... Qual é o número da camisa dele, você lembra? 11. Era 11. Tá ligado, hein? Tá ligado, hein, Breno? Era 11. Agora é o seguinte, Edu, o Mariolani, José Ricardo Mariolani, muito amigo nosso, ele tem um site com os jogos do Guarani, desde a década de 30, 40, o homem tem tudo no site dele lá. Aí eu peguei e falei, Mariolani, Edu Lima vai conversar com a gente, quero a ficha do homem. Então, para você guardar de lembrança em sua homenagem, aqui de Campinas, o dia que você estreou no Guarani, no dia 5 de julho de 92, um jogo no Canindé, 11 horas, Portuguesa 0, Guarani também 0, detalhe, você estreou juntamente com o Edilson, que veio do Tanabi, que Eli Carlos foi buscar, presidente Betuzini, tá aqui a escalação, Narciso, Gustavo, Missinho, Fernando e Souza, Valdeir, Ailton e Edilson, deve ser Taíca, né? É isso aí, Ben, Taíca. Anderson, Vanderlei e você, treneiro Fito Neves. E sendo 92, você estraçalhou, você teve 3 passagens, essa primeira aqui, você foi até julho de 93. Foram 53 jogos e 24 gols, quase meio gol por jogo.
E eu não podia deixar de passar aqui, seu Edu Lima, o jogo que o senhor fez aqui contra o Palmeiras, em 92, 18 de novembro de 92. O Lucas Pessoa, que vai colocar na tela aqui o lance aqui, ele é parmeirense, mas foi duro de convencer pra colocar. Tá na tela aqui do YouTube, tá aqui. Guarani entrando em campo. O Evair aqui jogava no Palmeiras. Tá aí o Tiba. O Tiba vai... Ai, José Roberto Wright no apito, hein? Ele que apitou a final de 78, Guarani e Palmeiras. Aqui é 92. Aí é o Tiba cobrou a falta, faz o gol, mas José Roberto Wright, ele anula. Ele anulou o gol. Era gol do Guarani. Aí, pênalti para o Guarani. O que aconteceu, Edu? Você bateu pênalti? Bati do jeito que eu treinava, bateu na trave, correu a linha toda. Aí eu pensei assim, agora eu vou ter que correr dobrado, né? E aí deu no que deu. Perdi o pênalti, né? Mas depois tivemos no final. É aquele negócio, né? O Argel, o treinador, ele fala muito assim, o importante não é como começa, o importante é como termina. E terminou bem, graças a Deus. E o pior é que você perdeu o pênalti, tava 0x0 e tinha anulado o gol do Guarani. E aí o Palmeiras vai e o Evair faz 1x0. Exatamente. Evair faz 1x0. Aí, quem que empata? Edilson empatou. Edilson empatou. Foi o Gustavo, né? Não, Gustavo de cabeça. Gustavo de cabeça empatou. E o Edilson vira, ele faz o gol, mas a bola não entrou. A bola não entrou. Mas o juizão lá deu o gol do Guarani. 2x1. Aí vai pro segundo tempo, Edilson 3x1, você faz 4x1, aí o Toninho diminui pro Palmeiras e aos 47 descreva. Lucas, pega no finalzinho só, por favor. É o último gol aos 47, tava 3x2 para o Guarani. Pode correr aí a barra aí. O Edu Lima vai descrever, né? Como é que foi esse gol. Segundo o Mariolano, o gol mais bonito seu no Guarani. Esse aí lá. Escanteio cobrado, a zaga rebate, Edu Lima pega na 100 pulo de fora da área no cantinho. Quem era o goleiro do Palmeiras, hein? Era o César. Foi isso mesmo, Edu? Foi isso aí. Pegou de 100 pulo de fora da área, pegou muito bem. E a bola é aquela que vai saindo da mão do goleiro. E ela conseguiu entrar lá. Mas essa noite foi uma noite maravilhosa. Há 2 semanas antes nós tínhamos jogado de manhã no Brinco de Ouro contra o Palmeiras também. Ganhamos de 3x2 do Palmeiras. Eu fiz 2 gols, né? Então fiz um de falta e um de pênalti. Ganhamos de 3x2. E é sempre bom a gente relembrar esses resultados, né? Foi um jogo de muita entrega. O Edilson motivadíssimo, o time jogando muito bem, Flamarion no banco, né? O saudoso Flamarion. A gente tinha que dar uma resposta à confiança que ele sempre teve, sempre depositou no grupo dele. E aí é o seguinte, aqui é Marcos Garça, Gustavo Missinho, André Beraldo, Fernando de Souza, Valmir, Ailton, Edilson, Tiba, Raudinei, depois da Silva e você. E o Flamarion, o saudoso Flamarion, que Deus o tenha, é o treineiro. Bom, aí na sua segunda passagem, você voltou pro Guarani em janeiro de 94. Você estreou no Guarani 1, América de Rio Preto 2. Derrota do Guarani. Deixa eu ver você na escalação aqui. Cadê o Edu Lima? Tá aqui, tá o Tiba, o Clóvis. Olha só quem que era o técnico do Guarani. Eu vou morrer, não vou ver tudo. Oscar Bernardi. É Oscar. Zagueirão da Ponte, da seleção de 78. O Oscar, o Betuzini 82. Quis colocar o Oscar como treineiro, rapaz. Como é que foi isso, Edu Lima? Foi legal demais, porque o Oscar ele tinha uma bagagem muito grande, um cara muito educado, entendia, ele tinha tido uma escola no Japão também, então veio trabalhar, somou, nós ficamos empolgados de ter um treinador que jogou na seleção, que passava as suas histórias, tinha muito diálogo e infelizmente ele não ficou muito tempo, né? Foram poucos jogos, Mas valeu demais. Lembrando que 94 foi o ano do Guarani semifinalista do Brasileiro, né? Carlos Alberto Silva, treineiro, com Luizão, Amoroso, que fala, Edu Lima, 94, cara, brincadeira, estava nessa, né? Aí tinha um revezamento grande, né? O Carlos, ele, quando jogava fora,
ele jogava com um time mais fechado. Quando ele Sim. jogava no Brinco, ele jogava com um time mais para frente, né? Então a gente tinha as peças que se encaixavam nesse sistema dele e fomos muito bem ali. Também a garotada, né, do Júnior tinha conquistado aí me parece que foi em 94 mesmo, né? Conquistou Contra o Palmeiras e o Luxemburgo. a Copa, né? Isso, Copa o brasileiro, São chegou Paulo. na semifinal, né? Pois é. Do brasileiro. Não, esse aí é o profissional. Tô falando da base também. Foi um ano muito Ah, bom. foi, campeão da Copa São Paulo, foi. Isso. Isso. Um ano muito bom que ajudou também. Depois essa molecada foi subindo, né? E aí eu tive uma saída. O grupo Lousano saiu. Aí me fizeram uma proposta para poder dar uma de gestor dentro de campo lá no Paulista de Jundiaí, né? E em 96, meu contrato, eu voltava para o Guarani. Você voltou em 96, sua terceira passagem, tá? Que você foi no jogo Guarani 1, Cruzeiro 0, justamente contra o Cruzeiro, que você reestreou sua terceira passagem em setembro de 96, no brinco de Ailton, diria Batista aqui, o perfume do gol. 96, Guarani ficou de mano com o Goiás, um brasileiro, quartas de final. E foi eliminado. Não sei se você chegou, acho que depois. Não, tá aqui, brasileiro. Você tava nessa, Guarani e Goiás, né? A gente tava aí esse tempão todo aí. Aí depois, 96, foi meu último ano no Guarani. No Guarani. E com o Carlos Alberto Silva de novo, né? No comando, né? Se bem que aquele é o Carbone, que era o treinador quando você reestreou. Edu, ó, ao todo no Guarani, pra fechar aqui, você quer ver só 105 jogos e 28 gols, tá? Somando tudo, as 3 passagens, tá? Breno, dá um abraço ao nosso convidado aí, Edu Lima, você que proporcionou esse prazer pra gente, Breno. Poxa, um prazer é todo nosso, todo meu também, de ouvir o Edu Lima mais uma vez, do Edu Lima ceder esse espaço pra gente, mesmo num dia tão importante, que ele foi pra Belo Horizonte, mora na Bahia, e é claro que tá esperançoso com o Cruzeiro. Ô Edu, muito obrigado pela entrevista, boa sorte pro Cruzeiro, a gente vai continuar acompanhando você e arrisca um placar aí pra esse primeiro jogo, Edu. 2-0 pro Cruzeiro. 2-0 Cruzeiro, tá. Ô Roger Williams, dá um abraço no Edu Lima aí, Roger. Um abraço, Edu, que legal te ouvir aqui falar de presente, de passado, de futuro. Você tem muito conteúdo, foi um craque de futebol e ter você aí em loco é um pouco da Rádio Bandeirantes Campinas também vivendo esse clima de BH para essa grande decisão. Um abraço, fica com Deus, Edu. Um abraço, Roger, um abraço, meu xará aí, Breno, nem se fala. Ô Breno, eu vou mandar umas fotos aí para você, tá bom? Pode mandar abraço, que a gente querido. Mostra aqui, por favor, Edu. Grande Edu. Tá, Edu, joia, valeu. muito obrigado, Edu. Deus lhe pague. O Tigrão tá jantando, tá mandando um abraço pra você, viu? Ah, Tigrão, um abraço, querido. Fica com Deus aí, todo mundo. Deus abençoe. Grande Edu Lima. Papo sensacional, hein? Espetacular. Muito obrigado, nosso José Ricardo Mariolani, ajudando demais aqui nas informações. Oi, aí. Duzaço. Edu Lima. Oi, Roger. E é bom o Edu correr pro Mineirão, hein? Cruzeiro tá chegando agora, tá tudo parado, muito foguetório, o Corinthians se aproveitou, chegou antes, já tá uns 25, 30 minutos já no Mineirão, daqui a pouco já sobe processo de aquecimento, chegando agora o Cruzeiro, aquela rua de fogo, aquela loucura toda, não chove ainda, mas ó, se o Edu não correr, ele não pega o começo do jogo, hein, Edu? Pra falar nisso, aquela ventania parece que parou, hein, Breno? Uma ventania o dia inteiro, rapaz. Dia inteiro, né, Edu? Desde ontem, na verdade, né? Desde ontem, mas, pra falar pra você, mas parou, parece que parou. Deu uma parada agora. Eu dei uma parada na padoca, parei em 2 padocas. 2. Saí de casa às 5h30. Aliás, estava muito boa a comida, viu, Edu? Mas eu que agradeço. Te agradeço muito. Não, e direto assim, ligado, não é fácil não, velho. Breno Beretta, você arrumou uma entrevista, precisava agradar, né, Breno? Muito obrigado, Edu. Aliás, o nosso próximo convidado, você sabia que ele trabalha na Rádio Capital? Aí o programa dele acaba às 8 da noite. Você quer tentar ligar pro homem? Já podemos, já. Será que... Vamos tentar. Vamos fazer uma surpresa Você aqui. fala muito dele, hein, Edu? Faz tempo, hein? Eu falo mal dele, porque você só trabalha no dia 13 de outubro. Todo 13 de outubro ele trabalha. E com tantos títulos do Corinthians, ele foi protagonista de um dos principais, né, Edu?
Ficou, né? Ficou aquele do Morumbi. Então, claro, já mataram a charada, né? Nem charada, isso aí já é. É o Basílio, rapaz. Estão tentando falar com o Basílio. Tá, entendeu? Será que é o seu Basílio? Boa noite, seu Basílio. Alô, seu Basílio, aqui é a Rádio Bandeirantes, não é trote não, é Rádio Bandeirantes Campinas. O senhor tá ao vivo, seu Basílio? Pediu um minuto? Pediu um minuto, hein? E rádio que é? Rádio Capital? Ele trabalha na Rádio Capital. Comentarista, não vai fazer o Corinthians hoje? Ou é eu acho que ele participa de um programa na Rádio Capital, Edu. Deu outro contato do Basílio, agora mas pelo menos tá vendo só, Roger? Como é gostoso entrevistar o jogador do passado, né, cara? Nossa, mas esse não é qualquer um, né, Edu? Pelo amor de Deus, né? Basílio, cara. Que é isso? Ó, a Rádio Bandeirantes, o nível da Bandeirantes nesse pré-jogo de Cruzeiro e Corinthians, trazendo Basílio ao vivo com a gente. Sensacional, hein, dos Aço? Basílio, falar pra você, ele jogou se perguntar pra ele, se ele jogou na Portuguesa por de cá também, viu? Tá aí, o Basílio? Não acredito. Será que eu vou falar com o homem? Seu Basílio, boa noite. Fala aí, meu querido. Seu Basílio aqui, meu nome é Edu Pinheiro, trabalho aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, já estamos ao vivo. Muito obrigado pela atenção. Tô aqui com o Breno Beretta, Roger Willis também. Estamos numa roda aqui de conversa aqui. Já conversamos com o Edu Lima, que foi grande revelação do Cruzeiro, tem uma passagem aqui pelo Guarani sensacional. E agora falando com você, como é que você vai, Basílio? Eu vou bem, graças a Deus, obrigado pelo convite, fico muito feliz. E vamos participar aí, né? Vamos ver o que pode acontecer. E como sempre com o otimismo, né? Acreditando que eles poderão dar a volta por cima, referente a esses 3 últimos jogos que foram feitos. E tá na hora deles mostrarem ao torcedor que eles estão lá para representá-los com dignidade acima de tudo. O contrato do Memphis Depay, Basílio, o que você acha se fosse do seu tempo, hein, cara? Aquele gol que você fez no Morumbi, a final do campeonato, quanto é que não estava valendo? Todo dia você fica calculando, hein, Basílio? Não, eu não penso dessa forma. Eu só acho que houve um exagero e não sei se vocês puderam perceber que o contrato dele, nessa nova diretoria, ninguém encontrava, né? A coisa foi feita às escondidas, é feito através até de mentiras, né, assim dizendo, porque diziam que ele receberia praticamente ali 1,5 milhão, 2 milhões e contaria com a ajuda master e nada disso foi acontecendo, né? Aí apareceu essa realidade aí que eu acho, para um time do futebol brasileiro, os valores é muito alto e com certeza eu espero que eles reparem esse erro que praticamente foi feito, né? Basílio, campeão paulista de 77, hoje na Rádio Capital de São Paulo, conversando com a gente aqui, Breno Beretta, tá aí o homem. Um abraço, Basílio, prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho qual que é o seu sentimento toda vez que você vê o Corinthians chegando numa decisão, porque você é um dos jogadores mais importantes, emblemáticos da história do Corinthians, e é claro que, mesmo militando na imprensa, você carrega esse amor pelo Corinthians, né? E o que você guarda na sua cabeça e na sua memória também, até porque Corinthians já ganhou de tudo que é possível, ganhou Libertadores depois da sua época, ganhou Mundial, mas o título que a torcida fala até hoje é o título paulista de 77, justamente sobre a Ponte Preta, Basílio. Bom, eu guardo muitas coisas boas, primeiro por a gente ser corintiano, né? Mas ao mesmo tempo, o que me faz assim mexer muito com a minha memória é essa vibração, essa dedicação, esse empenho que o torcedor faz para acompanhar o time e que dentro de campo a gente já conheceu tantas coisas como jogador, mas dentro de campo a gente tem que procurar se doar o melhor possível, porque o que eles estão fazendo para acompanhar e tendo uma resposta não muito boa, principalmente por esses últimos jogos, eu tenho certeza que chegou o momento de você retribuir.
Além de você ter a sua obrigação profissional, você tem que mostrar que agora chegou o momento de você conseguir aquilo que seja mais importante. É passar de fase, é passar por uma final e deixar a coisa acontecer. Mas eu conhecendo o que eu sei de Corinthians, eu posso passar para vocês. O Corinthians, depois da conquista de 77, né, ele teve várias gerações que têm uma história bonita, contada, e uma coisa eu posso falar para vocês. No Corinthians, a valorização que o ídolo tem, eu lamento muito que em outros clubes não são dessa forma, entendeu? Mas no Corinthians a gente vê o carinho, não só do torcedor, o reconhecimento das pessoas que trabalham no clube, quando eles fazem algum evento, quando eles fazem alguma ação, né? Sempre levando o ex-jogador que praticamente teve uma história muito marcante vestindo essa camisa. Então, por isso que, de repente, eu tenho a condição de falar para você, várias gerações passaram, várias gerações vencedoras, e é o que você acabou de dizer. São tantas conquistas, mas que esperamos que essas da atual, que estão dentro de campo, possam deixar marcado também. Roger Williams, Basílio com a gente. Basílio dispensa apresentações, grande ídolo do futebol brasileiro, especialmente do Corinthians. O Basílio, se você fosse o Dorival, hein? Se eu olhasse lá, o Cruzeiro não tomou nenhum gol na Copa do Brasil, o Coringão também não. O Cruzeiro terminou em terceiro o Campeonato Brasileiro. O Corinthians, a fase não é legal, mas Copa é Copa, não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro. Você diria o que pros caras? Vamos segurar aqui no Mineirão essa pressão de 60 mil torcedores? Vamos resolver em casa na Arena? Seria mais ou menos por aí, trazer um empate pra São Paulo, hein, Basílio? Um abraço pra você no coração. Um abraço pra você também, obrigado pelas palavras, pelo carinho. Mas eu posso dizer para você com firmeza, eu acompanho os treinamentos, eu assisto o jogo com a comissão e tudo, né? O jogador, pelo menos o que eu senti agora na segunda-feira, eles parecem que estão devendo, e com essa dívida eles possam pagar de uma maneira que é mais importante, é levar o clube aí uma final. E o Corinthians, querendo ou não, está sendo marcado por disputar a Copa do Brasil e sempre está chegando. E o momento chegou agora. Você diz, jogar fechadinho? Não. Eu acho que você tem que jogar consciente daquilo que você vai enfrentar do Cruzeiro. Não deixar o time deles jogarem e tocarem da maneira que aconteceu há poucos domingos atrás aí, que já se enfrentaram e encontraram muita facilidade. Hoje chegou o momento que você tem que dificultar ao máximo ainda. E com detalhe, você também tem que ser audacioso. Você tem que, pelo menos, dar susto ao Cássio e quem sabe você pode quebrar esse tabu que o Cássio não tomou nenhum gol do Corinthians e vai tomar hoje. Vai tomar 2 para ele ficar bem quietinho. Ô Basílio, e quem diria, hein? Esse ano em que o Super Palmeiras não ganhou nada, que o São Paulo ganhou a Copinha, ganhou ontem, aliás, parabéns ao São Paulo, Copa do Brasil Sub-20, São Paulo ganhou mais uma vez. Quer dizer, o futebol paulista profissional, digamos assim, no masculino, não ganhou nada até agora. Você já imaginou o Corinthians desacreditado, acabar o ano dando um presentaço desse? Aí é muito Corinthians, é muita cara do Corinthians mesmo, né, Basílio? Além do presentaço, a gente pode notar o seguinte, acho que na contramão parece que as coisas estão acontecendo, já foi no Paulista, só falta agora concluir praticamente na Copa do Brasil. Basílio, só para tirar uma dúvida aqui, eu vou encerrar logo, sei que você tem um compromisso, só uma curiosidade, você jogou com o Dicá na Portuguesa, não? Joguei, tive o maior prazer de jogar com o Dicá na Seleção Paulista, que foi disputar um brasileiro em Minas Gerais, onde nós sagramos a Seleção Paulista campeã. Tive com o Dicá nela, depois tive o privilégio de estar com o Dicá na Portuguesa de Esportes. E depois eu tenho assim um relacionamento, graças a Deus, muito bom com ele.
que a gente pôde conviver durante muito tempo juntos, e a gente conhece a qualidade e a capacidade desse exímio passador de bola e cobrador de falta que chama-se Dicá. O Dicá tá com 78. Você tá com quanto, Basílio? Eu tô com 7,6. 7,6. Messi Dicá tá com 7,8. Mora em Jaguariúna. Ó, tô vendo aqui você comentando, Basílio comentando na Rádio Capital. Tem o ex-goleiro Ronaldo comentando na Bandeirantes, né? E tem o Neto Boca Larga com o programa na Band. Você quer participar do programa do Neto, Basílio? Eu arrumo você. Você quer ir lá? Quer? Não, deixa o Neto quietinho lá. Eu prefiro umas outras opções. Eu vou numa forma diferente, né, de você analisar as coisas, de você cobrar, de você falar. Então, cada um tem as suas ideias. Respeito a dele e ele tem que respeitar a minha, que é o mais importante. Basílio, em nome do Breno Beretta, aqui do meu lado, em nome de Roger Williams, que vai narrar aqui, Cruzeiro e Guarani, eu, Edu Pinheiro, te agradeço muito pela participação, pela sua gentileza, pela sua humildade de nos atender aqui. Muito, muito obrigado. Breno, dá um abraço nele, Breno. Um grande abraço pro Basílio, que é uma pessoa sensacional, é um ser humano acima de tudo, acima da média e é um grande profissional também. Foi um ex-jogador acima da média, hoje trabalhando na Rádio Capital. Muito obrigado por atender a Rádio Bandeirantes Campinas e desejando sorte para você e pro Corinthians. Arrisca um placar hoje, Basílio? Eu, como sempre, vou dar aquela goleada do Corinthians hoje. 1-0, para dar um choque melhor neles lá, para que eles entendam que aquilo que aconteceu naquele domingo há 2 semanas atrás não vai acontecer hoje. Porque eu acho que o foco maior, a concentração, ela tem que ser redobrada, sabendo que vai enfrentar um dos melhores times do momento também, mas que você, dentro de campo, você tira essa diferença, principalmente com respeito, mas também sendo atrevido e dando susto, mesmo jogando na casa deles lá. Muito obrigado pelas palavras, e sempre que vocês precisarem, a gente está à disposição de vocês. Obrigado. Muito obrigado mesmo, viu? Bom trabalho para vocês também, tá? Muito obrigado mesmo, viu, Basílio? Fica com Deus, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Vamos lá, vamos pro intervalo. Começou quente, hein, rapaziada? Breno Beretta, Roger Williams, você viu só? E na volta, você vai chamar, Edu, as fotos do Edu Lima lá no Mineirão, que ele já tá lá, mandou fotos do Mineirão. Depois do intervalo. Depois do intervalo. Tá combinado, volto já, agora são 20h24. Você está na Bandeirantes em Concentração. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Igor Soares.
Tive a honra de administrar Itapevi por 8 anos. Criamos diversas escolas do futuro, ensino de tempo integral, tecnologia, aulas de natação e valorização dos professores. Um projeto reconhecido internacionalmente. Implementamos a ETEC, Escola Técnica, a FATEC, Faculdade de Tecnologia, e ampliamos muito as vagas de creche na cidade. O PSB acredita que a educação é o caminho para o novo Brasil. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. União Brasil. Sou Rubinho Nunes. Há anos combato facções e a narcocultura que usa pancadões para espalhar o crime e o medo. Luto por uma São Paulo segura, livre e próspera. Feliz a União Brasil e venha para o lado certo dessa luta. Um país se faz com união de pessoas que tomem ação. Ação contra o crime, contra a censura e a ditadura. União pela soberania do povo contra os tiranos que tomaram o país. Eu sou Adrilho Jorge, eu sou União Brasil, una-se a nós. Venha com a gente. Felice a União Brasil. Concentração. Edu Pinheiro. Oi, Breno, as fotos do Edu Lima no Mineirão, vamos lá então? Vamos curtir? Pelo YouTube, vai ver 2 fotos do Edu Lima no Mineirão. O Lucas está providenciando, porque o Edu Lima, ele mora na Bahia, mora em Salvador, e foi lá visitar os parentes, visitar o irmão dele, e tá lá no Mineirão. E o Lucas vai mostrar as 2 fotos do Edu Lima lá no Mineirão, que falou com a gente agora há pouco aqui na Rádio Bandeirantes. Tá aí o Edu Lima com a família de óculos, o Edu Lima. Provavelmente o irmão dele é aquele da ponta, né? De camisa preta, e o Edu Lima tá com uma camiseta branca. Edu Lima já tá no Mineirão. Tá bem. Foi pra assistir o jogo aí na porta do Mineirão. Provavelmente são sobrinhos do Edu Lima, os 2 que estão do lado. É o irmão e devem ser 2 sobrinhos. Torcendo pelo Cruzeiro essa noite. O Edu Lima, que deu uma palhinha pra gente, começou no Cruzeiro. Então, é claro que a gente deseja sorte para ele, e o Mineirão vai estar lotado com 60 mil pessoas para acompanhar esse jogo entre Cruzeiro e Corinthians. Daqui a pouquinho as escalações, viu, Edu? Vamos fazer o seguinte, antes da escalação, informação da Ponte, que a Ponte foi julgada hoje pela invasão do gramado, depois terminou o jogo contra o Londrina. Informações da Ponte, Pedro Piscinato. Fala, Edu, boa noite para você, meu amigo, um grande abraço, um abraço também para os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes Campinas que estão ligados neste Concentração. Daqui a pouco a bola rola para Cruzeiro e Corinthians, semifinal da Copa do Brasil, promessa de um grande jogo, uma grande jornada aqui na Rádio Bandeirantes. Mas eu tô chegando agora para falar de Ponte Preta. O elenco alvinegro começou a se representar no início dessa semana. Na segunda-feira, os jogadores chegaram ao estádio Moisés Lucarelli e, é claro, existia uma grande dúvida da torcida ponte-pretana sobre quais jogadores ficariam na Ponte para 2026, quem deixou a Ponte Preta, e entre os principais nomes, a maioria deles permanecem na Macaca para a próxima temporada. O Diogo Silva se reapresentou, o Elvis, Luiz Felipe, Gé, Pacheco, Bruno Lopes, Rodrigo Souza, alguns dos nomes aí dos jogadores que foram importantes nesta campanha de acesso e título da Série C, que ficam na Macaca para a próxima temporada. Mas também teve jogador novo chegando à Macaca. O Thiago Coelho, goleiro experiente que defendeu o Caxias na última Série C. O meia Cristiano, muito experiente também, tem 38 anos, disputou parte da última Série C com a camisa do Londrina. Ele, que pertencia à Portuguesa, tinha contrato com a Lusa até abril do ano que vem, conseguiu rescindir, já foi anunciado pela Ponte Preta. Tem também o Herbert, atacante que estava no América de Natal. Ele é um pouco mais jovem, tem 26 anos. Nessa temporada com a camisa do América de Natal, ele fez 27 partidas e marcou 7 gols.
E também tem o zagueiro Wallace. Ele tem 31 anos, disputou a última Série B com a camisa do Atlético Goianiense. É bem verdade, fez poucos jogos com a camisa do Dragão, mas estava se recuperando de uma lesão. Ele que tem uma extensa passagem pelo futebol europeu, já defendeu a Lazio da Itália, o Mônaco da França, o Braga de Portugal, tem passagens também pela Turquia, China, Emirados Árabes, um jogador muito experiente, e esses são os 4 primeiros reforços da Ponte Preta confirmados para 2026. E ontem os jogadores se apresentaram no CT e o Wallace e também o Herbert já conversaram com a imprensa. O Wallace, ele fala justamente o motivo dele, mesmo com toda a sua experiência, ter feito apenas 9 jogos vestindo a camisa do Atlético Goianiense na Série B de 2025. Sim, boa pergunta. Então, eu, depois dessa trajetória bem longa, né, na Europa, acabei machucando do LCA no Emirados Árabes, num calendário bem difícil, meia temporada de Brasil e tudo. Fiz a recuperação toda no Brasil e quando eu estava apto a poder retornar ao futebol, a temporada lá fora estava fechada de novo e acabei acertando com o Atlético. E por ser uma lesão muito complicada, né? Você viu grandes jogadores sofrendo muito com isso. Foi ano passado foi um ano de readaptação, de provar, de testar, e as lesões a gente já sabia que poderia acontecer. Mas o mais importante foi que terminei o ano bem equilibrado, bem tranquilo. Joguei poucas partidas, mas acho que eu joguei, pude mostrar o meu nível. Fiquei contente pelos jogos e um pouco não tão contente pelo número de partidas que consegui fazer. Tá bom, Pedro. Obrigado, Pedro. E complementando, o Breno Beretta, o que aconteceu com a Ponte no julgamento hoje? A Ponte, infelizmente, perdeu dois mandos de jogos. Vai ter que cumprir na Série B por conta da invasão no gramado com o título da Série C, que a torcida fez festa, mas infelizmente a Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportivo, STJD, puniu a Ponte com 2 perdas de mandos de jogos. Série B somente que a Ponte vai cumprir, 100 quilômetros de distância de Campinas, pelo menos, né, para cumprir. Então a Ponte vai ter que achar um estádio de 100 quilômetros para mais e uma multa de R$50 mil. Eu achei ridículo o que o STJD fez em razão da comemoração do título da Ponte, Edu. Ah, não é portão fechado? É 2 fora de Campinas? 2 fora de Campinas. A torcida pode ir 100 quilômetros para frente daqui, tem que escolher. As 2 primeiras da Série B. As 2 primeiras da Série B. Comando da Ponte. Vamos dar uma faturada, a gente volta já já. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Auto Peças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. União Brasil. Posso falar? Sou a pastora Sandra Alves. Com União Brasil criamos a lei da Galeria Lilás, que traz a representatividade da mulher na política. Com a União Brasil defendo mais políticas públicas para a saúde das mulheres, dos idosos, dos que estão esquecidos. Se Cristo comigo vai, juntas nós iremos. Felice a União Brasil Mulher. Venha com a gente. Felice a União Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
venha para o PSD. Vargas Negre. Cuidar das pessoas é prioridade. O PSD atua para ampliar o acesso à saúde, fortalecer o SUS e levar atendimento de qualidade a todos os paulistas. Porque saúde é vida e vida precisa de cuidado de verdade. PSD, cuidando de quem mais precisa. Filie-se ao PSD. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Concentração. Vamos para as escalações. Atenção, 21h30, hein? 21h30, Cruzeiro e Corinthians, semifinal da Copa do Brasil. E começamos pelo mandante. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio. É o Cruzeiro, do português Leonardo Jardim, definido, escalado, diante de sua torcida no Mineirão, lotado essa noite com Cássio, o goleiro número 1, William 12, Fabrício Bruno 15, Vilauba 25 e Kaique meia dúzia. 29 para Lucas Romero, 16 Lucas Silva, que é o capitão do time, 88 Christian, 10 Matheus Pereira, 99 Arroio e 19 o artilheiro Caio Jorge. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. É o Corinthians, do técnico Dorival Júnior, buscando um resultado positivo fora de casa para tentar levar para casa a decisão com tranquilidade. Hugo Souza, o goleiro número 1, Mateuzinho, lateral direito com a 2, André Ramalho 5, Gustavo Henrique 13 e Matheus Bidu 21. 70, José Martínez, Maicon, capitão número 7, André Carrijo 19 e Breno Bidon 27. Na frente, Memphis Depay com a 10 e Yuri Alberto, camisa número 9, Edu. O banco do Corinthians. Vamos lá, o banco do Corinthians. Felipe Longo 40, 8 Rodrigo Garro, 11 Romero, 25 Kaká, 26 Fabrício Angileri, 29 Vitinho, 31 Kaique, 35 Charles, 47 João Pedro, 49 André, 56 Guinegão e 61 Dieguinho. Vou passar o banco do Cruzeiro também, que eu não tinha passado. Isso, aí fica completo, né, Breno? Exatamente, Edu. Léo Aragão, 41, Jonathan, 34, 43 João Marcelo, 36 Cauã Prats, 5 Wallace, 8 Matheus Henrique, 20 Ryan, 21 Eduardo, 77 Japa, 11 Bolaise, 17 Sinisterra e 9 para Gabigol. E ele assina aqui como Gabi, viu, Edu? Tá Gabi. indo embora, viu? Tá indo né? embora, não vai ficar no Cruzeiro, não. Você vê que o Edu Lima falou, nem chegou, né? Perguntei, e aí, o que você acha e tal, mas nem chegou ainda. Ah, só Que é isso, o dinheiro caiu na conta, né? Que agora ele vai voltar pra Santos, provavelmente vai jogar com o cunhado, Edu.
Ah, é verdade, né? Ele namora Ele namora a irmã do Neymar. Ela até esses dias, até como curiosidade, no Instagram da mulher do Rafa. Neymar, a Bruna Biancardi. A irmã do Neymar é Rafa. É a Rafaela, como disse o Roger Williams. A Rafaela foi a convidada. Ela faz um programinha que chama Bruna Cozinha, porque ela chama Bruna Biancardi, chama Bruna Cozinha. Aí ela recebe algumas pessoas, faz umas receitas e posta nas redes sociais. Aí recebeu a cunhada para fazer uma receita de merengue lá, e a cunhada tava falando como que é viver em Belo Horizonte. Aí ela disse que acorda às 7h30 da manhã, porque o Gabigol vai treinar, mas é difícil ficar longe da família. O Gabigol já tá rico, né, Edu? Ele ganha quase 3 milhões de reais aí no Cruzeiro por mês. Nossa, o que é isso? E ele tem residência fixa na Baixada Santista. Ela também é da Baixada Santista. O que ele tá esperando para voltar pro Santos, agora com o Neymar que tá fazendo lobby para ele jogar no Santos, pelo menos no ano que vem, em 2026, né? O problema é quando o Neymar armar as festas, aquelas festinhas dele. E aí, como é que vai ser? Ele vai levar o cunhado? E aí, como é que ele explica pra irmã? Nossa, mano, você levou meu namorado pro embalo? Vai ser um perereco pro menino Ney, hein? Mas com bastante dinheiro tudo se resolve. Boa noite, Edu Pinheiro. Ah, boa noite. Pensei que você ia dar WO, pô. É, arrumamos 2 convidados pra você poder jantar, pra você ter uma ideia e a consideração pelo senhor, viu? Seja bem-vindo. Como é que foi com o Basílio? Foi tudo bem ou não? Como é que é? Basílio, foi tudo bem? É, nunca falei, primeira vez, seu Basílio. É, um dia acontece, né? Falou com o Basílio, Edu Lima. Pessoal sensacional. Edu Lima, sensacional. É. Duas belíssimas entrevistas, parabéns. É Breno que arrumou. E eu dei o rango aqui, estou à sua disposição. Grande Daqui Tigrão. a pouquinho a bola rola. Daqui a pouquinho, modo de dizer, né, Edu? 45 minutos ainda. Tem. Eu vou falar pra você, não Ô, é fácil, Edu, não. você sabe que eu já tenho a resposta daquilo que você me perguntou fora do ar. Se você quiser me perguntar no ar, você me perguntou agora há pouco. Matheus Bidu. Exatamente. O Guarani ainda tem alguma parte dele? 48% dos direitos mas faz econômicos. tempo, hein? 48%. E o Bidu, como é que tá no Corinthians, hein, Tigrão? O que você acha? Eu acho que tá muito bem, tá no melhor momento da carreira. Aliás, eu gosto mais dele quando ele joga mais assim na meia, ele vem mais por dentro, né? Ele tem um passe muito bom, tem um arremate a gol também que eu gosto, um canhoto, né? Tá muito bem o Bidu. É uma das, por incrível que pareça, né? Mesmo num time que era para ser de grandes estrelas e tem jogadores com grandes salários e tudo mais, mas o Bidu hoje é um dos pilares aí desse time do Corinthians. Pode prestar atenção no jogo. Se você tiver o scout aí, eu acho que o Bidu, ele fica entre os 3 que mais pegam na bola. O Corinthians não tem o que fazer com a bola, joga pro Bidu. Tem bom cruzamento, tá muito bem no Corinthians. Tá aí, 48% pertence ao Guarani. Roger Williams, tempo lá em Belo Horizonte, Mineirão, o clima, corredor de fogo já foi. Como é que são as coisas, Roger? Os caras treinando nesse momento, fazendo o processo de aquecimento. E um detalhe do Bidu, hein? Assim que o Corinthians chegou, quando não tinha ninguém no gramado, ele conhece bem, já jogou aí no Cruzeiro, depois que saiu de Campinas foi pra lá, ele encarou a torcida, foi sozinho lá pra fazer um reconhecimento no gramado, o Matheus Bidu. O torcedor vai enchendo as arquibancadas do estádio do Mineirão. E na chegada, na entrevista que deu, o técnico do Corinthians, o Dorival, ele disse o seguinte: trabalhamos muito ao longo dos últimos períodos para esse momento. E eu quero dar uma chipada, um match entre o que ele falou e o que o Basílio disse aqui à Rádio Bandeirantes. E o Basílio vai no CT Joaquim Grava, o Basílio tá nos treinamentos, os caras abrem as portas do Corinthians pra ele. Você prestou atenção no que ele falou, né, Edu? Os caras estão com sentimento de dívida e eles vão pagar a dívida nesta Copa do Brasil. Linkando com o que o Dorival falou,
dá pra esperar o Corinthians hoje jogando água no chope dessa galera, porque a festa que o Cruzeiro faz hoje é festa de título antecipado, viu, Edu? Uma coisa em comum, Corinthians e Cruzeiro, hein, Breno? Nessa Copa do Brasil, nessa campanha aí, o Corinthians eliminou o Palmeiras nas oitavas de final e o Cruzeiro eliminou o Atlético, seu maior rival também nas quartas de final. Ô Edu, e você quer uma curiosidade sobre o Matheus Bidu, um detalhe? Sim. Quando ele foi emprestado do Guarani pro Cruzeiro há 3 anos, ou seja, ele jogou em 2022, 39 jogos, fez 3 gols e deu 3 assistências. O Cruzeiro tinha a possibilidade de comprá-lo, não quis exercer o direito de compra naquela oportunidade de 60% dos direitos econômicos por 6 milhões de reais. O que aconteceu? Na sequência, o Corinthians comprou. Ele foi emprestado para o Cruzeiro, teve essa questão aí, jogou até bem no Cruzeiro, o Cruzeiro não quis comprar, porque estava com dificuldade financeira também, e daí o Corinthians comprou ele e ele tá há 3 temporadas no Corinthians. Essa foi a que ele mais jogou. 45 jogos até aqui, 4 gols e 4 assistências. E com detalhe, ele jogou no Cruzeiro na época da Série B, né? Foi 2022. Né, o Corinthians estava na Série B, o Cruzeiro estava na Série B, ele pegou o Corinthians já, né, na Série A e tal. Tem mais essa... Série B, Copa do Brasil e Mineiro. No Cruzeiro, né, o Bidu, né? Exatamente. Bom, Ô, Edu. Sim, Roger. Deixa eu fazer uma pergunta pro Tigrão, se você me permite, né? Perfeitamente. Porque o Hugo Souza, 26 anos, Cássio 38, os dois chegam invictos, não foram furados nessa Copa do Brasil, não tomaram nenhum gol, defenderam pênaltis e, portanto, hoje o duelo, Tigrão, vai ser sensacional. O Cássio, quando ele chegou no Cruzeiro, cheio de desconfiança, o departamento de fisiologia falou pro Cássio, olha que falar isso pro Cássio, né? Com o porte, a envergadura do Cássio, cara, você vai ter que perder peso. E vai ser muito peso que você vai ter que perder. E eu tô vendo o Cássio no aquecimento aqui agora. Eu nunca vi o Cássio tão fininho do jeito que tá. E tá pegando muito. Ô Tigrão, quem tá melhor, Hugo Souza ou Cássio, hein, Tiger? Os dois. Um abraço pra você, Roger. O outro. Os dois estão num momento muito bom. São 2 exímios pegadores de pênalti. E se nós tivermos empate hoje e empate domingo, vai pra pênalti. O jogo só termina quarta-feira que vem. O Corinthians vai bater 350 pênaltis e o Cruzeiro 350. No pênalti seguinte, 351, né? 351º, pra ficar bonitinho. Aí o Cássio não pega e o Hugo Souza pega e o Corinthians passa. Olha, torça muito para não ir pro pênalti. E quarta-feira que vem, aliás é domingo, né? Domingo na Arena. Eu vou falar pro seu negócio, hein? São 2 goleiros espetaculares. Diferença de idade muito grande, mas mesmo com tudo aquilo que representou e representa ainda o Cássio no Corinthians, o Hugo tem participado aí de todas as listas de convocação do Ancelotti. E isso mostra o momento desse menino. Também estava queimadão, surgiu muito bem lá no Flamengo, quase se perdeu pelas vielas da vida. Depois se conscientizou de que o atleta profissional é outra coisa, se converteu, começou a levar a carreira a sério e o Corinthians fez muito bem para ele. Então você lembrou muito bem, estão invictos. Em 6 partidas, não tomaram nenhum gol. Cássio 0, 6 jogos. São quase 500 minutos. Quase 500 minutos. Quase 600 minutos. Vamos fazer a tabuada direitinho aqui. 6 vezes 9, 54, mais todos os acréscimos. Não tomaram nenhum gol. Nem o Hugo em 6 jogos, quase 600 minutos, e nem o Queixada, o Cássio. Então hoje um duelo à parte aí, mas hoje vai ter gol sim. Vai ser 1-1.
Bem lembrado por vocês, parabéns, hein? Olha, uma disputa de pênalti nessa altura do campeonato. O Hugo de um lado, o Cássio de outro. Cássio, 38 anos, 12 anos de Corinthians, ganhou quase tudo, menos a Copa do Brasil. Olha que coisa impressionante. E agora, no Cruzeiro, ele pode ganhar. Ô, Tigrão, tem que dar uma faturada. Você dá uma olhadinha, por favor, na escalação para comentar no nosso destaque final do Concentração. Corinthians já escalado, eu volto já, 20h50. Beleza. Você é o meu comandante. Bandeirantes em Concentração. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã com a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Venha para o PSD. Valtteri Yoshi. Empreender é transformar sonhos e oportunidades. O PSD apoia o micro e pequeno empreendedor, incentiva a inovação e fortalece o trabalho que move São Paulo. Ajudamos a criar um MEI para que milhões de brasileiros formalizassem os seus negócios. Venha com o PSD, o partido que faz acontecer. Filie-se ao PSD. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. União Brasil. Deputado Federal Alexandre Leite. Aqui no União Brasil, a nossa posição é clara. Somos contra qualquer novo imposto para o povo brasileiro. Fomos contra o aumento do IOF e também contra a taxa das blusinhas. Chega de penalizar quem já luta tanto. O problema do Brasil não é arrecadar pouco, é gastar mal. Lutamos por um Estado que valorize o seu dinheiro. É assim que a economia se movimenta, gera oportunidades e melhora a vida de todos. Venha com a gente. Filie-se à União Brasil. Concentração. Edu Pinheiro. O Tigrão olhando na escalação do Timão e analisando. Porém, Roger Williams, mais um destaque do Mineirão. 60 mil ingressos vendidos em poucas horas. Distribuíram cerca de 10 mil bandeiras brancas. Torcedor do Cruzeiro faz uma festa muito especial lá no Mineirão. A Bandeirantes de ouro em tudo. Os dois times fazendo o processo de aquecimento. Uma festa tremenda. A torcida corintiana também presente. Não era diferente a nossa expectativa também. Mas é claro que hoje o som que vai prevalecer é o som do cabuloso, é o som da raposa. Daqui a pouco, Corinthians e Cruzeiro aqui na Bandeirantes Campinas, Edu. Não é torcida única, né? Não é torcida única. Não é torcida única. Torcedor do Corinthians, lá inclusive pode, né? Lá, diferente da frescura daqui, lá pode entrar com mastros, bandeiras de bambu, fazendo uma festa toda especial. Então, lá está Gaviões da Fiel, junto com o seu time, Edu. Não querendo complicar o amigo, mas será que no jogo da volta pode torcida do Cruzeiro na Neoquímica? Pode, não tem problema nenhum. Só é vetado pelo Ministério Público os duelos de nível A de risco envolvendo times do estado de São Paulo. O clássico local não pode, né? Aí não tem jeito.
Ô Tigrão, campanha do Corinthians na Copa do Brasil. Entrou na terceira fase, por quê? Porque estava na Sul-Americana. E na terceira fase pegou o Novo Horizontino. Lá no Novo Horizonte, 1-0 Corinthians. Jogo da volta, 1-0 Corinthians. Elimina o Novo Horizontino. Oitavas de final toda especial. Pegou o Palmeiras. Na NEL, 1-0 Corinthians. No Allianz, 2-0 Corinthians. Eliminou o Palmeiras. Quartas de final, Atlético Paranaense. Em Curitiba, 1-0 Timão. O jogo da volta na NEL, 2-0 Corinthians, que chega agora contra o Cruzeiro. Tigrão, e a escalação? Eu tava dando uma olhada aqui, né? Tem alguns jogadores do Corinthians, vou falar do Corinthians primeiro, que eu gostaria de ver começando a partida. Um deles é o Vitinho, o 9. Aliás, 29. Outro que eu gostaria de ver começando a partida é o Rodrigo Garro. Garro é um jogador de número 8, de uma qualidade excepcional, mas ele anda com o joelho meio baleadão. Você quer ver desse time do Corinthians que começa o jogo que eu não gosto? Eu acho que ele é um empata-soda do caramba. Empata-soda, eu disse. É o José Martínez. Esse cara, ele fica igual enceradeira com a bola, pô. Ele tem um passe horroroso, dá contra-ataque toda hora, e o Dorival gosta dele porque ele corre pra lá, corre pra cá, mas ele... É aquele negócio, né, de cão mal educado. Corre atrás, late e tal, depois o carro para, ele não sabe o que fazer com o carro. A bola, ele corre, pega a bola e devolve para o adversário. Então ele é um jogador que tem boa intensidade, ele cerca bem, mas com a bola ele realiza muito pouco. Então o que o Corinthians está fazendo? O Corinthians está entrando com 3 volantes. Martínez, o Maicon, que jogou na Ponte, você se lembra, primeira divisão, jogou na Série A do Campeonato Brasileiro, e o Carrídio, que é o peruano. Então, Martínez venezuelano, o Carrídio é peruano, e na frente deles vai estar o Breno Bidon, que é um jogador canhoto da base do Corinthians, que tem boa habilidade, mas não tem muita intensidade. Como o jogo vai ser correria, o Cruzeiro vai querer resolver hoje. Ele vai querer amassar o Corinthians. Então eu não sei se Breno Bidon e Maicon, no mesmo meio-campo, jogadores de pouca intensidade. Você vai observar aí que quando a cuíca ronca, eles chegam atrasados. Então eu faria diferente. Já que o Corinthians está querendo surpreender, eu jogaria com o Vitinho, fazendo um terceiro atacante, mas voltando para ajudar pela beirada, no lugar do Maicon. E eu jogaria com o Garro no lugar do Zé Martínez. Mas aí você abre muito. Não tem problema. Com esse time aqui, a bola vai chegar pouco ao ataque do Corinthians. Aí o Memphis Depay, que é um cara que tem uma baita de uma qualidade, também não tem intensidade e vai ficar lá tomando porrada o tempo inteiro, lutando contra a zaga do Cruzeiro, o Yuri Alberto, ali no meio do Fabrício Bruno e do Vilauba. Então é isso que eu vejo. Mas é apenas uma opinião pré-jogo. Você me falou para falar da escalação. O Dorival é que viu, ele é que olhou para a cara dos caras, viu como é que estava o semblante e avaliou tecnicamente os treinamentos. Mas eu acho que esses dois aqui, para mim, começariam o jogo. Vitinho, revelado lá no Flamengo, muito bom jogador, e o Rodrigo Garro. Agora, o Garro tá meio pau com o negócio do joelho, isso também pesa contra ele. E no time do Flamengo, do Cruzeiro, perdão, tô com o Cruzeiro na cabeça por causa do jogo da tarde. O Cruzeiro tem um belo de um time. Agora, você vai falar assim, jogador fora de série, jogador nível de seleção brasileira, olha, eu destaco 3. Aí no Corinthians, mas no Corinthians você tem um Carrídio, seleção peruana, você tem um Yuri Alberto, já foi convocado para a seleção brasileira, você tem o Hugo Souza, se bem que o Cruzeiro tem o Cássio, você tem o Memphis, seleção holandesa, e no Cruzeiro vale muito a transição rapidíssima. Presta atenção quando o Cruzeiro roubar a bola
com 3 toques, ele tá na cara do gol. Um time muito veloz. Mas assim, jogador que realmente na individualidade pode resolver o jogo, são 3. O Matheus Pereira, o Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, e o Fabrício Bruno, que na zaga é perfeito, é quase intransponível, e quando sobe na bola parada para fazer a bola aérea ofensiva, ele também é um jogador muito perigoso, para mim um jogador de nível também de seleção brasileira, aliás, já esteve lá. Então não há uma superioridade tão grande do Cruzeiro. E eu falava agora há pouco no Esporte em Debate, quando cutucado, no bom sentido, pelo Batista, sobre o timaço do Cruzeiro, porque o Cruzeiro mandou 4 para a seleção do campeonato. Falei, mas qual foi a classificação do Cruzeiro? Terceiro, disse ele. E qual foi a classificação do Palmeiras? Segundo, disse ele. Aí eu disse, então, hoje o Corinthians pega o terceiro. Contra o vice-campeão, o Corinthians matou, com uma vitória e um empate sem sofrer gol. Então, eu vejo assim, vai ser uma pressão muito grande, mas se o Corinthians ficar com a bola e não ficar dando essa bola de graça a todo momento para o Cruzeiro, especialmente quando o Corinthians tiver subido as linhas, e aí o Cruzeiro vai ter o espaço para descer rápido, para fazer a transição rápida de contra-ataque, eu vou dizer para você que o jogo é equilibrado. O que o Corinthians tem que tomar todo o cuidado do mundo? Não tomar gol até uns 30 minutos aí. E se tomar, não se desorganizar. Ah, tomamos, vai todo mundo para lá. E toma 2, 3, 4. Agora, se até 30, 35 do primeiro tempo o Corinthians não tomar o gol, o jogo vai ficar equilibrado, porque o Cruzeiro também vai ter um desgaste, visto que ele vai meter correria. E aí o jogo entra numa cadência e fica muito igual. Então anote aí essas características. A velocidade de transição do Cruzeiro, muito forte. Time muito rápido. E o Corinthians não vai poder ficar atrás administrando o empate para levar a decisão para domingo na sua casa. Se fizer isso, perde as duas. Porque daí o Cruzeiro, ganhando hoje, vai mais fechadinho. Em caso, o Corinthians vai ter que se atirar para cima. E aí vai dar esse negócio que eu te falei agora aqui para os amigos da Bandeirantes. Vai dar as costas para uma velocidade de transição, é a maior atualmente da Série A do Campeonato Brasileiro, é a do Cruzeiro. A ligação, defesa, ataque em 3 toques. Então eu imagino um jogaço, tem sim um favoritismo teórico para o Cruzeiro, mas o Corinthians, ele sabe desse débito ao qual se referiu aí o Roger e o próprio Basílio. Ele sabe disso. E ele sabe também que, por não ter conseguido nem a pré-Libertadores, que esse campeonato, porque o Cruzeiro já está na Libertadores, na fase de grupos, quer agora o título, claro que quer a grana, mas o Corinthians salva a temporada dele com a Copa do Brasil. Então eu diria a vocês todos que a Copa do Brasil, a partir de hoje, da semifinal, entre Corinthians e Cruzeiro, ela é muito mais importante e vital para o Corinthians. Então não se surpreenda se o Corinthians fizer o jogo do ano hoje. Agora, se tomar um gol no começo e perder o juízo, pode voltar com um bichinho pesado lá de Belo Horizonte. É um jogaço, Edu. Na teoria, o Cruzeiro leva vantagem. Na prática, vou esperar a organização, vou esperar o posicionamento e a estratégia de jogo do Corinthians. E aí a gente vai dizer, ó, o jogo é igual, tá equilibradíssimo, ou vamos dizer, o Cruzeiro já atropelou o Corinthians. Não acredito na segunda hipótese. Acredito num Corinthians muito bem posicionado e não menosprezem o know-how, a expertise que tem em Copa do Brasil o tal do Dorival Júnior, do qual eu não sou lá nenhum super fã. Mas não se esqueçam, campeão do torneio recentemente com o Flamengo e pela primeira vez na história com o São Paulo Futebol Clube.
O homem gosta de mata-mata. E foi campeão em cima do Palmeiras, do Paulista. Em cima de um mata-mata. Aliás, no Paulista, acho que ainda era o treinador anterior lá, o argentino. Mas na Copa do Brasil, num mata-mata, o Júnior matou o português badalado. O Palmeiras, com o elenco mais caro do Brasil e com investimento só nessa temporada de 700 milhões de reais. E o Corinthians, quebradão financeiramente, com um time limitado, tirou o Palmeiras. Então não se esqueçam dos protagonistas do banco. O português, o Leonardo Jardim, é muito bom treinador, mas não tem esse know-how todo de futebol brasileiro. E o Júnior é um doutor mata-mata. Isso também pode fazer a diferença. Tá bom assim, Edu? Espetacular. E a grana, falar pra você, hein? Ô, Breno, ganha 9 milhões, seu Breno Beretta. 9, quase 10 milhões por ter chegado na semifinal. O Cruzeiro, quase 10 milhões, Corinthians, 10 milhões, Vasco, 10, Fluminense, 10. Se chegar na final, o vice ganha 33 milhões. E o campeão, 77 milhões. É isso mesmo, Edu, 77 milhões e 175 mil reais. E o vice aí 33 milhões e 75 mil, ou seja, dos campeonatos nacionais é o campeonato que mais paga no Brasil, né? Aqui dos campeonatos nacionais é o que mais paga. E vale a pena conquistar a Copa do Brasil. Hoje vale mais a pena conquistar a Copa do Brasil do que conquistar o Campeonato Brasileiro, Edu. Pois é. Mas é que dá vaga na Libertadores. E pra ser, Edu, sim. E para ser campeão brasileiro, o Cruzeiro jogou 38 vezes. Você vê, o Corinthians e o Cruzeiro jogaram 6 até agora. Eles vão levar quase 40 milhões, o que ganharam o título. Seja Cruzeiro, Corinthians, Vasco ou Fluminense, jogando 10 vezes. É aquela história, né? Não me pergunte, não me peça para explicar. E não precisa explicar também. Eu só queria entender. Só para encerrar a concentração, Breno, você não falou quem que apita. Eu tenho um árbitro aqui, Edu. Já vou passar para você o todo o trio. É Anderson Daronco, do Rio de Janeiro. Assistente 1, Edu. É Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul, né? O Anderson Daronco. Rafael da Silva Alves, a Maíra Mastella Moreira, assistente 2, e o VAR é Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina, Edu. E uma vez eu tava no barrancão do Santo Odila, faz tempo, vendo um jogo que pegava fogo entre Santo Odila e Vasco da Abolição. E aí um torcedor do Santo Odila, que já tinha tomado até a água do córrego, ele foi xingar o juiz. Não deu lá uma falta lá pro Santo Odila. Ele falou assim: esse filha da pita não aputa. Vem aí, Cruzeiro e Corinthians com Rádio Williams, e até já. Termina aqui Concentração na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes.
torcedor, um grande, forte abraço, boa noite! Ele não perdoa, ele marca. Microfonaço Bandeirantes aberto no Mineirão. Estádio do Mineirão, Governador Margalhães Pinto. Na capital mineira, em BH, 22 graus a temperatura. A chuva que todo mundo esperava não veio. Gramado vai estar seco pro desfile de simplesmente Cruzeiro e Corinthians. 9 títulos de Copa do Brasil em campo. Cruzeiro, maior campeão com 6. O Corinthians é tricampeão. Um duelo de gigantes que vamos acompanhar no jogo de ida aqui pela Bandeirantes Campinas, em 85,7 FM, no aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas, no portal carlosbatista.com.br, no YouTube, já com imagens, desde as 7h30 da noite, quando começamos o nosso Concentração com Super Edu Pinheiro, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você é alvinegro, você da Fiel, deixa o like pra mim. Você que é da turma do Cabuloso, do Cruzeiro, que vem hoje cheio de pompa em circunstâncias, com mais de 60 mil pessoas no Mineirão. Deixa o like também, aqui a democracia é total. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá no chat do YouTube. Deixa de onde você está ouvindo, interaja comigo. Você sabe, aqui eu faço uma festa contigo. Nós estamos chegando já já. Em poucos minutos a bola rola no Mineirão. A CBF marca o jogo para as 21h30. Agora 21h12. Nós estamos chegando com a Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, 33 anos com você, oferecendo o melhor. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi, aproveite as melhores soluções para sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse e saiba mais, aromadeservas.com.br. E Desktop, que é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo, desktop.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bam. Tem futebol na Bandeirantes, senhoras e senhores. Copa do Brasil, semifinal é aqui na RB Campinas com o timaço do Carlos Batista. O Mineirão abarrotado. A Fiel tá lá também, mas só que o som hoje é o som da galera da Raposa. Domingo que vem vai ser na Arena Corinthians. Aí eu quero ver. Aí o bicho pega e a chapa esquenta. Vai ser domingão, 18 horas, o jogo de volta na Neoquímica Arena. Mas o assunto hoje é no Mineirão. Cruzeiro e Corinthians, quem leva? Daqui a pouco a gente conta tudo pra você. E vem aí o giro de manchetes. Vem aí as primeiras manchetes da nossa jornada esportiva. Vamos começar com o time da casa, o Cruzeiro. Vem de derrota para o Santos por 3-0 na Vila, mas foi terceiro no Brasileirão. O time do Leonardo Jardim, o Portuga, mais um mister, hein? Eliminou o Vila, o CRB, o Galo. O galão da massa, hein? Pra chegar às semifinais, 5 vitórias, um empate em 6 partidas. Repórter Bandeirantes. Alô, Breno Beretta, um abraço, bebê. Boa noite. Alô, Roger Williams, grande abraço pra você, boa noite pra todo mundo ligado aqui na Bandeirantes. O Cruzeiro é o maior vencedor da Copa do Brasil, tá buscando o seu 7º título na competição. A equipe ainda não sofreu nenhum gol, Cássio não foi vazado. Caio Jorge é o artilheiro da competição, 5 gols marcados e a principal esperança de gols da torcida cruzeirense. Essa noite que lota o Mineirão, mais de 60 mil pessoas e ingressos esgotados, Roger Williams. Em 14 minutos, começa Cruzeiro e Corinthians pra você. Vem aí a manchete do Timão do Povo, que vem de empate com o Juventude 1-1 pelo Campeonato Brasileiro. Chega para semifinais só
com uma vitória nos últimos 7 jogos, mas são 6 vitórias, nenhum gol tomado na Copa do Brasil, eliminou o Novo Horizontino, o Palmeiras e o Atlético Paranaense. E esse timão do Dorival Júnior aí, hein, bebê? Tá tentando salvar o ano, né? Apesar do título paulista, foi mal no Campeonato Brasileiro, e se conquistar o título da Copa do Brasil, pode salvar o ano, inclusive garantindo uma vaga para Libertadores da América, mas antes tem que passar pelo Cruzeiro. O técnico Dorival Júnior aposta no seu ataque, com Memphis Depay e também Yuri Alberto, para tentar vazar a defesa corintiana e o maior goleiro da história do Corinthians, que hoje está do outro lado, e é o Cássio. E é claro que um bom resultado fora de casa é o principal objetivo para decidir uma vaga na grande decisão no próximo domingo, na Arena Corinthians, a segunda semifinal, Roger Williams. 21h16, hora esportiva do Brasil. Há 7 anos decidiram a Copa do Brasil. A Raposa ficou com a taça em 2018 na casa do Timão. Cássio e Fagner hoje no Cruzeiro estavam no Timão naquele jogo que terminou 2-1. 7 anos depois eles estão duelando, só que pela semifinal. Quem vai comentar esse jogão? Jogão grandão que a Bandeirantes transmite pra você. É Valdemir Gomes, o da palavra fácil. O Tigrão vem aí, direto da sua jaula. Alô, Tigrão, um abraço pra você. Alô, Roger, um grande abraço pra você também, muito obrigado. Boa noite, um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Um jogo sensacional, né? Tá chegando aí ao final a temporada, esse ano o negócio realmente vai bem, né? Estamos chegando aí, Papai Noel já tá fardado e a bola não para. E vai em frente. Tem jogo dia 22 de dezembro. Final do Intercontinental, do Mundial de Clubes. Então, hoje, talvez um dos melhores jogos, pelo menos antes da bola rolar. Um daqueles jogos assim que mais prometem na temporada. E eu espero realmente um futebol de qualidade, sem violência. Claro que torço pelo futebol paulista, claro que torço pelo sucesso do Corinthians, mas a gente sabe o tamanho da qualidade, o tamanho da intensidade do Cruzeiro dentro do Mineirão lotado. Então teremos uma partida sensacional e tudo pode acontecer no jogo. Na teoria, o tal do Cruzeiro, com toda a sua qualidade, com a sua torcida maravilhosa, é favorito sim. Mas o jogo é jogado e o lambari é pescado. Essa é nova. Acabei de inventar. Roger Williams. Valeu, Tigrão. Grande Tigrão vai estar nos comentários. Mineirão lotado, ingressos esgotados há muito tempo. Festa incrível da torcida celeste das Alterosas. Ele apresentou um super concentração. Convidados especiais, Edu Lima passou por aqui ao vivo. Basílio, gente. Basílio passou por aqui, teve informações do Guarani da Ponte, teve curiosidades de Cruzeiro e Corinthians, um super pré-jogo, numa super rádio, um super plantão esportivo. Alô, Edu Pinheiro, um abraço, boa noite, Edu. Graças ao Breno Beretta, nosso grande Breno, obrigado, viu, Roger Williams, abraço a você, abraço a todos da Bandeirantes. Olha, então amanhã, a outra semifinal, Vasco e Fluminense no Maracanã. Aí domingo, vamos conhecer os finalistas da Copa do Brasil. Primeiro, 18 horas, Neoquímica, Corinthians e Cruzeiro, 20h30 Maracanã, Fluminense e Vasco. Então, quando for lá para 8h30, 10h30, 15 para as 11, todo domingo, teremos aí vamos conhecer os finalistas aí da Copa do Brasil. Depois, a grande final, 2 jogos, dia 17 e dia 21. E hoje, na Copa Intercontinental no Catar, Arrascaeta, Flamengo 2, Cruz Azul do México 1. Mas não foi fácil, hein? Arrascaeta 1-0, final do primeiro tempo, empatou Cruz Azul com Jorge Sanches, 26 segundo tempo, o gol da vitória do Arrascaeta. Bacana foi o relógio do Juizão, né? A bola entrou, Juizão mostrou no relógio o gol, mas bem grande, né? Parece relógio de Zé Bonitinho. O Tigrão lembra de Zé Bonitinho. Relógio é um despertador que colocava no pulso, né? Escrito gol. O cara do Cruz Azul quis questionar, não, a tecnologia falou, a bola entrou, né? Relógio de Zé Bonitinho.
Sensacional. Você lembra, o Zé Tigrão? Bonitinho, por apresentação, Eduardo. O pente de Zé Bonitinho. O pente parecia um rastelo de jardim. E por apresentação, ele gastava 1,5 litro de brilhantina. Quem viu, viu. Equipe técnica Bandeirantes, Luca Pessoa, Elton Grimaldi, Gil Kleber e Leandro Lopes, no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol na Bam Bam Bam. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar, sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Mulher, venha para o PSD. O PSD acredita no poder do empreendedorismo, na força do interior e no agronegócio como motores de transformação social. Boas parcerias, geração de empregos e mais oportunidade para todos. Sou Flávia Lanche, PSD Mulher, o partido do agro, do trabalho e do desenvolvimento. Filie-se ao PSD. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. União Brasil. Vereador Silvinho. No União Brasil, trabalhamos em periferias ao lado dos mais vulneráveis. Ouvimos cada comunidade para levar políticas públicas que acolhem e transformam. Mais inclusão e mais cuidado. Esse é o nosso compromisso. Feliz União Brasil. Sou Silvio Leite, um vereador raiz que conhece os bairros de São Paulo e as nossas periferias. E é por isso que estou no União Brasil, um partido que acredita no trabalho de verdade. Olho no olho das pessoas. Junte-se a nós. Venha com a gente. Filie-se à União Brasil. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Venha para o PSD. Vivemos um tempo em que a boa política precisa ser feita com mais verdade, diálogo e resultados. O PSD acredita que a força da mulher na política significa segurança, escuta, inclusão e empatia. O nosso compromisso é com gestão eficiente. Eu sou a Clau Camargo e acredito na política que transforma com trabalho e compromisso social. Filie-se ao PSD. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadasерvas.com.br.
Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. União Brasil. Eu sou o deputado federal Marangoni. No União Brasil, o trabalho que melhora São Paulo garante recursos e desenvolvimento para todo o Estado. É nossa a relatoria do Estatuto do Autismo, para garantirmos dignidade e a verdadeira inclusão dos nossos autistas. Com a União Brasil, defendemos que a política se fortalece com mais recursos para os municípios. Felice a União Brasil. Venha com a gente. Felice a União Brasil. Equipes em campo do Mineirão, festa maravilhosa do torcedor celeste. Corinthians e Cruzeiro, o hino vai tocar. E na Bandeirantes vem aí a ficha técnica do jogo com Breno Beretta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. É o maior campeão da história da Copa do Brasil, buscando mais um título, o 7º, o Cruzeiro, definido e escalado pelo técnico português Leonardo Jardim. Vai a campo com Cássio, goleiro número 1. William, 12, Fabrício Bruno, 15, Vilalba, 25, Kaique, meia dúzia, Lucas Romero, 29, Lucas Silva, capitão, 16, Christian, 88, Matheus Pereira, camisa 10, Arroio, 99, e o artilheiro da Copa do Brasil, Caio Jorge, com a 19. No banco, à disposição de Leonardo Jardim, Léo Aragão, 41, 34, Jonathan, 43, João Marcelo, 36, Cauã Prates, 5, Wallace, 8, Matheus Henrique, 20, Ryan, 21, Eduardo, 77, Japa, 11, Bolaise, 17, Sinisterra e 9, Gabigol. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Pra fiel torcida ligada aqui na Bandeirantes, é o Corinthians, o timão definido e escalado pelo técnico Dorival Júnior. Vai a campo com Hugo Souza, número 1, Mateuzinho com a 2, André Ramalho com a 5, Gustavo Henrique com a 13 e Matheus Bidu, 21. 70 para José Martínez, 7 para o capitão Maicon, 19, André Carrijo, 27, Breno Bidon, 10, Memphis Depay e 9, o artilheiro Yuri Alberto. No banco, à disposição de Dorival Júnior, Felipe Longo, 40, 8, Rodrigo Garro, 11, Romero, 25, Kaká, 26, Fabrício Angileri, 29, Vitinho, 31, Kaique, 35, Charles, 47, João Pedro, 49, André, 56, Guinegão e 61 para Dieguinho. Arbitragem do jogo. O árbitro é do Rio Grande do Sul, Anderson Daronco. Assistente 1, Rafael da Silva Alves. Assistente 2, Maíra Mastella Moreira, ambos também do Rio Grande do Sul. E o VAR fica a cargo de Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Bom, estamos no protocolo final aí já para o início da partida. Bacana essa parte do protocolo, os dois times tiram aquela foto coletiva, mas juntos. Não sei se vai ter agora a foto individual. Os apitadores, a equipe de arbitragem falando bastante ali, testando aquele equipamento pelo qual eles se comunicam entre si também com o VAR.
muita gente dentro do campo, muita gente. Agora vai havendo a evacuação e a gente espera um grande jogo. Como eu disse há pouco aqui, ainda dentro do nosso concentração com o Edu Pinheiro, eu disse o seguinte: os primeiros 30 minutos serão fundamentais. Eu, por exemplo, não acredito que o Corinthians pode até ter surpresa, mas não acredito que o Corinthians se lance assim, tomando a iniciativa com um futebol propositivo para cima do Corinthians. Não acredito. Acredito no contrário. Acredito no Cruzeiro tentando já de cara e de saída e sem perder tempo resolver a parada. E aí cabe ao Corinthians ter equilíbrio, organização defensiva, alto grau de concentração para não tomar esse bendito desse gol muito cedo. E aí, à medida que o tempo for passando, as linhas vão se ajustando, o Corinthians vai começar a subir devagarzinho, sem se expor, e o Cruzeiro talvez não tenha a mesma energia para pressionar, não tenha a mesma energia e a mesma condição física para sufocar o Corinthians. São esquemas meio que espelhados. Eu acho que o Corinthians terá 2 jogadores mais adiantados quando ele atacar, e isso não vai acontecer toda hora, e o Cruzeiro chega com 3 meias e empurra mais à frente o Caio Jorge. Mas os esquemas são muito parecidos, com uma linha de 4 e uma linha de 3 de marcação, e depois, sem a bola, todo mundo recompondo e fechando as 2 beiradas, onde o Corinthians, para mim, tem 2 bons laterais. O Mateuzinho e o seu xará, o Matheus Bidu. Mateuzinho do lado direito e o Matheus Bidu do lado esquerdo. Não gosto do meio de campo do Corinthians. Eu acho que ele tem pouca intensidade, apesar de ter qualidade. Ninguém pode negar que o Maicon seja um bom jogador. Nem tampouco o menino, o Breno Bidon. Mas acho que eles, às vezes, não acompanham um ritmo alucinante e frenético como nós teremos aqui. Mas é uma grande decisão, é tudo igual. E a gente vai pra bola rolando agora com a explosão da narração esportiva do Rádio Brasileiro. Com os senhores. Valeu, Tigrão! Apita o árbitro! A emoção está de volta na Bandeirantes! E ele não perdoa, ele marca! Alô, torcedor, vamos nessa Copa do Brasil, semifinais, jogo de ida no Mineirão, bola rolando em BH e no rádio, na internet, só dá Bandeirantes. Corinthians com meias pretas, calções pretos, camisas brancas, detalhes pretos nas suas mangas. O Cruzeiro cabuloso com meias e calções brancos, camisas azuis com detalhes brancos nas mangas. Bola rolando à esquerda, o Corinthians possado com a sua defesa. O Cruzeiro ataca à esquerda no seu rádio e no seu dispositivo eletrônico. Lotado, completamente tomado o estádio do Mineirão. Vem Coringão, bola lançada à frente para Yuri Alberto, não teve domínio. Rasga Cássio, ex-Corinthians, 38 anos, tiro dali. Mas já estava marcado o impedimento do atacante corintiano de 18 gols do ano, hein, bebê? Tava um pouquinho à frente. Detalhe para essa bola. É uma bola personalizada da semifinal e é uma bola Nike amarela. Ela é toda amarela, tem alguns detalhes em azul, diferente do que se vem jogando no futebol brasileiro, que a maioria das bolas são brancas. Bola amarela para a semifinal da Copa do Brasil. Meio Corinthians pelo meio, vem com Maicon, seu capitão, abre a bola pelo setor esquerdo, vem Matheus Bidu, toca a bola para Memphis Depay devolveu com Bidu, levanta na boca do gol no segundo pau, mergulha de cabeça, Vidalba vem para tirar, rebote, volta pelo meio de campo, bate na bola, Kenny Arroio, o equatoriano ajudando o setor defensivo, ele tira a bola dali, volta para a equipe do Corinthians, pelo setor esquerdo do campo, tá parado o jogo, hein? Daronco, tá lá o gaúcho apontando uma falta, sinalizando a bola para a equipe do Cruzeiro, é isso, bebê? Exatamente, falta no defensor do Cruzeiro, né? Os jogadores estão conversando por ali, não tem pressa para fazer a cobrança. E que festa linda faz a torcida do Cruzeiro no Mineirão, que lotou, mais de 60 mil ingressos, tem torcida do Corinthians também, mas a festa é muito bonita no Mineirão, Roger Williams. 9 títulos da Copa do Brasil em campo nessas semifinais, 6 vezes ganhou o Cruzeiro,
3 vezes ganhou o Corinthians, 3 vezes o Timão, 6 vezes o Cruzeiro, 9 no total. E vem Cruzeiro, bola pela ponta esquerda, lançado o Kaique, raja com ele. Mateuzinho de cabelo platinado, mete pra fora, arremesso lateral na ponta esquerda para bater o Cabuloso. 2 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0. Você está na Rádio Bandeirantes Campinas. Toma distância para fazer a cobrança, Caio Jorge. Caio Jorge, grande ídolo da equipe do Cruzeiro na atualidade. Entrega para Matheus Pereira, não menos ídolo. É um cara que brilhou muito no Campeonato Brasileiro na campanha da terceira colocação da equipe mineira. Vem Fabrício Bruno tocando a bola, entregando na pelo setor direito, vem com o William. Recolheu a bola para Fabrício Bruno, tocou a bola para Cássio. Cássio vai dominar, tem que bater na bola, bateu de perto da canhota, quebrando para o câmbio de ataque, levantando o time do Cruzeiro. Sobre a cabeça lá atrás, Gustavo Henrique para tirar pelo time do Corinthians. Volta no meio de campo, recolheu o capitão Lucas Silva, abriu pelo setor direito, vem com o William. Recolheu, levantou a cabeça. No recolhimento ele tocou a bola para Matheus Pereira, tentou de calcanhar a bola para o capitão Lucas Silva, não consegue. Retoma o Corinthians, vem na resposta. Memphis é lançado, lá vem o holandês. Ele parou, a bola tocou, rasteirinho, apareceu Breno Biron, devolvendo para Memphis. Atenção pelo setor esquerdo, pediu a falta, o Arthur deixou o lance seguir. Vem com Bidu, Bidu com Memphis. Lá na ponta esquerda vem Coringão. Tocou essa bola à frente, tentou passar o Maicon, não passa, retoma o time do Cruzeiro, mas errado. Vem Carrídio, retomando a posse para a equipe do Corinthians. O Timão vai apertando na saída do Cruzeiro, vai dificultando a Raposa. A bola já está no campo defensivo, vem Coringão aqui atrás, recomeçando o jogo com André Ramalho. Experiente zagueiro do Corinthians, retrocedeu a hora para Hugo Souza, 1,96 m. Não tomou nenhum gol nessa Copa do Brasil. Toca a bola para Bruno Bidon no campo defensivo, descarregou, soltando a bola pelo meio para Martínez. Martínez abriu pelo lado esquerdo do campo, vem Timão, vem Breno Bidon, rolou a bola na boca do gol, corta o zagueiro, mete pra fora. Vidalba mete pra fora no Timão aí na pressão no começo do jogo, bebê. O Vidalba não quis saber de brincadeira e tem mais Corinthians no ataque nesse primeiro tempo. Desktop é bicampeão com a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Agora pela direita, Coringão, a bola escorada, Carrídio vem, vai levantar na boca do gol, subiu de cabeça para tirar Fabrício Bruno, volta o rebote para o Corinthians. Atenção, Mateuzinho rolou pelo meio, tem a chance de bater pro gol. Atenção, Maicon, o capitão abriu pela ponta esquerda, Bidu cruzou na boca do gol. Fabrício Bruno de novo, uma blitz do Corinthians, de novo Carrídio, olha o peruano, ajeitou a bola pela direita para Mateuzinho, levantou na marca do pênalti, subiu para tirar dali. Vidalba passou, sobrou, Bidu a bomba, tira Bruno. Bota pra escanteio, o Coringão avassalador do começo, hein, bebê? É, e chegando pela esquerda com o Bidu, que já passou pela equipe do Cruzeiro, né? Jogador perigoso que tá há 3 temporadas no Corinthians. Tirou o Fabrício Bruno, Leonardo Jardim olha com uma cara de desconfiança. Escanteio lado esquerdo, Memphis Depay na bola. Bola parada, Depay vai para a cobrança. Memphis está preparado, de lá pra cá, eu insisto, repito, o gol é o gol da direita, você em casa imaginando, no seu rádio, no seu dispositivo, é semifinal de Copa do Brasil, 5h40, tá lá o Daronco, tá pedindo para que a galera não se encoste, não se empurre. FIFA desde 2015, Daronco com esse tamanhão, ele bota medo, ele impõe mesmo. Alô, Alexandre Pereira Silva tá comigo no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Cobrou Memphis, o desvio no primeiro pau, defendeu Cássio! Quase o Corinthians na rede, insiste, Carrídio, drible bonito, lindo, e Matheus Pereira entrou, bateu pro gol, segundo pau, vai fazer o gol, bateu pra fora! Quase o Memphis, voltou pra Carrídio, levantou no segundo pau, sobrou pra Bidu, furou na primeira, ajeitou a bola um pouco mais atrás, vai dominar Martínez, colocou na grande área, Matheus Pereira de cabeça pra tirar, volta o rebote, Timão na insistência, Mateuzinho rolou forte demais, Carrídio vai tentar pegar, mas pegou, o seu adversário derrubou o Kaique. Falta para o Cruzeiro para dar uma respirada. Que é isso? Avassalador demais o Corinthians no começo, Beretta. Parece que tá jogando em casa, né? E o Cássio, ex-jogador, ídolo do Corinthians, acabou salvando agora a equipe do Cruzeiro. Uma bola na pequena área que ele tirou praticamente em cima da linha, fazendo milagre. Blitz total do time corintiano, pressão do Corinthians. E agora o Cássio cai no chão para dar uma esfriada, sente o bom momento do Timão. O jogo tá tudo igual, 0-0 no início de primeiro tempo no Mineirão. Mas foi um milagre de São Cássio, que agora defende as cores do Cruzeiro. Avassalador demais o Corinthians no começo do jogo. Não se esperava isso, senhoras e senhores. Mantenha as caixas d'água cobertas e protegidas com telas Sanasa.
e você, juntos contra a dengue. Você está na Rádio Bandeirantes Campinas. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 7h20, primeiro tempo. Mineirão, tudo igual. Corinthians e Cruzeiro, Cruzeiro e Corinthians 0x0. Alô, Nalu Boer, tá lá em Americana acompanhando. Deixa o like aí na Lu, junto com o Pedrão, que é palmeirense. Na Lu é São Paulina. Você acha que a torcida lá não é pro Celeste, hein? Você acha que a torcida lá não é pro Cabuloso? Que vem para o contra-ataque, bola lançada na ponta esquerda, forte demais. Correu, mas não pegou o Caio Jorge na primeira descida do Cruzeiro. Bem a defesa do Hugo Souza, hein, bebê? Exatamente, o Hugo Souza estava esperto da bola, né? E o passe foi muito esticado para o Caio Jorge. O Cruzeiro timidamente chegando, mas até agora quem manda no jogo é o Corinthians. 0x0 na primeira etapa. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue 19-3273-3760 em Campinas. Daronco dando bronca, hein? Pra variar, dando bronca ali. É falta para o Corinthians ou só lateral? É falta para o Timão bater. André Ramalho vai tomando licença para fazer a cobrança. Não, é lateral mesmo. Na indefinição, Daronco apontou por último que é lateral. É manual que Mateuzinho vai para a cobrança. Corinthians com 80% de precisão dos passes, 68%. Cruzeiro, Corinthians realmente jogando um fino da bola no começo do jogo. Inversão de bola para Matheus Bidu. Ex-Guarani e ex-Cruzeiro também. Ele já traz a bola para Gustavo Henrique, domina. Jogador camisa 13 do Corinthians vai virar para o seu companheiro de zaga, que é o André Ramalho no campo defensivo. Aperta Caio Jorge. Tenta sair o Corinthians pela direita, a bola com o Carrillo. O Cruzeiro vem apertando para roubar. Já rouba e desce para o jogo mais uma vez. Se ajeita o time do Cruzeiro, dono da casa com o Kaique. Ele traz a bola para Vedialba, toca para Fabrício Bruno no campo defensivo. A equipe comandada pelo português Leonardo Jardim. Placar de 0x0, estamos com 9h30. Lançamento na ponta esquerda. Lá vem o equatoriano. Arroio colocou na grande área. Matheus. Chega André Ramalho para tirar. Ele tirou o rebote, voltou para a equipe da casa. Lucas Silva ajeitou. Bela jogada. Caio Jorge entrou na área, bateu. Bate em cima do corintiano. Michael intercepta imediatamente. O Caio Jorge pediu um possível pênalti. O Daronco dá risada e vai lá falar: o KJ, calma aí, KJ. E na sequência desaba o Martínez. Tá caído agora, quase o Cruzeiro chegou na individualidade do KJ, hein, bebê? Foi a primeira boa jogada do Cruzeiro, só que o Caio Jorge, ele que fez inicialmente, a origem da jogada foi muito bonita, né? Dando um chapéu de costas, mas aí ele se empolgou, foi chutar de fora da área, a bola desviou no jogador do Corinthians e saiu macia pro goleiro Hugo Souza. E o que aconteceu? Ele pediu um toque de braço, que não aconteceu. Tá reclamando até agora. Boa jogada do Cruzeiro, 0x0, tá empatado o jogo. 0x0, empatado o jogo, já vou pro giro. Hugo Souza vem com ela dominada, sai jogando pelo time do Corinthians. Placar de 0x0, 10 minutos e sai jogando errado o Coringão. Lá vem o Cruzeiro, passou essa bola do Matheus Pereira. Ele vai, pegou a bola, atenção, insistiu. Meia-lua, bateu pro gol, defendeu Hugo Souza. Olha os goleiros aparecendo, a gente já previa isso, hein, Breno? Ai, que defesa do Hugo Souza, né? Não pode dar um vacilo desse a defesa corintiana. Deixar o jogador do Cruzeiro cara a cara com o Hugo Souza, dá nisso, né? Um passe errado da esquerda do Bidu, e quando o jogador do Cruzeiro fica cara a cara com o Hugo Souza, cresce o goleiro corintiano, desperdiça a melhor chance do jogo o Cruzeiro. Salva o Corinthians, Hugo Souza, 0x0. Uma sequência de erros na defesa do Corinthians, quase o Cruzeiro na rede. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 11h32, primeiro tempo, semifinal do Campeonato da Copa do Brasil. Mineirão 0, Cruzeiro 0, Corinthians, Edu. Olha, Champions League hoje no Santiago Bernabéu, Real Madrid 1, Manchester City 2. O Rodrigo com Y e Santos marcou pro Real Madrid, e o Endrick de cabeça no travessão, quase no final, empata pro Real. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, 12 minutos. Que jogo é esse no começo, hein, Tigrão? É um jogo maravilhoso. O Corinthians fez um início surpreendente, eu não esperava. O jogo
acabou mudando o seu eixo de expectativa pré-partida. O Corinthians subiu as linhas, poderia ter feito o gol, tocando em progressão, verticalmente, usando as beiradas. Na bola parada, poderia ter feito o gol, numa cobrança de primeiro pau do Memphis Depay. Agora o Cruzeiro já equilibrou, só que o Corinthians com a bola joga, lá vai. Vai Corinthians para o campo de ataque, 12:55. O Corinthians com a bola dominada é outra história. Ramires lançou pela direita. Memphis tentou o lançamento, perna direita, ele preferiu chutar. Passa a esquerda no gol. Bate no poste pelo lado de cima, no suporte da rede. Olha o Corinthians aí quase no primeiro gol, bebê. Deu um presente agora o Cruzeiro pro Corinthians, e quando a bola sobra pro Memphis Depay, tem que ter uma marcação especial em cima dele. E é claro, ele teve espaço, chutou de fora da área, arriscou, ele que chuta bem. A bola passou próxima do ângulo esquerdo do goleiro Cássio e se perdeu pela linha de fundo. Desperdiça a chance o Corinthians, 0-0. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsicha Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Alô, Carlos Matozinho, tá comigo, tô contigo, tá aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Quase 300 pessoas em uma das lives, 74 likes, dá pra chegar a 100. A nossa meta de likes é de 100 likes. Deixa o joia pra mim nessa transmissão especial no timaço do Carlos Batista de Campinas para o mundo. 14 minutos, bola recuada para o goleiro Hugo Souza. Ele recolhe na perna direita, sai jogando com o André Ramalho. Olha o time do Corinthians aí, semifinal, 9 títulos em campo. A decisão, o jogo que vai valer mesmo é domingo que vem. Próximo jogo vai ser na Arena Corinthians. Jogo de volta, 18 horas na Neoquímica Arena. Amanhã, a Rádio Bandeirantes transmite para você. 8 da noite, Vasco e Fluminense em rede com a Rádio Bandeirantes São Paulo. Tenta sair pro jogo o time do Corinthians. Bola forte para o Mateuzinho. Bola forte, saiu de graça para a equipe do Cruzeiro. O Mateuzinho reclama com o defensor que deu passe errado. O Cruzeiro vem se armando. Vidalba toca a bola para Fabrício Bruno. Vai triangular com todo o seu setor defensivo. Bola com o William. Recolheu no setor direito do campo defensivo. Volta com Fabrício Bruno. Esse com Vidalba. Vai encostando aqui pedindo a bola o Lucas Silva. Ele preferiu tocar um pouco mais à frente. Aqui pelo setor esquerdo. Lá vem o Cruzeiro. Lá vem a Raposa pelo setor esquerdo do campo. Dominou. Atenção pelo lado esquerdo. O Kaique devolveu a bola para Matheus Pereira. Levantou a cabeça. Tem Memphis ao seu lado. Ele prefere tocar a bola passando para Fabrício Bruno. Todo o Cruzeiro no campo de ataque. Trabalhando a bola agora com o William. Recolheu. Voltou atrás para o zagueiro Fabrício Bruno. Empurra para Vidalba. É que o Corinthians adianta a sua última linha. Empurra o time do Cruzeiro para trás. O Cruzeiro agora vem se armando. Vem com Fabrício Bruno. Rolou essa bola pela direita. Atenção. Pegou a bola à frente pro gol. Chuta forte. Matheus Pereira. Bateu na zaga do Corinthians, volta o rebote, tá na grande área, pra lá, pra cá, tentou fazer o chute em Kenny Arroio, vem bem o Corinthians do desarme agora, contra-golpe, lançado, Yuri Alberto vai pra infiltração, pode ser o primeiro, pisou na grande área, fez um break, ninguém apareceu, agora sim aparece lá no segundo pau o Memphis, quando foi tocar, foi desarmado de cabeça pelo William. Gente, esse jogo é lá e cá, hein, Breno Beretta? Parece handball. É cara de jogo grande. Tanto é que são 9 títulos em campo. Olha o Corinthians no ataque. Bidu na ponta esquerda, levanta Fabrício Bruno pra tirar dali. Cuidar bem do seu dinheiro, é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca 16,5, primeiro tempo. Copa do Brasil, semifinal, jogo de ida em BH, Cruzeiro e Corinthians 0-0. Alô, torcedor convocado pelo Batista, estamos nós aqui empunhando esse microfone forte do Rádio Esportivo do Brasil. Bidu disputa com o William, vem Coringão pela ponta esquerda, olhou para um lado, tocou para o outro, deixou essa bola um pouco mais atrás para Breno Bidon, o jovem jogador do Corinthians de 20 anos. Vem fazendo a inversão de jogo, soltando a bola para Mateuzinho, matou bem na caixa, desceu no gramado, empurra a bola para o setor defensivo, recomeçando a bola com André Ramalho. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Bidon de 51 jogos, hein, Breno? Como se transformou esse jovem
um jogador importante para o Corinthians, 51 jogos na temporada. E é um jogador que já desperta o interesse de clubes europeus. Eu tenho certeza que já ele vai estar jogando na Europa, porque é um jogador de muita qualidade, ainda tem muito a crescer, mas que vem chamando a atenção com a camisa do Corinthians, muita personalidade. Verifique o acúmulo de água em vasos e plantas. Sanasa e você juntos contra a dengue. Vem Cruzeiro aí, Matheus Pereira tentou toque de letra. Melhor para o Corinthians que retoma com Martínez. Martínez atrás com André Ramalho. Ramalho tocou pela direita com Mateuzinho. Foi acossado pelo Kenny Arroio. A bola sobrou espirrada para o goleiro Hugo Souza. Ô Tigrão, 18 minutos, jogão grandão. Mas é um jogo que não pode errar nem um minuto, que os caras estão ligados nos 480 volts, hein, Tiger? É verdade. Jogo muito bom. Só que agora ele começa a entrar naquele ritmo que a gente imaginava. O Corinthians já teve 2 contra-ataques, não aconteceu nada de positivo, porque o Yuri Alberto é um jogador muito importante na velocidade e na conclusão, mas tecnicamente ele é limitado. O Memphis serviu e se projetou, era só devolver que sairia o gol, devolver direito. Ele devolveu, Yuri Alberto, devolveu errado. Então agora o jogo começa a cair num ritmo, numa estratégia dos times que são próximos daquilo que a gente imaginava que fosse acontecer. O Cruzeiro mais propositivo e não aquilo que aconteceu nos primeiros 6 minutos, onde quem propôs foi o Corinthians. Agora o Corinthians já puxa um pouco as linhas, já fecha os espaços, só que com a bola inteligentemente não abdica de jogar. Sai em velocidade. Quando sobe com 5 ou 6 jogadores. Então, mas nesse momento, o Corinthians já não marca mais pressão na saída de bola. Já marca mais próximo do meio-campo. Ou seja, puxou as linhas para trás. E o Cruzeiro, claro que vai começar a meter pressão. Claro que vai tentar sufocar, mas o Corinthians está muito bem posicionado. E num contra-ataque aí em cima do Yuri Alberto, ele pode chegar ao gol. Mas nesse momento, já na casa dos 20, o jogo entra num ritmo que a gente projetava. E não naquela surpresa dos primeiros 6 ou 7 minutos, quando o Corinthians realmente parecia que estava jogando dentro dos seus domínios e meteu uma pressão louca para cima da Raposa. Jogo mais truncado nesse momento. Toque de 20 minutos. Elton Grimaldi na mesa de som, marca comigo com Lucas Pessoa no YouTube, timaço do Gil Kleber. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 20 minutos. Primeiro tempo. No Mineirão, 0 Cruzeiro, 0 Corinthians, Edu. O Caio Jorge, o 19 do Cruzeiro, é artilheiro da Copa do Brasil com 5 gols e foi artilheiro do Brasileiro com 21, total 26 gols e 8 assistências em 2025. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tá muito bem marcado o KJ, bem, boa informação do Edu Pinheiro. Essa revelação do rádio brasileiro. Quase 21 do primeiro tempo. Bola recuada no campo defensivo para Gustavo Henrique na equipe do Corinthians. Ele aciona Hugo Souza. Uniforme inteiro laranja para o camisa número 1 do Corinthians, 1,96 m. 26 anos. Goleiraço, não tomou gols na Copa do Brasil ainda. Como também Cássio, de 38. Ex-Corinthians, agora no Cruzeiro, também não tomou gols. Breno Bidon, que boa inversão. Lá vem com o Nigão. Carrijo meteu no segundo pau. Yuri Alberto vai fazer o gol. Rolou Memphis, tocou de cabeça. É gol! É gol, 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 é gol. Do Corinthians! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Memphis, camisa 10! Nossos corações. Memphis Depay, o holandês, o craque, ele não perdoa. Memphis marca e cala o gigante da Pampulha.
na marca de 21 no primeiro tempo. Carrijo levanta, Yuri Alberto serve de cabeça, Memphis Depay. Ele cabeceia, Cássio batido. Ele dá tempo a dele complementar de perna direita. A bola pro fundo do gol do Cruzeiro. Fatal, letal. Esse holandês é o tal. O Corinthians cala o Mineirão. Corinthians na frente na decisão. Corinthians 1, Cruzeiro nada. O que vale é o detalhe. Conta aí, Breno Beretta. O detalhe é que a jogada começou um pouco depois do meio-campo, com o próprio Memphis ao lado do Breno Bidon. E que passe para o Carrijo na esquerda, né? Um cruzamento perfeito. Escorou de cabeça o artilheiro Yuri Alberto, deixando o Memphis só para ajeitar de cabeça do lado do Fabrício Bruno e tocar para o fundo das redes do goleiro Cássio, que já estava no chão. Memphis Depay tem o faro do gol. E olha que falha do zagueiro Fabrício Bruno, hein? Que estava há pouco tempo sendo lembrado pela seleção brasileira. Toma o primeiro gol da Copa do Brasil, o Cássio, e também o Cruzeiro. Abre o placar o Corinthians com o craque Memphis Depay. Agora Corinthians 1, Cruzeiro 0 em pleno Mineirão, Roger Williams. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, diz aí Tigrão. 1-0 Corinthians, calando o gigante da Pampulha. É calando quase todo mundo, mas tem muito corintiano fazendo uma festa impressionante. É muito bom o número de torcedores do Corinthians. E claro que deu aquele frio na espinha agora, mas veja, na minha última intervenção a gente dizia, o jogo entrou na normalidade. Agora o Cruzeiro já sobe e o Corinthians vai ser reativo, e foi. Agora o toque do Bidon para a entrada do Carrillo pelo lado direito foi sensacional. E a defesa do Cruzeiro estava toda aberta. Por quê? Porque o Cruzeiro tinha subido e errou o passe no campo de ataque. O Corinthians retomou e aí no toque do menino, do Breno Bidon, ele pegou tudo desarrumado e o Carrillo livre pelo lado direito. E aí tava toda torta a defesa do Cruzeiro, contra-ataque, tá? Ou no contra-ataque, muito veloz, mas o toque de primeira do Breno Bidon matou uma possível reorganização da defesa do Cruzeiro. E aí foi muito inteligente o Yuri Alberto, ele não tinha o ângulo para cabecear direto pro gol. Ele cabeceou para trás, ou seja, escorou, fez o pivô, escorou para trás pro holandês que cabeceou para fazer o gol. Ela ia pro gol, desviou ainda no Fabrício, e sobrou para ele só empurrar com o pé, com o Cássio já fora de combate, porque ele já tinha se projetado para tentar evitar a cabeçada. Estratégia perfeita do Corinthians, começou dando um susto no Cruzeiro, depois baixou um pouquinho, trouxe o Cruzeiro e saiu na frente. Tudo indefinido, claro, muito jogo pela frente. E agora vamos ver como é que o Cruzeiro, psicológico e emocionalmente, reage, tendo tomado um gol que ele não esperava tomar no primeiro tempo. E aí vem apertando pela direita, corta bem a zaga do Corinthians, tira Matheus Bidu, afasta o período ali, a lateral da ponta direita para bater o time do Cruzeiro. 26, 1-0 Corinthians, Memphis fez 1-0 para o Timão. Torcedor do Cruzeiro assustado, o Timão veio com tudo no começo do jogo. Aí vem Matheus Pereira, vira o jogo, entrega aqui na cabeça, anda o grande ciclo pelo lado esquerdo para Vidalba. Ele meteu na ponta direita na devolução para William, chegou, driblou, chegou, rasgando o Breno Bidon por baixo. Um bicão à frente tentando buscar ao Memphis Depay. Ele empurra o jogador do Corinthians, do Cruzeiro, empurra o Fabrício Bruno. Falta de ataque, é bola para a equipe do Cruzeiro bater. Pelo menos eu acho que ele deu a falta de ataque, hein, bebê? Ele deu a falta e o Cruzeiro cobrou rapidamente. Agora um detalhe até pro Tigrão comentar. Nessa bola que o Memphis Depay foi de cabeça, o Memphis é bem mais baixo do que o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno vai dividir uma bola de costas, nem olhando pro Memphis, e perder do jeito que ele perdeu. Ó, se ele jogar
pelada com a gente no fim de semana e fizer isso daí, a gente tira ele do time. Este é o bebê, nosso craque da Band. E vem Cruzeiro, olha o cabuloso, direita, levanta a bola, Christian, passa por toda a extensão da grande área, vai pra fora, arremesso lateral, setor direito pro Corinthians bater no campo defensivo. Alô, Luiz Felipe, tá acompanhando a gente em Minas, é torcedor do Cruzeiro. Boa noite, Roger, bora meu cabuloso e bota aqui várias raposinhas. Mas o Timão tá vencendo o placar de 1-0, gol de Memphis Depay. Este é o futebol da Bandeirantes com aroma das ervas. Linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Abre a bola para Kaique pelo centro esquerdo do time do Cruzeiro. Triangula a bola soltando para Matheus Pereira. Bolão na ponta esquerda. Arroio vai para infiltração. Fez o break para cima da marcação. Rolou na entrada da área. Matheus Pereira. Achei que foi atropelado. Falou que não, Anderson Daronco. O Cruzeiro mesmo assim fica com a posse da bola. Com a bola dominada aqui no campo de ataque. Christian tá pedindo pelo setor direito. Tocou a bola para ele. Christian tem a presença também do William. Empurra a bola um pouco mais para o William. Desequilibrado, consegue fazer o cruzamento. Bate em cima do Breno Bidon. Ganha arremesso lateral na ponta para a equipe do Cruzeiro. Você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas. Desktop, plano de celular para você. WhatsApp, Waze, ligações ilimitadas a partir de R$ 39,99. Desktop.com.br. Domina Lucas Silva, ponta direita, rolou para o William. Triangulou legal, rolou na boca do gol, pintou o empate, rolou, Arroio, mergulha, Hugo Souza! Segura firme o camisa 1 corintiano, Beretta. O Arroio tinha espaço, né? Ele poderia ter levantado a cabeça e tocado essa bola um pouco mais aberta. Ele tocou fechada, tranquila, nas mãos do goleiro Hugo Souza, que só agradeceu. Desperdiça a chance o Cruzeiro de empatar. Corinthians está vencendo 1-0 no Mineirão. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue 19-3273-3760 em Campinas. Pegaram Martínez, hein? Jogo parado. O venezuelano de 1,86 m está lá estatelado, como diria o grande Januário. Tá lá um corpo estendido no chão, Beretta. Pra mim, o jogador do Corinthians deixou o pé e o Anderson Daronco não viu. Os jogadores estão reclamando bastante do Corinthians, o banco do Corinthians está todo de pé. Realmente foi falta e o árbitro nem tchum, né, Tigrão? Não, foi falta sim e foi por cima da bola, hein? Eu não sei, ele não deu nem falta, ele vai dar lateral pro Cruzeiro. Eu acho que o VAR não vai chamar, mas foi por cima da bola. Agora o Daronco sai do bolo, vamos ver o Hugo Souza tá caído. Tá ali, ele é obrigado a parar. Foi mal o Daronco nessa. Não sei se era lance pro VAR chamar, não. Olha lá, ele já manda jogar. Mas ele tinha que ter dado pelo menos a falta. Pelo menos a falta, no mínimo. Foi o Arroio. Chegou com o pé alto em cima do venezuelano número 70 do Corinthians, o José Martínez. Começa a se perder no jogo o Daronco. Tá caído o Hugo Souza, foi lá, chamou a atenção do Hugo, não marcou essa falta. Sequer marcou a falta no lance que poderia talvez requerer a atuação do VAR pela primeira vez no jogo de Rodrigo D'Alonso Ferreira de Santa Catarina. Bola está rolando mais uma vez com o Cruzeiro no campo de ataque, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 31, primeiro tempo. Pegaram sem bola o Matheus Pereira, eu falei que ele perdeu a mão do jogo. Uma falta mais séria na ponta direita para o Cruzeiro e depois sem bola pegaram o Matheus Pereira. O jogo vai descambar, já vai falar no Breno, porque agora eu fecho o giro no Mineirão. 1 para o Cruzeiro. Aliás, 1 para o Corinthians, 0 para o Cruzeiro, Edu. Copa Intercontinental, hoje no Catar, Flamengo 2, Cruz Azul do México 1, 2 de Arrascaeta. Sábado, 2 da tarde, Flamengo e Pirâmides do Egito. E o vencedor pega o Paris Saint-Germain na grande final. Tem futebol na Bam Bam Bam. E aí, Breno? Yuri Alberto pegou sem bola só nas pernas do Matheus Pereira. E é claro que o time do Cruzeiro inteiro foi reclamar.
O árbitro, na minha opinião, aplicou a lei da compensação, né? Ele não deu lá pro Corinthians, agora, na verdade, ele tá dando a falta, mas não deu cartão. Ele deveria ter dado cartão, né, Tigrão? Deveria. Agora, o Cruzeiro tá reclamando um possível tapa do Maicon no Matheus Pereira. Mas o Matheus Pereira, ele tem que mudar de profissão. Tem que fazer teatro, novela, artes dramáticas. Não houve absolutamente nada. E o Cruzeiro sentiu o gol. Claro que vai meter uma pressão zona, mas está querendo apitar o jogo. Não houve nada, absolutamente nada nesse tranco. Ele deu a falta lá atrás. E aí o Cruzeiro reclamava de um lance sem bola do Maicon no Matheus Pereira. Nada, absolutamente nada. Tentando ludibriar a arbitragem, a Raposa Azul. Alô, Suelen Correia. Vai, Corinthians! Escreve ela aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, no chat. Manda mensagem aí, Suelen. Vamos, meu timão, os antipira. Escreve ela aqui. Alô, Suelen, um abraço pra você. 33. Tá caído ainda daquele lance anterior, o José Martínez. E também se encontraram depois, né? Ele tomou o Martínez empurrão, com né? o Lucas Romero, né? Tomou um empurrão do Lucas Romero, o árbitro tá lá só na conversa. Se ele tivesse aplicado cartão desde o início daquela outra jogada e agora também, nada disso teria acontecido. Ele tá muito na conversa, tá conversando, dando bronca no Maicon, no Lucas Silva. Ele tem que aplicar cartão, senão ele perde a mão como ele já perdeu parte do jogo agora. Vamos ter muitos acréscimos no primeiro tempo, porque a falta sequer foi batida ainda, senhoras e senhores. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Falta para o Cruzeiro. Matheus Pereira é jogar ensaiada, ele fez isso com outro jogador. Parte de perna esquerda, levanta lá no segundo pau, forte demais. Acompanhou o zagueiro do Corinthians, o goleiro também. Ela saiu em tiro de meta para bater o timão do povo. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site, app. Abra sua conta. Tá faltando pouco para 100 likes em nossa meta no primeiro tempo. Deixa o joinha para mim. Fortalece a Band Campinas aí, meu irmão. Ô, Roger. Diga. Se a gente chegar a 100 likes, o Tigrão vai começar a tomar, ele me falou, o mesmo whey protein do árbitro Anderson Daronco. A partir de amanhã, ele já vai na loja de suplementos e vai comprar o mesmo whey protein do Anderson Daronco. Você já imaginou, Tigrão? Já depois dos 40, como ele tá agora, aparecer bombado de uma hora para outra. Aí todo mundo vai querer saber o suquinho que ele tá tomando. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 35, primeiro tempo. Mineirão lotado, completamente abarrotado. Corinthians 1, Cruzeiro nada. Com você aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, olha o chutão à frente, lá vem Coringão. Esta é a rádio mais ouvida de todo o interior de São Paulo, de grande parte do interior do Brasil. Agora de novo o strike, hein? Caído o Yuri Alberto. Ele se encontrou com o Vidalba, com o Fabrício Bruno, os dois em cima, um sanduíche de Yuri Alberto, hein, bebê? Ele tomou um empurrãozinho e é claro que tá valorizando, né? Que ele sente que o Cruzeiro tá crescendo no jogo, tá fazendo uma certa cera. Final de primeiro tempo, o Corinthians tá vencendo, tá bonito no placar no Mineirão. 1-0 pra cima da Raposa. Vidalba vai se levantando com certa dificuldade, o argentino da zaga do Cruzeiro. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. 36, jogo fica mais parado do que em movimento nesse momento. Nem parece aquele jogo eletrizante no começo do jogo. A TV mostra o lance em detalhe agora para ver se houve algum tipo de exagero dos jogadores. Foi uma capotada, né? Um acidente de trabalho, ao meu ver, tanto que o Daronco já dá sequência. Bidu com área dominada no campo ofensivo, rolou para Gustavo Henrique, um bicão levantando o Coringão para frente, para a tentativa do Yuri Alberto. Volta o rebote para Breno, lá pelo setor esquerdo, cai o Breno Bidon de novo. Desaba o Breno Bidon, pede uma falta, leva a mão no joelho direito. O jogo agora fica chato demais, hein, Tigrão? Um jogo de pegada, um jogo de simulações, um jogo de
de muita paralisação, hein, Tiger? O Corinthians agora não quer que a bola role. Esse é o expediente. Então valoriza, cai, fica no chão. Eu não gosto disso. Acho que o Corinthians fazia uma partida excelente, fez o gol, recuou demais e aí abriu mão de jogar. Só tá dando chutão pra frente. Só tá jogando a bola pro Yuri disputar lá com 3, 4 jogadores do Cruzeiro. Claro que sem a bola o Corinthians se fecha, tá bem posicionado, mas começa a praticar um antijogo que é válido. Eu não gosto, mas é válido depois dos 45 do segundo tempo. Nós temos 38 do primeiro tempo. E vamos lá, cá entre nós, hein? O gol saiu a 21h30. Depois do gol, não tivemos mais futebol. E o Cruzeiro, burramente, entra nessa catimba do Corinthians. E isso é bom para quem? Pro Corinthians. E pro Villalba é péssimo, porque acho que ele sentiu Postera, hein? Ah, sentiu sozinho, Tigrão. Ele tava num lance dominando a bola, o Memphis Depay foi em cima dele. Aí, pelo jeito que ele tocou perna esquerda, possivelmente uma contusão muscular. Tá mancando. Mas eu tô vendo o primeiro atendimento ali a ele, com muita aproximação de lente aqui. Eu vou dizer pra você que ele foi dar o passo e sabe o que aconteceu ou não? Teve uma beliscadinha no joelho. E foi naquele tombo dele com o Yuri. Aí ele levantou, tentou continuar. E aí o joelho, sabe aquela chicotada que dá? O joelho vai pra frente e volta. E aí às vezes o ligamento não volta. Ele rompe. Ou no mínimo ele se desfia. Há uma distensão. Vai ser atendido fora do gramado. Vamos ver. Tomara que continue. Mas ele, quando pisou no chão, fez uma cara de dor mais ou menos igual o Edson Souza chupando limão. Que não é uma imagem bonita. Seu negócio merece a melhor internet de São Paulo. Conheça Desktop Empresas. Acesse desktop.com.br. Você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Um abraço para você ligado no FM 85,7. Essa é a Bandeirantes. Que amanhã faz a sua tradicional festa de final de ano, juntando todas as rádios do grupo, juntando a TV, dando Band Multi, todo mundo. O Tigrão já não tá comendo faz 2 dias para poder filar a boia amanhã na grande festa de final de ano do grupo Bandeirantes Campinas. Bebê também vai estar nessa, né, Bebê? Todos juntos, estaremos nessa. Vamos ver se dá tudo certo. É uma chance de tentar comer lá alguma coisa, né, Roger? O que, por exemplo, Tigrão? Os hambúrgueres, né? Esfirra. Uma esfirrinha. Esse é o Tigrão. Esvazie garrafas usadas, elimine pneus velhos. Sanasa e você juntos contra a dengue. Olha o Cruzeiro na direita, levantada. Bola William, forte demais. Ela vai pra fora. Tiro de meta. Hugo Souza apenas acompanha. Tempo passa, a bola rola. Bandeirantes marca. 40 minutos. Primeiro tempo. Futebol mesmo, só no começo do jogo. Depois, jogo truncado, cheio de faltas, jogo amarrado e segue 1 para o Corinthians, 0 para o Cruzeiro, Edu. Olha, amanhã quem apita é Rafael Claus, de São Paulo. Rafael Claus apita 20 horas Maracanã, Vasco e Fluminense, a outra semifinal da Copa do Brasil. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes com você. Esse é o futebol da Bandeirantes. Você ligado comigo no Timaço do Batista. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Ô Roger, pois não. Aproveitar que o jogo tá meio frio, né, nesse final de primeiro tempo, Corinthians vencendo o Cruzeiro por 1-0. Hoje eu encontrei pela primeira vez o zagueiro Rafael Donato, que o Guarani contratou, veio do Novo Horizontino. Você sabe que o Rafael Donato, tamanho dele, ele carrega o Tigrão no colo. Eu tava pensando assim, fiquei olhando pra ele e falei, nossa, Rafael Donato carrega o Tigrão no colo. Você imagina o tamanho do Rafael Donato. Imagina o Tigrão no colo. Imagina o Tigrão no colo do Donato. A sorte do Bereta, sabe qual que é ou não? Qual? Não existe mais entrevista de vestiário embaixo do chuveiro.
Senão ele ia ver o tamanho da emoção. Ele ia ver o tamanho do Donato. Atenção, Coringão desce ponta direita, Carrijo estica essa bola, desvia a zaga do Cruzeiro, vai pra fora, achei que foi escanteio. O árbitro dá só o tiro de meta, Carrijo reclama com o Anderson Daronco, bebê. É, o Carrijo reclamando, e no lance anterior, quem reclamou bastante foi o Caio Jorge, que ele teria sido derrubado na entrada da área, e pra mim foi fora da área. Puxãozinho de leve do Gustavo Henrique, né? Mas pra mim não foi suficiente para uma falta. Reclamou o Caio Jorge, o árbitro não deu nada, segue o Corinthians vencendo 1-0. Yuri Alberto tocou pra Memphis, rasga lá de trás, Fabrício Bruno. E agora contra-golpe para o Cruzeiro. Matheus Pereira lançou na ponta esquerda do equatoriano. Arrodio dominou, vai pra cima, engatilhou na perna esquerda, bateu pro gol, fraquinho demais. Tranquilo para o Gustavo Henrique tirar de perna direita, hein, bebê? Ah, foi muito fraco, né? Chutou rasteiro, a bola nem chegou no goleiro. Ficou com a defesa do Corinthians, que espanou. Tem mais Cruzeiro no ataque. Já chegamos a 100 likes do primeiro tempo. Valeu, galera. Meta batida no segundo tempo. Tem mais uma meta pra você. Deixa o joia pra mim, que o bicho vai pegar no segundo tempo. Jogo de ida na semifinal da Copa do Brasil. Coringão que vem de empate com Juventude 1-1. Chega para essa semifinal só com uma vitória nos últimos 7 jogos do Brasileirão. Mas Copa é Copa. E o Corinthians é copeiro, sim senhor, tá vencendo por 1-0. O Cruzeiro tomou aquela saraivada no Santos por 3-0 da Vila. O Santos se salvou, o Cruzeiro estava com os 11 titulares poupados. Mas chega na Copa do Brasil também, não tinha tomado nenhum gol, assim como o Corinthians. Tomou primeiro agora uma campanha muito boa, inclusive eliminando o Atlético Mineiro na fase anterior. 44, tenta pela ponta esquerda, lançamento para Kaique. Foi forte demais, saiu, apenas acompanhou o Carrijo, deixou a bola sair. Lateral, bate o Corinthians aqui no seu campo defensivo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Já tem intervalo, Bandeirantes com Edu Pinheiro, com a participação do Super Tigrão, nosso comentarista do jogo de hoje, com lances importantes do jogo para você. Bandeirantes que anuncia para amanhã Vasco e Fluminense em rede, com a rede Bandeirantes de rádio, 8 da noite, Vasco e Flu, hein? E jogão de bola, outra semifinal da Copa do Brasil. Matheus Pereira pega a bola, empurrado, Carrijo pegou. O Matheus Pereira na ponta esquerda aqui, falta Daronco, já pita e manda a seguir. Bate rapidinho o time do Cruzeiro, Fabrício Bruno já rodou a bola pelo setor direito com William. Encosta a Christian, é pra ele, dominou. Pegaram por baixo, o Bidu levantou, hein? Levantou o Christian, rapaz. Que beliscada, hein, bebê? É, e o Daronco hoje, pelo jeito, não trouxe o cartão, né? Porque ele não aplica de jeito nenhum. Já era pra ter aplicado aí uns 4 ou 5 no primeiro tempo. 45, tô de olho aqui no quarto árbitro, Fernando Nascimento Filho, que é do Pará. Para ver o acréscimo do primeiro tempo, certamente teremos bastante acréscimos nessa primeira etapa. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Alô, Gil Kleber, um help para nós. Help you, por favor. E só foi eu falar do cartão, hein? O Memphis Depay pegou o Matheus Pereira sem bola e o que aconteceu? Tomou o primeiro cartão amarelo do jogo. Deu aquela conversadinha com o Daronco, mas não adianta. Cartão amarelo merecido, o primeiro do jogo, e cartão pro Memphis Depay. Você é sensacional, bebê. Você conseguiu ver um cartão amarelo nisso daí, é? Consegui. O pessoal não imagina como eu consegui ver esse cartão. Você é demais. Mas viu o lance e viu o cartão, hein? Você é demais. Sensacional. Bom, e agora? E agora? E agora? E agora? Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue Campinas 19 3273 3760. Reta final do jogo, escanteio. Acho que é escanteio para o Corinthians. Tigrão vai narrar. O Cruzeiro tem escanteio pelo lado esquerdo. E está nela Matheus Pereira, pé trocado. Vai bater fechado contra o Hugo Souza. Fez ensaiadinha, batida em 2 tempos. A bola batida, cruzada, bate, explode. Nas costas de Memphis Depay, é outro escanteio para o Cruzeiro. Você ouve Bandeirantes Campinas, semifinal da Copa do Brasil.
Mineirão completamente lotado, outro escanteio, vem o Cruzeiro. Matheus Pereira, agora bateu direto. No bico da pequena área, bem posicionado na marcação. Chega Yuri Alberto, rechaça, divide e ganha o lateral para o Corinthians. Boa, Tigrão! No Mineirão, 47-30, primeiro tempo. Corinthians 1, Memphis Depay foi na rede. Raposa 0, Roger Williams. Mais 5. Vamos até 50, valeu, Tigrão, equipe é isso. Tigrão segurou as pontas lá, Gil Kleber já chegou aqui, já estamos novamente reconectados com as imagens do Mineirão. Placar de 1-0 para o Corinthians, 47-51, ele prometeu o jogo até 50, o Daronco. 44 anos, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, é FIFA desde 2005, fez 54 jogos no ano, 6 pela Copa do Brasil. Mostrou 255 cartões amarelos com esse do Memphis, uma média de 4.6, expulsou 19 vezes, marcou 13 pênaltis, números de Anderson Daronco, gaúcho fortão do futebol brasileiro. Fala aqui atrás com o Fabrício Bruno, recolhe, toca a bola soltando para Vidalba, tá tudo bem com o Vidalba, ele voltou pro jogo, deu uma firmada no golpe ali, hein, bebê? Só foi falar que agora ele foi recuar a bola com a perna esquerda pro Cássio. Ele colocou a mão no joelho de novo, ele sentiu de novo, tá mancando. Eu não sei se vai dar pra ele no segundo tempo não. Olha o Cruzeiro. Talvez não volte. Vem Christian, abriu pelo lado esquerdo no campo, linda finta, Kaique, pisou na área, já saiu dela, rolou aqui na entrada da grande área, ajeitada a bola pela direita, chegou o William batendo cruzado, quase o Cruzeiro empatando o jogo. Volta o rebote pela direita, Cruzeiro vai apertando, tem jogo ainda no primeiro tempo, restando um pouco mais de 5 minutos. Essa é a marca de 49, vai bater pro gol. Matheus Pereira bateu, se esforçou todo para tirar. Maicon no carrinho, tirou, voltou, rebote para ele. Matheus Pereira de novo, ajeita pelo setor esquerdo, aperta na marcação. Martinez vem para cima, mas tenta roubar, não consegue. Dominou, Kaique ganhou pelo lado esquerdo, rolou na boca do gol, tenta o cabeceio e não consegue. Caio Jorge. Bola colocada para fora, arremesso lateral, pressão do Cruzeiro. 49 minutos, você está na Rádio Bandeirantes Campinas. Deixa o like para mim, deixa o seu joia para mim, faça como o Matozinho. Deixa aí o seu joia e fortalece a amizade. Trabalho especial da Rádio Bandeirantes Campinas para você. Dominando pelo lado esquerdo do campo, o time do Cruzeiro vem com o Lucas Silva. O capitão descarrega atrás para Vidalba. O argentino faz um passe curtinho aqui à sua frente pro domínio do Lucas Romero. O argentino vira o jogo, entregou no setor direito com o William. O William abriu a frente para Kenny Arrodio. Kenny Arrodio soltou para Matheus Pereira, tentou de primeira, deu errado, voltou para ele, a bola grudou em seus pés, abriu para Kaique, lado esquerdo do campo, lá vem Cabuloso, perna esquerda, levanta no segundo pau, tentando buscar o Caio Jorge, tira a zaga alvinegra, rebote, volta para ele de novo, Matheus Pereira, perna esquerda, bateu fechado, tira a zaga do Corinthians, escanteio Cruzeiro na reta final do jogo, hein, bebê? E quem sabe agora, o último lance do primeiro tempo, escanteio lado direito, e o Dorival tá bravo, hein? Dorival tá bravo que vai bater o escanteio. Matheus Pereira na bola, ele tá dando mais um de acréscimo. Vai até 46, Dorival quase vai pra cima e degola o quarto árbitro Fernando Nascimento, filho do Pará. Escanteio Cruzeiro, tá valendo. Partiu, levantou, subiu, André Ramalho pra tirar. Daronco, não se complica, meu amigo. 5:45. Ele prometeu até 46, não vai terminar. Quem tem juízo tem. Quem tem medo, mostra o meio de campo e bota um ponto final no primeiro tempo, Anderson Daronco. Vitória maiúscula por enquanto do Corinthians. 1 para o Timão. Memphis Depay aos 21, 0 para o Cruzeiro, Edu Pinheiro. Grande narração, vibrante, Roger Williams. Ô Breno, me dá 2 destaques, por favor. Um da Ponte e um do Guarani. O Guarani hoje contratou goleiro, é isso? O Guarani contratou Fernando Miguel, Edu. Anunciou Fernando Miguel, goleiro bugrino. Novidade aí, jogador que vai fazer parte da temporada 2026. E eu trouxe com exclusividade na Rádio Bandeirantes que o Maranhão, atacante, centroavante, vai ser contratado pelo Guarani. Ele só não assinou, já está em Campinas. Então o centroavante que chega para o Guarani é Maranhão. E a Ponte
Ponte foi julgada por conta da invasão dos torcedores na conquista do título da Série C e foi uma festa muito bonita, mas os torcedores invadiram o campo. O STJD entendeu da seguinte maneira: a Ponte vai ter que pagar 2 jogos de punição fora de Campinas na Série B do Brasileiro, os 2 primeiros jogos, 100 quilômetros de distância no mínimo de Campinas, do estádio Moisés Lucarelli, mais uma multa de R$50 mil, Edu. É 66, né? 66.700. Não, é verdade, porque tem outros detalhes, né, sobre outras coisas que aconteceram juntos, né, faixa, esse tipo de coisa. Então é 66, acrescentando tudo é 66. Bom intervalo, Breno. Valeu, Edu. Já o Tigrão comenta, hein? Vamos ouvir aqui uma defesa do Hugo, uma defesa do Cássio, primeiro do Cássio, né? Aí sai o gol do Corinthians, foi muito bem trabalhado aí, roubou a bola, meio de campo. Garrincha pega a bola, cruza, Yuri Alberto ajeita de cabeça para Mendes Pepai. 1-0, depois caiu demais, como disse o Tigrão, porque o Tigrão já comenta, hein? Por enquanto, 1-0, Timão! Rádio Bandeirantes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar, sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Cobrou Memphis, o desvio no primeiro pau, defendeu Cássio! Quase o Corinthians na rede, insiste, Carrillo, drible bonito, lindo, e Matheus Pereira entrou, bateu pro gol, segundo pau, vai fazer o gol, bateu pra fora! Quase o Memphis, voltou pra Carrillo, levantou no segundo pau, sobrou pra Bidu, furou na primeira, ajeitou a bola um pouco mais atrás, vai dominar Martínez, colocou na grande área, Matheus Pereira de cabeça pra tirar, volta o rebote, Timão na insistência, Mateuzinho rolou forte demais, Carrillo vai tentar pegar, mas pegou o seu adversário, derrubou o Kaique.
Falta para o Cruzeiro. 10 minutos. E sai jogando errado o Coringão. Lá vem o Cruzeiro. Passou essa bola do Matheus Pereira. Ele vai, pegou a bola. Atenção, insistiu. Meia lua, bateu pro gol. Defendeu o Hugo Souza. Olha os goleiros aparecendo. A gente já previa isso, hein, Breno? Ai, que defesa do Hugo Souza, né? Não pode dar um vacilo desse a defesa corintiana. Deixar o jogador do Cruzeiro cara a cara com o Hugo Souza, dá nisso, né? Um passe errado da esquerda do Bidu, e quando o jogador do Cruzeiro fica cara a cara com o Hugo Souza, cresce o goleiro corintiano, desperdiça a melhor chance do jogo o Cruzeiro. Salva o Corinthians, Hugo Souza, 0 Breno Bidon, que boa inversão, lá vem Coringão. Carrijo meteu no segundo pau, Yuri Alberto vai fazer o gol, rolou Memphis, tocou de cabeça, é gol! É gol, 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 é gol! Do Corinthians! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Memphis, camisa 10! Dentro dos nossos corações. Memphis Depay! Salve o holandês! O craque! Ele não perdoa! Memphis marca! E cala o gigante da Pampulha! Na marca de 21 no primeiro tempo. Carrijo levanta, Yuri Alberto serve de cabeça, Memphis Depay. Ele cabeceia, Cássio batido. Ele dá tempo a dele complementar de perna direita. A bola pro fundo do gol do Cruzeiro. Fatal, letal. Esse holandês é o tal. O Corinthians cala o Mineirão. Corinthians na frente na decisão. Corinthians 1, Cruzeiro nada. O que vale é o detalhe. Conta aí, Breno Beretta. Valdemir Gomes. Será que você viu o que eu vi também, Tigrão? Você viu o relógio juiz? Você viu? É? Vi. O segundo do Arrascaeta. Você viu? Gol! Olha o tamanho do relógio. Parece um despertador, né? Falei pra vocês, Uau. é bonitinho. Gol. É. Gol. C-O-A-L, gol. É, bacana, legal, mas, pô, ali não precisava nem de... que isso daí é uma comunicação que existe do chip que está na bola com o relógio. Você sabia disso, né? Sim, é o chip, exatamente. Uma espécie de Bluetooth ali, né? Passou já. Mas nem precisava, porque a bola entrou 1,5 m, né? Não, mas o zagueirão do México, do Cruz Azul, se projeta lá dentro do gol e puxa a bola de volta. Golaço do Arrascaeta que deu uma cavada. Você quer falar desse jogo ou quer falar desse outro aqui, Edu? O que você manda? Olha, não, só dizendo que o Arrascaeta recebeu um baita presente também no 1x0, hein, Tigrão? Brincadeira, nem acreditou, driblou o goleiro, faturou, mas não foi fácil, saída de bola errada, é aquele dinizismo, né? Sai tocando, não quero chutão. O Bidu fez 2 vezes no jogo de hoje. Agora aqui já voltando pro Mineirão. 2 vezes. Ele foi sair jogando e deu de presente e deu o contra-ataque com a defesa saindo. Felizmente, o Cruzeiro com o meio-campo que trabalhou mal a bola, com o Christian, com o Lucas Silva, com o Romero, que são marcadores, mas que sabem jogar, não se aproveitou. O jogo foi muito bom até o momento em que o Corinthians fez o gol a 21h30 do primeiro tempo. O Corinthians começou melhor, empurrou o Cruzeiro para trás, surpreendeu. Eu esperava um Corinthians mais conservador, mais atrás, mais esfriando, mais quebrando o ritmo do jogo, mas não. Ele meteu o fator surpresa a favor dele e começou a pressionar o Cruzeiro, que ficou meio sem entender o que estava acontecendo, e o Corinthians poderia ter feito o gol muito cedo, a 3 minutos. Esse expediente de um Corinthians surpreendentemente ofensivo e muito ousado foi até 6 a 7 minutos. Depois o jogo entrou
num padrão, não que o Corinthians tenha deixado de jogar, não. Com a bola tratou de jogar, tratou de tocar rápido, fazia um grande jogo, alto índice de acerto de passes, o Breno Bidon coordenando, o Memphis Depay às vezes saindo um pouquinho, fazendo o pivô, protegendo com o corpo e tocando para alguém que entrava com a bola, e o Corinthians teve um posicionamento que eu reputo fundamental, e aí é a inteligência do treinador, e não é porque está ganhando, não. O André Carrídio, ele é um dos volantes, mas ele está fazendo o corredor do lado direito. Ele é o anjo da guarda do Mateuzinho. Por quê? Porque esse é o lado mais forte da equipe do Cruzeiro. Esse Kaique, ele apoia uma barbaridade. E aí cai por ali, fazendo uma dobra com ele, o Arroio. E cai também, de vez em quando, o melhor jogador do time, que é o Matheus Pereira. E aí o que eles fazem? Eles trabalham essa bola nesse setor direito do adversário, setor esquerdo do Cruzeiro, e fazem ela chegar do outro lado para os jogadores que fecham. E aí vem o William, lateral, e principalmente o Caio Jorge, aí chega o Christian pelo outro lado também. Essa jogada do Cruzeiro é manjadíssima. Ele trabalha muito pelo seu lado esquerdo e vira para alguém que fecha a diagonal para fazer o gol. O Caio Jorge fez um caminhão de gols no campeonato, praticamente todos assim, né? Então, eu quero dizer para todos vocês que o Dorival, sabendo isso e deve ter estudado muito o time do Cruzeiro, ele plantou o peruano ali, o André Carrídio. E ele, obviamente, que encurtou essas descidas do Kaique e quebrou essa trinca, no mínimo uma dupla que sempre acontece do Cruzeiro ali naquele setor. E aí tirou parte da força do Cruzeiro. Essa atuação de banco e de treinamentos do treinador do Corinthians fez com que o Cruzeiro perdesse a sua principal jogada, que é levar essa bola no fundo, lado esquerdo, envolvendo, fazendo o 1-2, às vezes até 1-2-3, e fazendo a bola passar para o outro lado, envolvendo a defesa, virando para que saia o gol. O Corinthians neutralizou. Teve uma que o Carrídio deu o carrinho, sentou no chão precipitadamente, errou o time, perdeu o tempo, e aí o Kaique passou. E a jogada aconteceu e por muito pouco que o Cruzeiro não fez o gol. Só que depois que o Corinthians fez o gol, o jogo ficou muito truncado, porque o Corinthians não quis mais jogo, todo mundo que caía valorizava, qualquer faltinha o jogador ficava sentindo, e o jogo ficou picotado, o jogo ficou amarrado. Ele voltou a ter emoções depois dos 45, porque o Daronco deu 5 minutos de acréscimo e depois deu mais um. O jogo foi até 50 minutos e 50 segundos. Ele deu 5 e depois praticamente mais um. E no finalzinho, o Cruzeiro sentiu que ia acabar o primeiro tempo e queria de qualquer maneira o empate para voltar com moral, para desestabilizar emocionalmente o Corinthians, voltando para o segundo tempo com o jogo no empate. E aí o Cruzeiro foi muito perigoso, mas faltou o arremate. A bola ficou triscando ali, toda hora linha de pequena área, mas não apareceu um pé para botar para dentro. Essa é a história do primeiro tempo, onde o Corinthians fez um grande jogo até o momento em que fez o gol, inclusive ofensivamente, e depois teve um bom posicionamento defensivo, fechando a entrada da área e permitindo pouco ao Cruzeiro depois que este tomou o gol de abertura, voltando ele, Cruzeiro, apenas a pressionar lá na frente, já depois, já dentro dos acréscimos, depois dos 45 minutos regulamentares. Segundo tempo, eu acho que o Leonardo Jardim vai mexer, acho que não tem como ele não voltar com o Gabriel, o Gabigol, não tem como, acho que ele deve voltar com esse jogador, que incendeia, que chuta de fora da área, que é um cara muito perigoso, que é um cara que decide jogos, é jogador de jogo grande,
Mas a gente tá vendo aí o Jonathan, é isso, Breno? Exatamente, o Jonathan, agora eu só não sei mas é de quem zagueiro. que ele vai entrar. Não deu pro Vidalba, não deu pro zagueirão lá, pro argentino, pro Villalba, né? Villalba. Provavelmente porque a gente já falava, ele tava mancando bastante, né? O joelho esquerdo. Sentiu. Então veja, o Cruzeiro queima uma alteração, perde o seu zagueiro titular e, pelo jeito, só uma vai fazer o Leonardo Jardim, o Portuga, treinador competente da equipe do Cruzeiro. Eu acho pouco, eu acho que ele tá bobeando. Eu não gostei de jeito nenhum da atuação do Arroio. Caio Jorge é um perigo, mas a bola não chegou nele. Matheus Pereira muito bem marcado. Tá colado nele o José Martínez, que só marca e não joga. Mas só uma alteração, o Breno vai confirmar. Só uma, e a gente espera aí um segundo tempo tão bom quanto o primeiro tempo que vimos no Mineirão até agora, dando o Coringão 1-0, gol do holandês matador Memphis Depay. Roger Williams. Valeu, Tigrão! Apita o árbitro! A emoção está de volta na Bandeirante! Ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, vamos nessa! Copa do Brasil, semifinal, jogo de ida. Bola rolando em BH, no Mineirão e no rádio em FM 85,7, na internet, no aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas ou no seu aplicativo preferido, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, só dá Bandeirantes. Falta no meio de campo para a equipe do Cruzeiro, já toca na bola Lucas Romero, empurra atrás para a presença do Fabrício Bruno. Ele reposicionou a posição da falta da cobrança. Agora sim, William. Ele bate bola curtinha para Fabrício Bruno. Entrega atrás para o novo zagueiro, que é o Jonathan Jesus. Camisa 34, entrou no lugar do Vidalba. Já rola a bola para Kaique. Bota para correr na ponta esquerda. Arroio chegou disputando com ele o zagueiro do Corinthians. Bola colocada para fora. Arremesso lateral na ponta esquerda para a equipe do Cruzeiro bater. Chegou o Mateuzinho tocando de cabeça, expulsando essa bola. Já cobrado o arremesso lateral. Chega pelo setor esquerdo do Kaique. Limpa a presença do Memphis Depay. Já rola a bola pelo meio. Soltando para Fabrício Bruno. O zagueirão abriu na ponta direita, lá vem Cruzeiro, faz a finta, William driblou, o Breno vai pra cima, passou do 7, passou do Michael, levantou no segundo pau, mergulha de cabeça, o toque, defendeu Hugo Souza, na surpresa da Arroio aparecer entre os zagueiros. Ele surpreende a todo mundo, mergulha e o goleiro do Corinthians faz uma grande defesa, Beretta. O Arroio se jogou na bola, quase que na pequena área, num lance muito difícil para o goleiro do Corinthians, que ficou com ela. Se salva o Corinthians de levar o primeiro, tá vencendo o Timão, segundo tempo, 1-0 para a equipe do Corinthians. Alô, Eduardo Caruso, tá comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixa o like aí, 110 likes, obrigado pelo carinho. E vem a Raposa, vem o Cruzeiro, olha o cabuloso aí. No bate-rebate vai sobrar a bola na grande área. Saiu dela, o camisa 88, Christian traz, faz o toque de calcanhar atrás para o William. Chegou na linha de fundo, vai cruzar, bateu em cima do jogador do Corinthians, ganha escanteio. Bidon fechava escanteio, o Cruzeiro que começa assim como o Corinthians no primeiro tempo, na pressão em sua casa, Beretta. Avassalador, é pelo lado direito, torcida do Cruzeiro pressiona, mais de 60 mil torcedores no Mineirão, escanteio perigoso, o Cruzeiro tá atrás do empate. Vai pra cobrança, William, jogada ensaiada com Matheus Pereira, ponta direita, puxou na perna canhota, levantou na boca do gol, falhou a zaga do Corinthians, tira por baixo o Mateuzinho. Ninguém tirou por cima, o Mateuzinho foi lá, expulsou o perigo, refrigerando a pátria corintiana. É arremesso lateral na ponta esquerda para bater o time da casa. Vai para a cobrança, Fabrício Bruno, zagueirão. Placar de 1-0, gol de Memphis Depay ao 21 do primeiro tempo. 1-0 vai calando o time do Corinthians. Toda a expectativa que havia na crônica esportiva mineira, principalmente acima do favoritismo da Raposa. 1-0 vence o Corinthians, você está na Bandeirantes. 21 graus em BH, capital dos mineiros. E vem Coringão, aliás, vem Cruzeiro. Jonathan Jesus
Jesus. O zagueiro faz o break à frente do seu marcador, que era o Martínez. Rola a bola um pouquinho mais atrás. Aparece Lucas Romero. Devolve pelo setor esquerdo para Jonathan Jesus. Zagueiro, mas está muito à frente, como se fosse volante. Devolve para Fabrício Bruno. No grande círculo, o zagueirão mete a perna direita, botou na ponta direita, bola à frente para William. Sobe de cabeça o zagueiro corintiano, mete para fora Matheus Bidu. Arremesso lateral na ponta para favorecer a equipe da Raposa. Vai correr atrás do resultado. Tá perdendo por 1-0. O jogo de volta 18h30 na Arena, em São Paulo. Tira a zaga do Corinthians agora, contra-golpe. Puxa o contra-golpe. Carrijo passa das zagas. Vai à frente Memphis Depay. Tem a presença à frente o Depay. Ele vai tocar. Tocou. Ponta direita. Carrijo faz a proteção. Tocando a bola para Martínez. Voltando a bola com o Carrijo. Vai para cima. Na força latina. Ele evita a presença de 3 contrários. Mas toque errado. A bola para Jonathan Jesus. Retoma o time do Cruzeiro. Este é o futebol da Bandeirantes com Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, cobre qualquer oferta da concorrência, preços competitivos para você. 3273376019 em Campinas. Na Copa do Brasil, o Coringão com 6 vitórias, nenhum gol tomado, eliminou o Novo Horizontino, Palmeiras e Atlético Paranaense. Já o Cruzeiro foi o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. O time do Leonardo Jardim eliminou o Vila, o CRB e o Galo para chegar na semifinal. 5 vitórias, 1 empate em 6 partidas. Tomou o primeiro gol de Memphis Depay no primeiro tempo. Primeiro gol que sofre o Cruzeiro na Copa do Brasil. Tem jogador corintiano caído pela cabeleira esvoaçante ali e deitada no gramado. Eu já posso ver que é o peruano, hein, bebê? É o Carrijo, ele tá sentindo a parte de trás das costas, né? Dá pra dizer assim, próximo da cintura, a lombar, mas já tá se levantando. O Corinthians não tem pressa, início de segundo tempo, 1-0, tá vencendo o Timão em pleno Mineirão. Esvazie garrafas usadas e elimine pneus velhos. Sanase e você juntos contra a dengue. Memphis pega a bola pela direita, abre com o Yuri Alberto fora da área, mais pela ponta direita, espera alguém chegar. Chega no combate, metendo pra fora. Kaique é lateral para a equipe do Corinthians, a ponta direita. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 5h43, segundo tempo, semifinal da Copa do Brasil, aqui na Bandeirantes com o timaço do Batista. Eu confirmo, 1 Timão, 0 para Raposa. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito legal ter você com a gente. Essa é a Rádio Bandeirantes anunciando para amanhã Vasco e Fluminense em rede com a Rádio Bandeirantes São Paulo. 8 da noite a outra semifinal. E vem Timão, Mateuzinho, esperto, roubou a bola, Carrijo, ponta direita, pintou o segundo, levantou no segundo pau, Yuri tocou para fora. Com liberdade o atacante corintiano. Mete essa bola para fora, 18 gols da temporada, mas nessa aí, pegou mal. Será que teve desvio, hein, bebê? Pra mim não teve desvio. E mais um passe do Carrijo, né? Chegando com liberdade do lado direito, cruzando a bola açucarada na cabeça do Yuri Alberto. Ele foi lá no terceiro andar. Só que o que ele fez? Cabeceou a bola por cima do gol da equipe do goleirão do Cruzeiro, do Cássio. Ela se perdeu pela linha de fundo. E agora uma falta dura do Maicon pra cima do jogador do Cruzeiro. Eu acho que foi o Maicon, né, que tomou o cartão. Não, foi o Gustavo Henrique, melhor dizendo. Foi o Gustavo Henrique. O Maicon reclamou, mas o Gustavo Henrique fez uma falta dura, cartão amarelo para ele. O segundo do jogo e segundo para jogadores do Corinthians. E agora a bola sobra com o Arroio, ele bate completamente torto. Mirou o gol, acertou a linha lateral, é bola para o Corinthians bater. 10 da noite, mais 47 minutos, 7h25 do segundo tempo. Alô, Cauã Henrique tá acompanhando a gente. Um abraço para você. Ele tá ligadinho aqui na Bandeirantes, um abraço. Tá esperando o Natal chegar. Gosta do Natal, já o Papai Noel chega trazendo um presente pra ele. Alô, Cauã, um abração pra você. Placar na Bandeirantes de 1-0 para o Corinthians. Domina aqui no setor intermediário William. Ele solta a bola pelo setor esquerdo, ajeitando a bola pra Kaique, lá vem Cruzeiro. Botou a bola pra Matheus Pereira, levantou no segundo pau, ninguém do Cruzeiro por lá. Essa bola saiu, dedurou bandeira aqui. Rafael da Silva Alves levanta o instrumento, bota o tiro de meta a favor do Corinthians para Hugo Souza bater. Goleirão de 26 anos. Coringão que recuperou o Yuri Alberto.
e o Rodrigo Garro, que está no banco em tempo recorde, depois de ambos sofrerem lesões na reta final do Campeonato Brasileiro. Tá jogando o Yuri, deu assistência para o gol do Memphis, e o Garro é uma arma para o segundo tempo. Chamou, falou, hein, Tigrão? Só para dizer que é um mau gosto muito grande, né, na construção, na criação da camisa, dos uniformes, né? O Cruzeiro joga de camisa azul e o número, ele é um azul claro, branco e azul escuro. Ele é um degradê. Quando eu era moleque, a turma falava assim, fruta cor. Porra, sabe, se a camisa é azul, mete um número branco inteiro. Olha lá como é que é o número, a gente tá vendo de perto agora. É degradê, com contorninho branco e o resto azul, em vários tons. Pra ver o número do Cruzeiro, mas nem com lupa a gente consegue. Então eu não sei por que tem tanto gênio assim, sabe? Sabe, gênio às avessas? Mas que burrice, cara. Isso atrapalha pro torcedor, atrapalha pra nós, atrapalha pra arbitragem. Por que fazer esse número misturando azul com branco se o fundo da camisa é azul? Um absurdo. Eu vou legislar em causa própria. O narrador é o que mais sofre com isso. A sorte que a gente estuda muito os jogadores. Eu, pelo menos, procuro estudar bastante os jogadores. E a gente, para não errar, né? A narração aqui, a gente pega as características dos caras, tal, que lado joga, enfim, mas realmente é deplorável esse tipo de situação. Não é só do Cruzeiro, muitos times são assim também. Os designers, né? Eles não entendem a dificuldade que nós temos para a cobertura. É escanteio para a equipe do Cruzeiro. Só dá Cruzeiro nessa etapa final de jogo. Escanteio, o Cruzeiro ataca a direita do seu rádio, do seu dispositivo no segundo tempo. Consequentemente, o Hugo Souza tá lá defendendo o gol da direita, você em casa imaginando. A Bandeirantes transporta você, volta a pegar fogo, Mineirão. Escanteio, William bate fechado na entrada da pequena área, vai Hugo Souza, dá um soco nela para afastar. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 10:27, segundo tempo. Estádio Governador Magalhães Pinto, 1 para o Corinthians, 0 para o Cruzeiro, Edu. Vasco da Gama fecha melhor contrato de material esportivo da sua história. Vai receber da Nike 250 milhões por um contrato de 7 anos. Tem futebol na Bambambam. Tem futebol na Bandeirantes com a Desktop, novo plano de celular da Desktop. Essa Desktop é demais. Tá até com plano de celular, WhatsApp, Waze, ligações ilimitadas para você a partir de R$ 39,99. Vai todo mundo migrar para Desktop, desktop.com.br. É uma falta, pelo menos pedida uma falta pelo time do Corinthians, ele deu. Falta em cima do José Martínez, bola para a equipe do Corinthians, ou não deu só lateral? A verdade é que a bola da equipe do Corinthians lá pela direita do campo defensivo, você está, é falta, disse o Tigrão, você está na Rádio Bandeirantes. Cruzeiro, o maior vencedor da Copa do Brasil, buscando levantar o troféu de campeão pela 7ª vez, já foi campeão da Copa do Brasil em 93, 96, 2000, 2003, 2007 e 2018, sendo essa última a sua última grande conquista, né? Depois entrou naquele declínio total, foi rebaixado, ficou um tempão na Série B, até o Ronaldo Fenômeno comprar com a sua SAF. O Cruzeiro hoje pertence ao Pedrinho, que é o dono do Supermercados BH, a maior rede de mercados lá de Minas Gerais, e dá esse up no Cruzeiro que está voltando a ser grande, voltando para o lugar onde jamais devia ter saído. É bom lembrar que quando o Ronaldo assumiu o Cruzeiro, a situação era falimentar, né? O Cruzeiro não tinha condição de pagar absolutamente nada. E hoje está aí, disputando competições de nível. Já está na Libertadores América, está perdendo para o Corinthians, é verdade, mas tem outro jogo ainda. Está lotando o seu estádio, está comandando o Mineirão. O Mineirão está com a permissão, né, a concessão para o Cruzeiro. E está reencontrando os melhores dias. E vem Corinthians, rouba a bola no meio de campo, o timão do povo. André Ramalho procurou alguém para tocar, tocou pelo lado esquerdo do campo, é o Cruzeiro agora quem vem. Lado esquerdo, atenção, Kaique chegou, fintou, levantou de pé na direita, lá vem Cruzeiro, mergulha, Gustavo Henrique mete para fora. Escanteio, Cruzeiro que manda no segundo tempo, hein, bebê? Pressão total da Raposa. Gustavo Henrique foi mais esperto do que o ataque da equipe do Cruzeiro. Tem mais um escanteio. Agora pelo lado esquerdo. Pressão total pra cima do gol do goleirão Hugo Souza.
É escanteio para o Cruzeiro, 13 minutos. Você na Bandeirantes. Pode pintar jogar ensaiada, hein? O William foi lá, conversou com o Matheus Pereira. Vai todo mundo para a grande área, Daronco vai autorizar. É de lá para cá, vamos ver se vai pintar jogar ensaiada. O Memphis ali, que é para bloquear a bola no primeiro momento. Não falei, quero jogar ensaiada. Bola com o Matheus Pereira, levantou, subiu de cabeça a zaga do Corinthians para tirar, voltou. Atenção, uma bola desviada pelo Arroio. Tá viva na grande área, quem é que vai chegar? Olha o Cruzeiro vivo nela. Dominou, meteu pro gol, Christian. Bate em cima da zaga alvinegra. E blitz nesse momento no Cruzeiro, hein, bebê? Blitz total, ataque total, e se não fosse o goleiro Hugo Souza, que fez mais uma grande defesa, o Cruzeiro já teria empatado. Olha a Raposa no ataque. Kenny Arroio de novo, vai pra cima, rouba na boba, José Martínez pra tirar. 14 minutos do segundo tempo, o jogo vai começando a pegar fogo de novo. Diga, Tigrão. O Corinthians vai tomar o gol, não suporta, parou de jogar, tá dando chutão todo mundo lá atrás. Agora o gol não saiu por um milagre. 3 chutes em direção ao gol. O Hugo Souza é um monstro de goleiro. E bate num e bate no outro e o goleiro pega, não vai segurar. Vai tomar o gol. E se tomar, que o Corinthians, quando se atreveu a jogar, quando teve ousadia, equilibrou o jogo e foi melhor do que o Cruzeiro. Mas agora, mas o Cruzeiro que subiu, cabe ao Corinthians subir também. Puxou muito para trás, ó. Um perereco para tirar essa bola de dentro da grande área, não tomou gol por milagre. Ia ser um gol contra, porque o jogador do Corinthians cabeceou para trás e o Hugo, com a sua envergadura de quase 2 metros, fez uma defesa milagrosa. Mas não aguenta. E vou dizer outra. Se tomar um empate, vai tomar a virada junto. Leva a virada de bônus. Erro de estratégia do Corinthians. E pode ser agora, Matheus Pereira entrou na área, ponta esquerda, bateu, bola desviada, passa a esquerda do gol. Olha a Raposa chegando, ninguém para esse Matheus Pereira, ele bateu, a bola bateu no costado do pé do zagueiro e foi pra fora, hein, bebê? Matheus Pereira é bom jogador, né? Insinuante, chega sempre bem à frente, só que na hora de finalizar, de ganhar um 10, ele acaba indo mal. E essa bola ele chutou, essa bola foi rasteirinha, mas desviou. Tem escanteio, o próprio Matheus Pereira tá na bola, lado direito. Naquela jogada ensaiada que já todo mundo sabe, ele já rolou a bola, o William, primeiro pau, facilitou para o Yuri Alberto tirar pelo time do Corinthians. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares do Brasil. Salsicha Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado. Em Campinas tem, Santa Bárbara tem, Sorocaba tem também. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca 16. Segundo tempo. Copa do Brasil, semifinal. Estádio do Mineirão, 1 para o Cruzeiro, 0 para o Corinthians. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Nos últimos 10 jogos entre as equipes, o Cruzeiro venceu 5 vezes, o Corinthians 2 vezes e foram 3 empates. Nos últimos jogos dá mais Cruzeiro do que Corinthians. Hoje o Corinthians vai quebrando essa máxima. Vem Cruzeirão, atenção, ponta direita, Caio Jorge escapou por baixo, vai na bola pra bloquear, Maicon, bela jogada. E já abre com o Memphis Depay, agora quem sabe é para o contragolpe. Ele deixa a bola curta pra Matheus Bidu, um chutão à frente pro Yuri Alberto se virar lá à frente, não deu pra ele, o zagueiro tirou, já colocou pelo lado esquerdo do campo. Arroio vem com ela dominada no grande círculo, empurrou bola curta para o capitão, domina Lucas Silva, ele entrega a bola pela direita, dominando, recolhendo o William, vem pra cima, já passa na marcação do Breno que não é o Beretta, é o Breno Bidon, já rola na ponta direita pra Caio Jó, pra presença do Kenny Arroio, tira dali, afasta Bidu, ex-Guarani, colocando pra fora, arremesso lateral para o Cruzeiro, que vem na pressão, o jogo no segundo tempo é todo na Raposa, Tigrão já falou, tá pintando o gol do Cruzeiro, inversão de bola, agora pra Kaique pelo setor esquerdo, deixou a bola pro equatoriano, Arroio domina, vai pra cima, nossa que finta linda pra cima do André Carrijo, que se recompõe e toma a bola na moral, já abriu pra Yuri Alberto, vamos lá, acelera garoto, 18 gols da temporada, tá fazendo uma grande temporada, 24 anos, mas ele perde a bola. Eu dei aquela secada sem querer no cara, né, bebê? Dei aquela elogiada, né? Ou foi ele que deu uma empolgada, né? Porque ele perdeu a bola e não pode perder uma bola como essa. Olha o Cruzeiro no ataque. Lucas Silva levanta no segundo pau, ninguém do Cruzeiro lá.
Apenas o Mateuzinho olhou para deixar a bola sair mansamente e ganhar segundos preciosos. Tiro de meta para bater o goleirão Hugo Souza. Esse é o futebol da Bandeirantes. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Coringão preparando mexidas, hein? Já viu o Vitinho ali, já Dorival Júnior vai mexer no Corinthians, bebê. Já tá conversando com o Vitinho e pode ser agora, até porque a Maca tá entrando no gramado nesse momento. Tem jogador do Corinthians caído, é o Yuri Alberto, né? E o André também vai entrar no Corinthians. O André é outra substituição que está conversando. E a torcida corintiana em massa, presente no Mineirão, está fazendo uma festa histórica. Até porque o Corinthians está garantindo um resultado muito importante para o jogo da volta, que será domingo. Eu acho que o Yuri Alberto vai sair, viu, Roger Já Williams? está na maca móvel. A maca motorizada do Mineirão. Vai sair o time, o Yuri Alberto. Vai ter mudanças, Carrijo também sai. Vai confirmar o Breno Beretta. O Tigrão já avisou, é câimbras de Yuri Alberto. E vem aí, mexidas no time do Dorival Júnior. Mexidas o Dorival, né? Vou confirmar as duas mexidas. Carrijo saiu e saiu também o Yuri Alberto, né? Yuri Alberto saindo para a entrada do André e o Carrijo saindo para a entrada do Vitinho. As duas alterações na equipe do Corinthians do Dorival Júnior. 19 minutos, duas primeiras alterações no Corinthians. Para Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Como diz meu grande amigo Oscar Ulisses, o técnico mexe lá, o comentarista fala aqui. E aí, essas alterações, hein, Tigrão? É de cunho físico, né? Fazia uma grande partida o Carrijo, mas tanto ele quanto o Yuri Alberto, eles tiveram contusões sérias e ficaram um longo tempo inativo. Estão voltando, já voltaram há algum tempo, mas estão muito longe da melhor condição física e atlética. E aí o jogo é muito intenso, muito brigado, eles arriaram fisicamente. O que é que faz o Dorival? Oxigena. Ele vem com o Vitinho, que se mexe muito, mas que vai conseguir acompanhar mais voltando para recompor, e com a bola, quando o Corinthians tentar sair, ele tem mais velocidade. Olha o Cruzeiro aí. Olha a ajeitada no Matheus Pereira pra cá e o Jorge bateu travado com a zaga do Corinthians, completando o Tigrão. Então, o Vitinho é um jogador mais intenso, tá fisicamente melhor, e esse menino André, ele é muito forte fisicamente. Ele joga volante ali, barra meia, mas muito intenso. E também já tinha caído muito o ritmo físico do André Carrijo, que também está retomando a sua melhor condição física. Então não são alterações técnicas, são alterações para oxigenar fisicamente o time, que deu uma baixada muito grande na parte física e recuou demais. O Cruzeiro está na iminência de empatar o jogo. Falta para o Cruzeiro, ponta esquerda, vai para a cobrança, William, saiu da ponta daqui, para levantar de lá, atenção, caminhou, viajou a bola da grande área, desvio de cabeça no ataque, Cruzeirense, à esquerda do gol, passou isso aqui, ó, passou isso aqui e foi um desvio do Mateuzinho, escanteio, quase um autogol, hein, bebê? O Mateuzinho cabeceou para trás e a bola passou próxima da trave esquerda do goleiro Hugo Souza, que apenas acompanhou. Mateuzinho fica caído, já está se levantando, é claro, para valorizar e também esfriar o jogo. Escanteio lado direito, olha o Cruzeiro. De novo o Matheus Pereira levanta e de novo ninguém do Cruzeiro. O levantamento foi muito alto, é tiro de meta para o goleiro do Corinthians. Verifique o acúmulo de água em vasos e de plantas. Sanasa e você juntos contra a dengue. Tempo, passa a bola, rola, a Bandeirantes marca. Metade, exatamente, metade do segundo tempo. 22 minutos e meio, 1 para o Corinthians, 0 para o Cruzeiro, Edu Pinheiro. Ó, é o seguinte, amanhã então é Vasco e Fluminense no Maracanã, começa às 20 horas, jogo de ida semifinal. E no Fluminense o Zubeldia já tem um problema, o Canóbio não pode jogar no ataque, deve entrar o Soteldo. Rádio Bandeirantes.
Abraçando o pessoal que tá comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Como Wilson Sanches de Oliveira. Tá dizendo que o Corinthians vai se retrancar todo, mas ele acha ainda que vai dar 2-1 para o Cruzeiro. Tá confiante na virada do Cruzeiro. 118 likes, dá pra chegar a 150. Deixa o like, deixa o joinha pra mim, fortalece a Rádio Bandeirantes Campinas. Nessa cobertura especial para você, a Seara está presente há mais de 65 anos nos lares do Brasil. E o hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre do Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Escanteio pro Corinthians. Descolou o escanteio, o Timão do Povo, quem sabe na bola parada, Bereta. O Maicon de perna esquerda tá ajeitando a bola amarela com carinho. Quem sabe agora, o segundo do Timão. Vai lá o atual campeão paulista para apertar o Cruzeiro pela primeira vez no segundo tempo. O capitão Maicon se preparando. O jogador do Corinthians caído, Breno. Na grande área, Breno Bidon caído. Tá caído, mas tá valorizando, né? Tá esfriando o jogo também, já tá tudo legal com ele. Vai pra cobrança, Maicon. De lá pra cá, gol da esquerda, você em casa imaginando. O Timão pra cobrança. Partiu, Maicon levantou forte. No segundo pau, bola ajeitada. Memphis vai brigar por ela, mas sobrou com o time do Cruzeiro. Agora contra-golpe pra Raposa. Tem que se segurar o time do Corinthians. Acelera, vem o equatoriano. Arroio vai pra cima. Já se recompõe a defensiva corintiana. Arroio estica demais a perna, derruba o Memphis Depay. O Arthur deixou a sequência porque a bola do Corinthians. Vem com o Matheus Bidu. Pelo lado esquerdo do campo, acelera, não tem ninguém. Ele faz o break na jogada. 2 pra cima dele, perde a bola. Domina, recupera o time do Cruzeiro. 24-30, esse é o futebol da Bandeirantes com Aroma das Ervas. Uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aí aromadasерvas.com.br. Daqui a pouco o Tigrão vai falar do jogo. O Cruzeiro tenta mais um ataque. William retrocede um bocadinho. A bola para Fabrício Bruno. Tem Jonathan Jesus acionado. O zagueiro que entrou no segundo tempo no lugar do Vijalba. Já toca pelo setor esquerdo para Kaique. Vem bem na cobertura. Colocando essa bola para fora. André, o novo zagueiro, novo volante corintiano, é lateral para a equipe do Cruzeiro. Tempo passa, a bola rola. Bandeirantes marca. O eletrônico do Elton Grimaldi. Eu confirmo 25-20. Segundo tempo. Com Lucas Pessoa nas imagens no YouTube. Com Gil Kleber na direção técnica, colocando você dentro do estádio Mineirão. 1 para o Corinthians, 0 para o Cruzeiro. Vem Cruzeiro, William levanta a bola, desvia em Breno Bidon, vai para fora, escanteio. Escanteio Cruzeiro, que prepara uma alteração que pode mudar as coisas por lá, hein, bebê? É mais um escanteio. O jogador do Cruzeiro tá na bola, daqui a pouquinho Gabigol. Matheus Pereira vai pra bola. Partiu de perna esquerda, levanta no segundo pau. Sobe bem André Ramalho pra tirar. E aí, Tigrão, e o jogo? 26, tá se segurando o Timão, 1-0 pra equipe do Povo. Parou de jogar completamente. O Cruzeiro também, de vez em quando dá uma apertada, mas também erra muito. Tem muita dificuldade, porque as linhas do Corinthians estão muito bem organizadas defensivamente. O Corinthians faz falta, para o jogo, picota o jogo. Eu não gosto. E você vê que no lance anterior aí que o Corinthians retomou a posse de bola, o Bidu arrancou com ela. Não veio ninguém. Ele atravessou a linha de meio campo, não tinha nenhum jogador do Corinthians sequer na intermediária defensiva. Ficou todo mundo parado lá atrás. Aí ele pisou na bola, deu um break, 3 em cima dele e perdeu a bola. Então o Corinthians, eu acho que com a bola poderia ser um pouco mais traiçoeiro, um pouco mais operoso, né? É isso que eu vejo na partida. Não vejo um Corinthians assim interessado em fazer o segundo gol e fechado demais de uma maneira muito prematura, né? É muito cedo para isso daí. Agora tenta chegar e não dá. Olha aí, o Cruzeiro já tem a bola de novo e vai para cima. Me parece com pernas um pouco pesadas o time do Corinthians. Esse é o futebol da Bandeirantes, esse é o Tigrão, com a Desktop, que é bicampeão como melhor internet do estado de São Paulo, desktop.com.br. Diga, Breno. Saiu Arroio, entrou Gabigol. Saiu 99 Arroio, entrou 9. Gabigol na equipe do Cruzeiro. Gabigol, hein?
Arroio saiu quando todo mundo esperava o Sinisterra, mas ele botou o Gabigol, tá apostando no Gabigol, o português Leonardo Jardim. Já o Corinthians também prepara uma mexida. Já Dorival prepara uma mexida. Garro vem aí, eu disse. Tá Corinthians prontinho pra entrar, hein? preparou o Garro, recuperou o Garro em tempo recorde, bebê. Ele não ia viajar pra não jogar, não é isso? Exatamente, é um jogador importantíssimo, né? Ele foi poupado até esse momento, por quê? Pra entrar aí uns 15, 20 minutinhos, o Garro. O Charles também tá pronto pra entrar. Tá ali, já conversou com o técnico Dorival Júnior. Vamos ver quem vai sair no Corinthians, né? 2 alterações vão pintar na equipe do Timão. 2 jogadores que vão sair para os 2 atletas entrarem nesse momento. Martínez é um. Martínez está saindo, né? É um dos jogadores que está saindo. Aí uma confusão, o pessoal conversa. Então Martínez, o 70 Martínez, para a entrada do 35 Charles, né? É. E aí a outra? A outra tá aí, ó. 10 no 8. O 10, o Memphis Depay saindo para a entrada do 8. O 8 entrando na equipe do Corinthians, o Rodrigo Garro recuperado. Muito bem, alterações dos 2 times. Os técnicos vão alterando, vão oxigenando as suas equipes. Charles vem aí e Rodrigo Garro também. 29 minutos, reta final em Tiger. Então, agora a alteração da saída do Arroio e a entrada do Gabigol, você vê, eu não sou treinador, nem tenho a pretensão de sê-lo, né? Nem tenho. Agora, pô, a gente cantou essa alteração aí no intervalo. Ele demorou 28 minutos para fazer. E vê quanto ganha esse português aí, né? O futebol é muito simples, cara. O Arroio não jogou, não rendeu. Não realizou nenhuma jogada praticamente. Olha o Corinthians. Pela esquerda, Matheus Bidu serviu a Breno Bidon, carimbou a zaga do Cruzeiro. E olha, a bola sobrou, vai dar certo aqui pelo setor esquerdo. O Vitinho vai pra cima, atacante, pedalou, perna esquerda, rolou. Quase domina o André, quase. O Corinthians ficaria perto do segundo gol, bebê. Ah, teve a oportunidade, né? O Corinthians não pode desperdiçar um gol como esse, como o André. Corinthians desperdiça a chance de fazer o segundo e olha o contra-ataque do Cruzeiro. Gabigol puxa, abre pela direita para o William, teve cartão para o Matheus Pereira, já vai confirmar o nosso repórter Bandeirantes. Insiste, o Cruzeiro vem para cima. Atenção, Lucas Romero pelo cima, vai pedalando, abriu pela direita para o William, levantou no segundo pau, subiu o André Ramalho para tirar. Ela sobra com Breno Bidon para tirar dali, vem apertando na marcação para cima dele, William. A bola sai, se sair é tiro de meta, nosso strike, hein? Um strike, o William pegou o zagueiro corintiano, botou o Bidon para fora, chute, paulada, a bola bateu caprichosamente no pau da bandeira, saiu em tiro de meta. E tá caído lá, estatelado o Bidon, hein, bebê? E quase que derruba, né, o Bandeira também. O Bidon tá caído, cartão pro Matheus Pereira, jogador da equipe do Cruzeiro no lance anterior, amarelado. O Cruzeiro tá pressionando e o Corinthians tá vencendo por 1-0. O cartão foi por reclamação. Ele optou pelo escanteio mesmo para o Cruzeiro. Achei que ele ia dar o tiro de meta. Vai o William. Rolada essa bola assim para jogar ensaiada. Matheus Pereira devolveu com o William na linha de fundo. Levantou forte demais. Tirou da grande área. Estragou o ataque do Cruzeiro. Sai da área para pegar o Fabrício Bruno. Vem para dominar. Epa! Ele, o André. Ele deu uma peitada, derruba o André. O pau vai comer, hein? Fabrício Bruno empurrou, cartão amarelo pra ele. O lance foi forte, hein, bebê? Aí o Daronco tá só na conversa, deu o cartão agora pro Fabrício Bruno, amarelo. Mas desde o primeiro tempo ele tá tentando mais conversar do que fazer o que ele tem que fazer. Isso daí foi uma agressão. Essa peitada foi uma agressão. Pra vermelho. Amarelo ficou barato pra ele, Tigrão. Tem que trocar a cor, hein? Não, por trás. É, como um soco, só que foi com o peito. Ele não gostou da chegada do menino do Corinthians, né? Não gostou. André. Do André, acho que é o André. E aí, por que tem VAR, então? O VAR, eu acho que tomou o Lexotan, hein? Tá dormindo. Tá anestesiado o VAR. Ele bota ali a mão no ouvido e tal, lance pra expulsão. Foi uma agressão besta, burra.
Desequilíbrio emocional total do Fabrício Bruno. É lance para expulsão. É lance para troca da cor do cartão. E ninguém fala nada. Falar pro seu negócio, viu? A arbitragem no Brasil é uma palhaçada. Cada dia piora. Vai seguir o jogo. Pipocada total da equipe de arbitragem inteira. Inclusive do seu Daronco, que estava próximo do lance. Amarelado o Hugo Souza agora. Fez cera, demorou para bater a reposição de bola. Amarelado o goleiro do Corinthians. 33 minutos do segundo tempo. Senhoras e senhores, o Corinthians tá quebrando a banca, hein? Tá quebrando a banca, tá calando todo mundo, tá vencendo. O jogo é truncado, é faltoso. É o jeito que esse timão copeiro gosta. Tá trazendo a vantagem para São Paulo, para decidir aí sim, diante da fiel torcida corintiana, o seu destino na Copa do Brasil, para beliscar uma grana que tá faltando nos cofres, para ir para a final. E o campeão da Copa do Brasil vai faturar 77 milha. 77 milha, tá bom pra você ou não? Tá bom demais, hein? E não é redondo não, é 77 milhões e 175 mil. O vice leva 33 milhões e 75 mil. Coringão tem falta. Tudo o que queria o Corinthians. Falta na ponta esquerda para a equipe de Parque São Jorge fazer a cobrança. Breno Bidon vai para a cobrança. 51 jogos. 20 anos de idade, parte para a bola, levanta. Eu falei tanto que era ele, não era o Rodrigo Garro. Levanta a zaga do Cruzeiro, afastou. Insiste lá pelo setor direito. André chegou, vem por baixo, a marcação forte do Cruzeiro, mete para fora, arremesso lateral. Quinto sinal marca 23 horas e 15 minutos, hora esportiva do Brasil. 34 minutos, lateral para a equipe do Corinthians bater. Logo os materiais elétricos, melhores marcas do setor, agilidade de entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue 19 3273 3760 em Campinas. Caio Jorge, artilheiro do Cruzeiro, passando em branco. 5 gols na Copa do Brasil, 21 gols no Brasileirão, mas por enquanto bem marcado, não se ouve bem no jogo. 35, o eletrônico marcando, bola com o goleiro do Corinthians atrás, Hugo Souza, ele procura a área para poder pegar com a mão. Espera o atacante do Cruzeiro chegar, exatamente o Caio Jorge, depois cai em cima da bola para ganhar minutos ou segundos preciosos. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 35 e 20, segundo tempo. Estádio Governador Magalhães Pinto, Mineirão em BH, na Pampulha. 1 para o Corinthians, 0 para o Cruzeiro. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Falta em Rodrigo Garro, é falta para o Corinthians. É tudo que o Timão queria, essas faltas no campo de ataque aí, Bereta. É na bola parada e também para esfriar o jogo. O Garro entrou para isso, para dominar as bolas paradas. Corinthians tem boa bola, já cobrou a falta. Já cobrou pelo lado esquerdo, vem Bidu, recolhe soltando a bola para Breno. Breno Bidon abre essa bola amarela. Bola amarela das semifinais da Copa do Brasil. Até atrás o zagueirão Gustavo Henrique. Esse de primeira para Hugo Souza. E na sequência o Caio Jorge pegou o zagueiro, hein? Caio Jorge pegou o Gustavo Henrique na recuada que ele deu para o goleiro Hugo Souza. Sobrou o pé do atacante do Cruzeiro. O jogo descamba realmente. Jogo do primeiro tempo, a metade do segundo tempo. A segunda metade. E agora a segunda metade do segundo tempo, elas não viram bola rolando. É só confusão, é só cartão, é só falta. E é assim que é Copa. É confusão mesmo, é jogo brigado. Ainda mais quando dois times como esse se encontram. São 89 jogos. Esse é o jogo 90, hein? 35 vitórias do Corinthians. Vai sendo a 36ª hoje. 32 do Cruzeiro, olha que equilíbrio. E 22 empates. Na Copa do Brasil se enfrentaram 12 vezes. Cara, 12 vezes Corinthians e Cruzeiro se enfrentaram na Copa do Brasil. 5 vitórias para cada lado e 2 empates. Pega essa, bebê. É um confronto histórico, né? E que vai ganhar ainda mais traços no próximo domingo, quando os dois times vão se enfrentar novamente e vão decidir a vaga para a final da Copa do Brasil. Apesar do resultado, tá tudo aberto. Dorival Júnior, que é um especialista em Copas do Brasil, ganhou recentemente com o Flamengo, ganhou com o São Paulo e já tem mais uma mudança no Cruzeiro.
para Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Fabrício Bruno desarma, ataque do Corinthians, tira essa bola, no meio de campo vem de cabeça Maicon, recolocando o Corinthians no campo de ataque, ajeita de cabeça, Garro aqui pelo lado esquerdo, caiu o jogador do Corinthians pedindo uma falta, ele vai em cima do lance, marcado, Daronco, falta aqui pelo lado esquerdo, falta em cima do Mateuzinho, apesar da reclamação dos cruzeirenses, marcada a falta para a equipe do Corinthians, me parece que vai dar cartão, hein? Tá com cartão na mão. Já deu. Já deu cartão pro cruzeirense. E aí, bebê? Foi no... Lucas Romero. Foi no lance de dividida, né? Na falta do Lucas Romero. E o cartão bem aplicado, né? Porque ele foi só no corpo do jogador do Corinthians. E já, como eu disse, tem mais uma alteração no Cruzeiro. Ele tá reclamando com o árbitro, mas o árbitro não vai voltar o cartão amarelo, né? Você sabe por quê? Você sabe por que essa reclamação? Ele tá fora do próximo jogo. Ele tava pendurado, ele tá fora. O melhor volante do Campeonato Brasileiro, Lucas Romero, tá fora do jogo aqui em São Paulo. Olha como as coisas vão se avizinhando para o Corinthians, senhoras e senhores, que vem para o campo de ataque, Vitinho, linda finta, entrou na área para fazer o gol, passa à esquerda do gol, Vitinho, ele chama a torcida do Corinthians, o Corinthians arrepia o pelo do cruzeirense do Mineirão, hein, bebê? Não pode perder um gol como esse, né? O Vitinho fez tudo certo, uma bela jogada, insinuante pelo lado esquerdo. Aí ele ficou cara a cara com o Cássio. Era só fazer o gol. E o que ele fez? Perdeu a oportunidade, chutou rasteiro, mas chutou muito pro canto. Era para fazer esse gol, não pode perder a oportunidade. Desperdiça o Corinthians de ampliar e tá vencendo o jogo por 1-0. O egoísta. Ele não tinha ângulo para bater. E o Cássio tem uma baita de uma envergadura, fechou o ângulo. Ele tentou do lado oposto, tentou chutar na bochecha da rede do lado oposto. Do lado contrário ao que ele entrou. Lá do lado esquerdo do Cássio ele estava no lado oposto, lado direito do Cássio. E sabe quem que entrava livre na marca da linha de entrada da pequena área? O André. Era só ele dar um tapinha para trás e o André faria sem goleiro, porque o Cássio tinha saído para fechar o ângulo. Foi egoísta. Não era o melhor lugar para bater. Não era o melhor ângulo, não era a melhor opção. Foi egoísta o Vitinho, que fez uma jogada linda, caneta inclusive, mas não fechou bem a jogada e desperdiçou o gol que poderia ter matado o jogo. Vai mexer o Corinthians e Maicon, cartão amarelo para ele porque segurou o Gabigol. Primeiro lance que eu falo o nome do Gabigol, agarrado pelo capitão Maicon. Pendurados no Corinthians, Mateuzinho e Rodrigo Garro. Não tomaram cartões, está limpo o time do Corinthians para o jogo de volta. Anguilleri vem aí no time do Corinthians, já veio, hein? No lugar do Breno Bidon, é isso, bebê? Exatamente, o Anguilleri entrando no lugar do Breno Bidon, que fez um grande jogo. Eu vou confirmar também a alteração no Cruzeiro, saiu o Lucas Silva para a entrada do Eduardo. Lucas Silva saiu, entrou Eduardo e o Anguilleri entrou no lugar do Breno Bidon. Só ajuda o papai com o número do Eduardo, por favor, e do Anguilleri, para tirar aquela nota 10. Sensacional, com 41 do segundo tempo. Já vou pro giro para acionar o nosso plantão esportivo. Anguilleri, número 26. Muito Eduardo, bem. 21. E Eduardo, 21. Tá certo, obrigado. O Tiger naquela... Mandou ver. Naquela salvação legal. Quase 42. Como é que é, né? Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 11-2 em escanteios para o Cruzeiro, que tem mais um. Vai para a cobrança, Matheus Pereira, já o placar para você. Já o plantão esportivo mais bem informado no Brasil. É de lá pra cá a cobrança. Atenção, Hugo Souza. Guarda-chuva aberto aí, partiu, levantou. Subiu a zaga corintiana pra tirar. Eu confirmo no Mineirão. 1 para o Corinthians, 0 para o Cruzeiro, Edu. E o jogo da volta é domingo, às 8 horas, Neoquímica. Por enquanto, o Corinthians jogando pelo empate. Amanhã, 20 horas, a outra semifinal. Jogo de ida, Vasco e Fluminense no Maracanã.
Bandeirantes Campinas com você. Seu negócio merece a melhor internet de São Paulo. Conheça a Desktop Empresas. Acesse desktop.com.br. E o jogo em Tigrão 42. Deveremos ser, claro, um grande acréscimo na segunda etapa, a despeito do que foi o primeiro tempo também, até porque jogo com muitas faltas, com muitas alterações. Tá 1-0, o Coringão tá segurando e tá trazendo a decisão pro seu quintal. O Corinthians inteligentemente quebra o ritmo do jogo a todo momento. Poderia ter feito o segundo gol num contra-ataque, não fez. Mas quebra o ritmo, chama a falta, vai pro corpo a corpo, como agora acabou indo no último lance aí. E acabou achando a falta o Garro. O Gabigol puxou pela camisa e depois indecentemente reclamou. Todo mundo viu que ele puxou a camisa do jogador do Corinthians. Então o Corinthians não se preocupa muito em jogar, não se preocupa muito em envolver, puxou as linhas para trás e valoriza todo o lance, ganhando tempo, quebrando o ritmo, quebrando a velocidade do Cruzeiro. Mas vamos ter um final dramático aí, ó. Com certeza, 43h56, amanhã a Bandeirantes transmite 8 da noite, Vasco e Fluminense, a outra semifinal para você em rede com a Bandeirantes São Paulo. Mantenha as caixas d'água cobertas e protegidas com telas. Sanasa e você juntos contra a dengue. Roger. Chamou, falou. Público, 59.052 torcedores nessa noite em BH. Olha o Cruzeiro. Matheus Pereira recebe do William, vai pra cima, bate em cima do jogador corintiano, em cima do capitão Maicon, vai pra fora, escanteio. O 12º escanteio pro Cruzeiro no jogo. Cabuloso tá vivo, hein, bebê? E o próprio Matheus Pereira, ele de perna esquerda, lado direito, tá prontinho pra bater. Deixa o like aí, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O William levanta a bola para Fabrício Bruno, escorou, tá viva a bola na meia-lua, chega rasgando por ali o jogador do Corinthians para tirar, ela volta ao rebote com Gabigol, agitou na ponta esquerda, vai fazer o levantamento, levantou, Jonathan bate no zagueiro do Corinthians, vai para fora, é novo escanteio, agora vai ter pressão como previu o Tigrão, é pressão total do time celeste, Bereta. Agora o escanteio é pelo outro lado, lado esquerdo, o jogador do Cruzeiro tá prontinho para bater. Em nome da Seara, que está presente nos melhores supermercados. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros, mas você encontra especialmente no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Levantada a bola no escanteio, corta a zaga alvinegra. Nossa, vamos a 52. Os caras estão aí de novo, com a bola dominada, Fabrício Bruno, empurra para Gabigol, lá vem o Gabriel Barbosa, ajeita na perna esquerda, vai prender demais a bola, vai inverter, isso que ele vai fazer, vai inverter. Viu o Matheus Pereira aberto na ponta esquerda, desceu bem no terreno, atenção para cima dele, tem o Mateuzinho, vai para cima, vai tentar o drible. Pode achar alguém ao seu lado para fazer o toque. Não acha ninguém, ele faz o cruzamento lá no segundo pau para Fabrício Bruno e não consegue. Não consegue o time do Cruzeiro chegar. Pega bem na bola Hugo Souza, hein, bebê? Eu achei estranho o Fabrício Bruno. Poderia ter ido na bola. Parece que ficou com medo do goleiro Hugo Souza, né? O goleiro Hugo Souza estava chegando, ele nem foi na bola. Acabou deixando a bola para o goleirão do Corinthians. E é claro que o Corinthians vai fazer uma cera danada nesse final de jogo. Tá vencendo o jogo por 1-0. 45. O atual campeão paulista vai vencendo o Cruzeiro, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Timão tá vencendo o placar de 1-0. Tem jogador do Corinthians caído. Daronco foi lá para ajudar a se levantar. O cara não quis a ajuda do Daronco, não. Bola já está com o Cruzeiro aqui no grande ciclo. Vem pro jogo o time de Minas Gerais. Lucas Romero vira o jogo, abre com Fabrício Bruno. Tá solto pela ponta direita, o William tocou para ele, aperta na marcação, Matheus Bidu. Ele solta a bola descarregando lá no campo de ataque, buscando o Gabigol. Chega de cabeça para mergulhar, tirando, afastando o Charles. Rebote ainda é na disputa pelo lado esquerdo do campo defensivo do Corinthians. O Matheus Bidu deu um chutão para cima, Garro vai tentar o domínio. Chega junto com o camisa 10, Matheus Pereira. Os dois foram pro chão, ele marca falta para o Cruzeiro. É falta para a Raposa bater. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Com o Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo perfil de investidor. Um portfólio completo para você. Falta pro Cruzeiro, Bereta. Matheus Pereira tá na bola. Quem sabe agora, um dos últimos bons momentos pro Cruzeiro na segunda etapa. 47 minutos, vamos até 52. Sempre para cobrança, Matheus Pereira e William.
Os dois posicionados, não tem barreira, mandou abrir o Hugo. Apenas na referência tem um Rodrigo Garro. Ameaçou bater, o árbitro parou para marcar um cartão amarelo pro Corinthians. Pro André, né? O André amarelado. Cartão amarelo pro André. Agora sim vai para a cobrança. William só rolou, jogada ensaiada. Matheus Pereira devolveu com o Williams na ponta direita. Levantou, vai pro segundo pau. Lá vem o cabuloso. Toque! Fabrício Bruno para fora. A jogada é visivelmente ensaiada, né, bebê? Ah, ensaiada porque ele aparece lá no segundo pau, né? Tocou o Matheus Pereira pro William, que daí encontrou o Fabrício Bruno. Mas ele subiu dando uma de zagueiro, jogando a bola muito por cima do gol do goleiro Hugo Souza, né? Muito mal no jogo o Fabrício Bruno, que estava no lance, inclusive, do gol do Memphis Depay, e para mim foi ele que falhou, e agora desperdiça a oportunidade. O Corinthians vence o jogo por 1-0. Felipe escreve aqui no chat do YouTube da Bandeirantes. Bora que dá tempo, Cruzeirão. Tá na pressão o Cruzeiro, mas o Corinthians vai se segurando. Ele prometeu até 52. Nós estamos com 3 minutos, ele deu 7 de acréscimos, tem 3 minutos e 40 agora. Vão restar 3 minutos para o Cruzeiro tentar alguma coisa e para o Corinthians se segurar. Corinthians com ela dominada no campo de ataque, já perde a bola. Gabigol retoma, já rolou de lado para Lucas Romero. Achei que foi falta em cima do jogador do Cruzeiro, não deu. E o Corinthians desce com o Vitinho, abriu na ponta esquerda. Matheus Bidu tenta o levantamento, bate em cima do Lucas Romero e vai para fora. Arremesso lateral para o Corinthians, é tudo que queria o time do povo. É tudo que queria o time de Parque São Jorge. Segurar essa bola no campo de ataque. Coringão, que é tricampeão da Copa do Brasil, ganhou em 95, 2002 e 2009. Também quer quebrar um jejum. A última vez que venceu um título de expressão foi em 2017, quando foi heptacampeão brasileiro. Tá conseguindo, tá jogando como aquele Corinthians que a gente gosta de ver. Com raça, copeiro, que não se intimida diante de uma torcida gigantesca como essa do Cruzeiro. Com 59.052 pessoas. E vem aí o Timão mais uma vez. Se estica, vem por baixo. Consegue o Michael fazer o passe pelo setor esquerdo para o Vitinho. Ele disputa contra o Gabigol. Tá sentindo o Vitinho, o Gabigol. E parece que deixou a perna. Gabigol pega a bola, vai fazer a inversão. Tá caído o Vitinho lá, tá urrando de dor. Ele não parou o jogo não. E vem Kaique. Essa é a marca de 50 minutos. Senhoras e senhores, tem mais 2 minutos e nós estamos acompanhando essa batalha no Mineirão para você. E o Cruzeiro perde a bola. Vem Timão, tem que ser esperto agora, Garro. Passe mal feito para ele e o Cruzeiro responde. Bola na ponta esquerda. Vai dominar por lá o Eduardo, rolou a bola para Matheus Pereira, ajeitou o Gabigol, bateu de primeira, carimbou o zagueiro, voltou para o William, deixou o Gabigol, bateu pro gol, para fora! Nossa, que sufoco, Bereta! Se explica um pouquinho esses dois lances, o porquê que o Gabigol tá na reserva, né? No primeiro ele chutou na defesa do Corinthians, caindo no chão. Aí no segundo ele caiu no chão e chutou a bola por cima. Desperdiça a oportunidade o Gabigol, que naquele período que ele tava no Flamengo, ele partiria pra cima, sozinho. Mas dessa vez ele perdeu a oportunidade. 1-0 tá vencendo o Corinthians. Festa corintiana no Mineirão. Linda festa dos corintianos. Diga, Tigrão. A lambança que fizeram juntos ali, o lateral direito do Corinthians, o Mateuzinho e o Garro. Pô, bola dominada para valorizar, para acabar com o jogo. Aí o Mateuzinho toca curto e o Garro não vai, com preguiça. Deram um contra-ataque gigante pro Cruzeiro. E só não saiu o gol porque o Gabriel realmente pegou muito embaixo da bola. Jogo assim não pode dar esses vacilos aí quando tá faltando menos de 1 minuto para acabar o jogo. Agora dá o combate, o time do Corinthians tentando tirar, a bola sobra ainda para Eduardo, mete pelo setor esquerdo, lá vem Cruzeiro, Kaique levanta, desvia na zaga do Corinthians, olha a disputa, caiu Hugo Souza, tira em cima, André Ramalho. Ele tinha parado o jogo para marcar falta, não é possível uma carga dessa em cima do Hugo Souza, hein, bebê? O goleiro quando é tocado na área tem que ser marcada a falta. Uma falta que para mim realmente aconteceu, porque o Matheus Pereira foi somente no corpo do Hugo Souza. E agora ele vai acabar, né? Vai acabar o jogo. Anderson Daronco apita, mostra o centro do campo e bota um ponto final. O Corinthians cala o Mineirão. Vai trazer a vantagem para São Paulo.
Senhoras e senhores, ninguém ganha de véspera. Ninguém é favorito em Copa. Deixa a bola rolar para depois falar o que quiser. Ainda mais com uma camisa dessa. Uma camisa copeira como essa. Do atual campeão paulista. Quietinho, comendo pelas beiradas. Tá vivo o Corinthians e forte para ir para a final da Copa do Brasil. Comemora os jogadores como se fosse um título. Que festa corintiana nas Alterosas. Agora, o time do Corinthians parte para cima da arbitragem para reclamar de maneira muito infantil. Não precisava disso. Venceu o jogo, é bom não ter mais cartões. Traz a decisão com uma vantagem importante para domingo, 18 horas. Partida que você vai acompanhar aqui na Bandeirantes Campinas contra o Cruzeiro em seu estádio, na Neoquímica Arena. Festa demais dos torcedores em BH, hein, bebê? Ah, que festa, né? Tá parecendo São Paulo, até porque a torcida do Corinthians compareceu em bom número, lotou o espaço reservado aos visitantes no Mineirão e tá cantando e pulando até agora. Uma grande festa nesse primeiro jogo decisivo, uma decisão de 180 minutos. Dorival Júnior foi lá conversar com o Daronco, cumprimentar o trio de arbitragem, jogadores do Corinthians reclamando bastante, mas não tem do que reclamar. O Corinthians venceu o jogo com o gol de Memphis Depay, abre uma boa vantagem para definir em casa. O jogo é domingo, 18 horas, como disse o Roger Williams, e deverá ter casa cheia. A Arena do Corinthians lotada, para quem sabe o Corinthians passar para a final de mais uma Copa do Brasil, Roger Williams. Vou passar para arrematar aí a nossa transmissão, nosso trabalho. Edu Pinheiro para Rocha Autopeças, Aroma das Ervas, para Desktop, para Logos Materiais Elétricos, Sanasa, Seara, sempre ao seu lado com Miga Atacado. Você ligado no futebol da Bandeirantes também com a Logos Materiais Elétricos, Aroma das Ervas, patrocinadores que estão com a gente da maior linha de patrocinadores do Rádio Esportivo do Brasil. Senhoras e senhores, 9 títulos de Copa do Brasil em campo e o primeiro tempo da batalha foi vencido pelo Corinthians, 1-0, gol de Memphis Depay. Alô, Edu Pinheiro, para arrematar com toda a nossa equipe esse trabalho final contigo. Para você um grande abraço, Roger, até a próxima. Até a próxima, Edu. Um abraço, Breno Beretta. Valeu, Edu, um grande abraço e até a próxima. Atenção, Tigrão, público, 59 mil, gol de Memphis Depay, a 21 do primeiro tempo, hein, Tigrão? Cruzeiro 0, Corinthians 1. Corinthians muito organizado, matreiro, um time malicioso, fez o gol, puxou as linhas, recuou demais, correu riscos, mas nem tanto. O Cruzeiro sem nenhuma inspiração, sem capacidade técnica para perfurar as linhas de defesa do Corinthians. E olha aqui no contra-ataque, o Corinthians poderia ter ampliado ainda mais a vantagem. Timão fez 6 minutos do primeiro tempo primorosos, depois o jogo ficou igual, mas até o momento em que fez o gol a 21,5, o Corinthians era melhor do que o Cruzeiro, fez um belíssimo gol com um toque de letra do Memphis, depois um toque de 3 dedos do Breno Bidon, aí o cruzamento do Carrídio, ajeitada de cabeça do Yuri Alberto para trás, não foi egoísta e o Memphis botou na rede. Tinha muito jogo pela frente. O Corinthians, com o regulamento embaixo do braço, quebrou o ritmo do jogo como pôde, valorizando as reposições, chamando faltas, ou seja, não deixando o jogo deslanchar. E aí ganhou. Uma vitória importantíssima, para mim justa, de um time mais organizado, de um time com uma estratégia de jogo muito bem definida e que, enquanto não tinha feito seu gol ainda, em nenhum momento encolheu para o Cruzeiro. E mesmo com 1-0 ainda deu algumas estocadas perigosas, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. Muito bem distribuído em campo, muito organizado e conseguindo neutralizar o lado forte da equipe do Cruzeiro, que é o seu lado esquerdo, com as avançadas sempre de muita qualidade do Kaique e também caindo por ali o canhoto, que é o Matheus Pereira,
e também o equatoriano, o Arroio. Eram 3 ali para tentar fazer carga no Corinthians. Enquanto teve gás, o André Carrillo fechou por ali e neutralizou. Foi um anjo da guarda do Mateuzinho. O Corinthians matou a principal jogada. O Cruzeiro não encontrou o caminho. Criou algumas situações, mas o Corinthians neutralizou muito bem. E para mim, o placar espelha com absoluta fidelidade 1-0 para o Corinthians. Quem é que foi melhor nesta noite, numa grande festa da torcida do Corinthians, no lotado Mineirão, Edu Pinheiro. Grande abraço, boa noite, Grão. Um abraço a todos, boa noite, até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Meus amigos, então seguimos em rede nacional com apito final, depois de Cruzeiro 0, Corinthians 1, aqui com o Roger Williams. Muito obrigado a vocês pelo carinho, nossa técnica Gil Kleber, Lucas Pessoa e Elton Grimaldi. Até a próxima, se Deus quiser. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Honraram a camisa do Corinthians, porque a gente aqui lembra, Capri, uns 3 finais de semana falando, pô, esses caras não têm vontade, esses caras não têm sangue na veia, esses caras não correspondem ao que é essa nação corintiana. Então hoje eles devolveram a paz pro torcedor, porque não é só a vitória, foi da forma que jogaram também e venderam o caro aí e conseguiram uma grande vitória pro próximo jogo, Capri. Boa, Ronaldão. Quem é que tá fazendo aniversário hoje, Ronaldão? É o Luqueta fez há pouco tempo e agora o Mateuzinho tá fazendo na virada agora aqui. Meu moleque, 22 anos, meu promissor advogado aí. E nós estamos lá para abraçar ele Boa. Agora. Muito obrigado, Capri. Um beijo até vocês. Parabéns aí, para ele. Parabéns. Felicidades para ele. Muitos anos de vida e sucesso para ele e para a família toda, Ronaldão. E domingão nós estamos juntos aí de novo aí nessa parada aí que vai ser um grande futebol aí também, Capri. Obrigado aí, um abraço. Um abraço, valeu, Ronaldo Giovanelli e a opinião Bandeirantes. Atenção, Pretzel, eu vou ouvir a sua opinião no apito final, mas primeiro quero saber quem foi o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes. O Ronaldão votou no Gustavo Henrique, que jogou muita bola. Meu Deus, o que esse cara jogou de bola hoje. Fala aí, Pretzel. E é o melhor zagueiro até do Corinthians na temporada inteira, né? Cresceu demais o Gustavo Henrique, eu sempre gostei dele, mas teve muitas lesões. Aí saiu do Santos, foi pro Flamengo. No Flamengo teve muita concorrência, foi para a Turquia e veio para o Corinthians e se firmou definitivamente como o melhor zagueiro do Corinthians na temporada. Gustavo Henrique, um gigante em campo, até pelo estilo do jogo, né? O jogo ficou muito com bola aérea e ele muito bem posicionado, se sobressaiu, ganhou todos os duelos, anulou o Caio Jorge e foi o melhor em campo, Capri. Gustavo Henrique é o melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes, de Cruzeiro 0, Corinthians 1. E agora é o seguinte, ó, nós vamos invadir a madrugada da quinta-feira aí falando muito dessa vitória gigante do Corinthians. Venham conosco, sigam com a gente aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem aí o apito final, todo o trabalho da reportagem Bandeirantes no Mineirão, a análise do Alexandre Pretzel, o gabarito do jogo. Vocês conosco aqui na nossa live do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vamos juntos, porque a madrugada da quinta-feira tá chegando e na Bandeirantes a gente vai levar as emoções dessa vitória gigante do Timão para todos vocês. Até já!
Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, NBA é nosso universo. NBA é ESPN no Disney Plus. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre na obra é só golaço. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br e Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 laia. Futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Ele liga a bola pra Piton, prendeu pra ponta direita, pra Carrinho dobrou pro Timão, é pela direita de ataque, cruzou, levantou, botou no gol, Yuri Alberto de cabeça, deu pra trás, vai sair, Memphis, tocou! Estupenda do Corinthians pela esquerda. Bidu dominou, ergueu a cabeça, rolou. A bola volta na dividida pro Bidão, matou no peito, ajeitou, soltou pra ponta direita, campo de ataque pra Carrilho. O Carrilho desceu, cruzou. O Roberto subiu as costas da marcação, cabeceou pra dentro da pequena área. Vem Memphis de pai pra meter no fundo da rede, abrir o placar pro time corintiano. Memphis de pai. Gol, emoção maior do futebol. E essa emoção, Memphis, que você proporciona, essa torcida guerreira do Corinthians. Corinthians 1, Cruzeiro 0. Na Bandeirantes, quem fala é você. Tá aí o Ulisses Costa e esse gol que pode ser o gol da classificação do Corinthians para a final da Copa do Brasil. Afinal, se o jogo terminar 0-0 no próximo domingo, o jogo da volta na Neoquímica Arena, o Timão vai para mais uma decisão da Copa do Brasil. E agora na Bandeirantes, às 11h45. Antes de ouvirmos o Alexandre Pretzel, deixa eu saber do Luiz Fabiani se ele já está posicionado lá para ouvir o Dorival Júnior, ali na área de entrevistas do Mineirão. Vamos lá, Fabiani, me dá um panorama aí do que você está vendo, do que está acontecendo aí no Mineirão, Fabiani. Já, daqui a pouquinho. Estamos ajustando lá, não é a posição do Fabiani, ajustando lá toda a parte técnica operacional. Já, o Fabiani vem para trazer o destaque da reportagem Bandeirantes. Agora sim, Pretzel, eu te falei, Pretzel. O Corinthians é bipolar, Pretzel. Para oportunista. O Corinthians que dá vexame contra o Juventude domingo, hoje joga demais contra o Cruzeiro. Esse time é bipolar. Esse time escolhe jogo, gosta de jogo grande. Jogo pequeno, jogo mais ou menos, o Corinthians não gosta. O Corinthians gosta de decisão. E hoje jogou demais, parou o Cruzeiro e encaminhou a vaga na final da Copa do Brasil. Quero te ouvir, fala. Agora tu chegou no verbo correto. O Corinthians parou o Cruzeiro. Essa que é a realidade. Num bom trabalho do técnico Dorival Júnior, que entrou com o time mais retraído no meio, com o Garro no banco e deu certo. Porque o primeiro tempo foi corintiano. O Corinthians dominou os 15 primeiros minutos, fez o gol com o Memphis aos 21 minutos e aí travou o jogo. Não teve muito mais jogo, não. O Hugo Souza, no jogo inteiro, ele não fez nenhuma defesa assim, ó, que tenha obrigado ele a fazer grandes movimentos. Ele só fez intervenções e socou a bola em cruzamentos. Então isso é muito mérito do Corinthians, que no primeiro tempo tinha 4 jogadores no meio, sempre contra 3 do Cruzeiro. A escalação do Cruzeiro era uma escalação natural, porque o Leonardo Jardim, ele jogou o ano inteiro assim.
com 3 homens na frente, o Christian que é mais meia, mas virou meia atacante com ele, aberto na direita, o Arroio aberto na esquerda e o Caio Jorge fixo na área. O meio de campo com os 2 volantes, Lucas Romero e Lucas Silva e o Matheus Pereira. E com seus 2 laterais e 2 zagueiros. Sempre jogou assim. O que o Dorival fez? Nós tomamos 3-0, deve ter dito para os jogadores, tomamos 3-0 aqui no Mineirão, onde nós tomamos um baile no meio campo, e tomaram mesmo. Hoje não, hoje ele fechou o meio. Martínez, Maicon, o Maicon praticamente não passou do meio do campo, tanto é que ele foi discreto no jogo, mas cumpriu a função defensiva de marcar e marcar bem. Martínez a mesma coisa, eu não gosto dele, mas na função de marcador, bem. Carrilho, esse sim, fez o cruzamento no gol do Corinthians, mas no segundo tempo também estava cansado, já poderia ter saído no intervalo. E o Bidon, que seria o armador do time, não armou muita coisa. Ficou segurando a bola, ficou provocando, ficou tentando jogar num espaço que o meio de campo do Cruzeiro colocava no primeiro tempo, mas sem muita profundidade. Então o Bidon foi mais um jogador de pegar a bola e fazer o tempo passar. Para mim o Depay foi o bom jogador do Corinthians no primeiro tempo, mas aí sumiu do jogo, fez o gol, mas sumiu do jogo na segunda etapa. E o Yuri Alberto, que teve uma atuação razoável na primeira etapa, depois sentiu a virilha e acabou saindo. Então, os destaques do Corinthians, eles começam pela defesa. Mateuzinho e Matheus Bidu, bem. Mateuzinho marcou muito bem o Arroio e também o Sinisterra, que caiu pelo lado dele. Os dois praticamente não fizeram nada o jogo todo. O Matheus Bidu cuidou bem do Christian e evitou os apoios do William, que é um lateral que passa bastante na linha de fundo. Conseguiu conter isso também. E ainda, por incrível que pareça, tentou ajudar no ataque. Então apresentou realmente uma intensidade muito boa do Matheus Bidu no jogo inteiro. E aí o Gustavo Henrique foi o melhor em campo, né? Limpou a área, ganhou o duelo com o Caio Jorge. Por cima também que o Fabrício Bruno é bom cabeceador. O Fabrício Bruno só teve um cabeceio, que foi o último lance da partida. No mais, o Gustavo Henrique foi soberano na bola aérea e por baixo também. O André Ramalho, um pouquinho mais discreto, acabou errando do principal lance do Cruzeiro no jogo, que foi o chute do Matheus Pereira aos 7 minutos. Então, só para deixar claro, o que o Cruzeiro fez no jogo? O Cruzeiro teve uma chance com o Matheus Pereira no primeiro tempo, num erro de saída do Corinthians. Não foi uma bola criada, foi um erro do Corinthians. Então isso mostrou muito que o Cruzeiro não fez durante todo o jogo. E o Corinthians teve, antes do gol, um cabeceio do próprio Gustavo Henrique, que o Cássio faz uma defesa excelente ainda aos 4 minutos. Então assim, ó, do minuto 1 até os 21, nós tivemos essa bola do Corinthians e essa bola do Cruzeiro. E tivemos o gol do Corinthians. No cruzamento do Carrilho, o Yuri Alberto ganha na segunda trave, cabeceia para o meio. O Depay ganha do Fabrício Bruno na dividida e apenas toca para o fundo da rede, fazendo o único gol da partida. Então, acho que a atuação do Corinthians foi uma atuação inteligente. Se na técnica o time do Corinthians é inferior ao time do Cruzeiro, na intensidade da marcação, o Corinthians foi bem superior e mereceu o resultado. E 1-0 nesse tipo de confronto é um resultado enorme fora de casa, enorme para decidir na sua casa. A gente sabe que o retrospecto do Corinthians com o Dorival Júnior no ano, jogando em casa, não é bom, mas isso tem que acabar. E o empate basta. E o empate nesse nível e nesse tipo de confronto em final de temporada, com os times cansados também, é uma grande vantagem. Então eu posso dizer neste momento, na minha opinião, que o Corinthians vai ganhar de novo do Cruzeiro, com a força da sua torcida, e estará na decisão contra Fluminense ou Vasco da Gama, Ricardo Capriotti. Olha, o Rodrigo Yamaguchi, lá de Indaiatuba, tá dizendo aqui, viu, Preto? Tá dizendo aqui, tá falando aqui, mandou a mensagem, diz, ó, Capriotti, fala pro Capelanes e pro Pretzel que eles não sabem nada de futebol. Que o time que começou o jogo hoje é a melhor formação do Corinthians. Pra esse jogo meteram foi. o pau na escalação de hoje e o Corinthians jogou muito. Rodrigo... E o Renan Palomares também tá conosco, um abração Renan. pra ele. Grande Renan. E ó, é o seguinte, se o Corinthians jogasse dessa maneira todos os jogos, Pretzel, o Corinthians brigava pelo título brasileiro. Brigava pelo título brasileiro. O Corinthians joga dessa maneira todas as partidas? Seja sincero e me diga isso. No brasileiro, não. O Corinthians joga todos os jogos tenta dessa jogar maneira? Sim. Com essa intensidade, com essa pegada, com essa forma. Não joga, Fred. Joga sim, tenta jogar, mas é um time que tem que jogar no seu limite tático e físico para ser um time bem organizado. Eu repito, a escalação titular do Corinthians com o time completo é um bom time de futebol para a realidade brasileira. Uma nota 6,5, mas o elenco é fraco. Então, quando alguns jogadores eles estão mal tecnicamente ou eles não conseguem jogar,
Achei que o Corinthians fisicamente caiu muito no segundo tempo hoje. Jogou muito no erro do Cruzeiro. Cruzeiro bastante afobado, bastante nervoso, sem ter espaço para jogar, ficou só cruzando bola na área. Isso é mérito do Corinthians. Então o Corinthians completa e quando joga com intensidade do meio para frente, é um bom time de futebol. Isso não aconteceu em vários jogos. E aí não é uma falta de interesse do Corinthians. Na realidade é limitação técnica mesmo. Tu não vai conseguir manter um bom nível durante o campeonato inteiro. Por isso que o Corinthians fez uma campanha muito fraca nos pontos corridos. Esse time é um time talhado para mata-mata. Talhado para mata-mata. E tem um especialista em Copas do Brasil como treinador. Então não acho que o Corinthians hoje queria jogar, domingo não quis, em outros jogos não quis. Não. Isso é ser muito simplista na minha opinião. Na realidade, o Corinthians ele cai bastante também quando os seus melhores jogadores não conseguem ter boas atuações. Atenção, daqui a pouquinho tem o gabarito do Pretzel, hein? Eu quero ver o que é que o Pretzel vai fazer com essas notas hoje. Tô de olho em você, Pretzel. Eu tô de olho em você. Eu quero ver o que é que você vai aprontar com o gabarito hoje, hein? Não me vem com notinha pro time do Corinthians hoje, não. Agora, hoje o senhor vai caprichar nessas notas do Corinthians, hein? As notas vão ser interessantes. Agora, um jogador como o Gabigol, que mesmo não tendo feito uma boa temporada, numa decisão ele não jogar, ou ele não jogar um tempo inteiro, aí eu acho que é demais pro treinador, né? Não sei se tu concorda. Então, o Gabigol, que é um jogador decisivo, decidiu a Copa do Brasil do ano passado pro Flamengo, não ser aproveitado numa final é bem complicado também. Mas, ô Pretzel, a temporada dele no Cruzeiro tá bem mais ou menos, né? Hoje ele entrou... Tu tem razão, mas numa final... Nada. Mas numa final tu pode mudar. Ele entra e não acontece nada. Não, mas tu pode mudar isso, tu pode começar o jogo com ele, pode tentar uma coisa diferente. Mas a temporada fala muito, Pretzel. O treino, o dia a dia fala muito. Então, certamente ele não tá treinando bem, certamente pesa os jogos mais ou menos que ele fez na temporada com o Cruzeiro. Então, assim, só o nome do Gabigol não vai resolver. Ele não vai ficar. Não vai, tá vindo não vai pro Santos, ficar. né? Tá vindo pro Santos. Provavelmente. E é assim, ó, o que a gente tá vendo do Gabigol de 2022, 2023 pra cá, é só queda, não é? A carreira dele vem só ladeira abaixo. É impressionante. No Flamengo, começou a cair no Flamengo. Depois no Cruzeiro agora. Não sei, não é? No Santos. E ele é um jogador caro, ele não é um cara barato. Caríssimo. Caríssimo. E tem então, 5 anos de contrato com o Cruzeiro. Cumpriu só um. Então tem mais 4 anos. Não sei qual Gabigol que o Santos vai levar, se levar. Mas esse que tá no Cruzeiro não vai ajudar o Santos, não. Não vai ajudar. Já há uns bons anos aí que a gente não vê o melhor do Gabriel Gabigol. Ele é novo, hein? Ele é jovem, o Gabriel. Ele é de 96. Ele não tem 30 anos ainda. Ele é de 96. Então, ele tem... vai fazer 30 anos. Fez 29 em agosto, exatamente. Então, não tem 30 anos de idade, tem muita carreira pela frente. E vamos ver. Vamos aguardar aí o que será do Gabriel, mas realmente um cara como ele no banco de reserva sempre chama muita atenção. Deixa eu só responder o Júlio da Praia Grande. O Prédio se obriga com os fatos. Esse time joga quando quer. Mais um torcedor aqui que é um iludido, né? Mais um torcedor que é iludido. São fatos. Pega o ano do Corinthians. O Corinthians terminar como o pior paulista do brasileiro é o maior reflexo disso, Pretzel. O Corinthians não joga no brasileiro. Se o Corinthians jogasse dessa maneira que jogou hoje contra o Cruzeiro no brasileiro, o Corinthians estava lá no G4. Corinthians estava no G4. Esse time é preguiçoso. Como é que é? Se o Corinthians jogasse como hoje, estaria no G4. Todos os jogos? Estaria no G4 do brasileiro. Dá licença, Capri. Como não, Pretzel? Tá se o Corinthians jogasse desse nível... Esse time não tem condição técnica de ser 6º lugar no brasileiro. Imagina com o G4, Capri, por favor. Jogando essa bola, o Corinthians é semifinalista da Copa do Brasil e tirou o Palmeiras da Copa do Brasil e campeão paulista em cima do Palmeiras. Porque é um time talhado para mata-mata, para confrontos em pontos corridos. Esse elenco não tem a menor condição. Eu tô dizendo outra coisa. Eu tô dizendo que se o Corinthians tivesse essa vontade que tem nos jogos de mata-mata, no Campeonato Brasileiro, não estaria na 13ª posição do Brasileirão. Estaria em nono ou décimo. Em cima. Nono ou décimo. Não, senhor. Não, senhor. Com esse nível de futebol que o Corinthians mostra nesses jogos contra Cruzeiro, contra Palmeiras, o Corinthians estaria lá em cima. É um time bipolar esse do Corinthians.
Essa, para mim, é a realidade. Atenção, 11h57, faltam 3 minutos para meia-noite, já madrugada da quinta-feira. Atenção, já temos o Fabiane lá, eu quero um panorama do Fabiane lá na área de entrevistas do Mineirão, hein? Quero um panorama aí do Luiz Fabiane para a gente poder já trazer a entrevista coletiva do Dorival Júnior e também os jogadores que forem possíveis. Ô Pretzel, agora domingo, vamos dar uma projetadinha no domingo aí, vai, vamos dar uma projetada no próximo domingo. O que é que o Corinthians vai ter que fazer para garantir a classificação? Joga pelo empate, Sim, não é? empate Mas que é uma grande postura vantagem. terá que ter? Que postura terá que ter o Corinthians para ir à final da Copa do Brasil? Eu acho que o Corinthians vai travar o jogo, tem que fazer isso. Trava o jogo, não permite que o Cruzeiro jogue, o tempo passa e com o empate está classificado. Eu acho que o Corinthians vai ganhar o jogo de novo. E vai ser um jogo muito parecido com o jogo de hoje. Porque o Cruzeiro é um time sem ideias. O Cruzeiro joga muito no espaço do adversário, joga muito no erro, né? Mas me pareceu hoje também um time bem cansado fisicamente, talvez pelo fato do Leonardo Jardim no Campeonato Brasileiro praticamente não ter poupado o time. Aí isso é problema do técnico avaliar isso. Eu sou contra poupar, até testemunha. Mas eu não posso tirar o mérito hoje da marcação fortíssima do Corinthians, impedindo o meio de campo do Cruzeiro de tocar a bola e de achar espaço. O Cruzeiro hoje foi um time previsível, pegava a bola, abria na ponta e cruzava. Né? O Kaique lateral esquerdo, por exemplo, jogou mal. O William chegou algumas vezes na linha de fundo, mas não acertou nenhum cruzamento. O espaço que o Matheus Pereira já teve em todo o Campeonato Brasileiro não teve hoje, apesar de ter sido, na minha opinião, ainda o melhor jogador do Cruzeiro na partida. Então, assim, o Corinthians fez um trabalho muito bom, neutralizando o Cruzeiro, deixando o Cruzeiro nervoso e trazendo uma vantagem muito forte. Para mim, o Corinthians ganha o jogo de domingo e estará na final da Copa do Brasil mais uma vez. Vamos ver. Domingo, Neoquímica Arena lotadinha e a grande cobertura da Bandeirantes para esse jogaço de bola. Grande cobertura da Bandeirantes para Corinthians e Cruzeiro domingo, 18. Atenção, hein? O jogo é 6 horas no próximo domingo e ao longo do domingão a gente vai falar muito dessa decisão, muito desse jogaço que pode colocar o Corinthians na final da Copa do Brasil. Amanhã começa outra semifinal com Vasco e Fluminense duelando no Maracanã. A Rádio Bandeirantes vai transmitir esse jogo. A transmissão do Pedro Martelli amanhã às 8 da noite. Desse jogo aí vai sair o adversário do Corinthians ou do Cruzeiro. Nesse momento, muito mais do Corinthians, que vai jogar pelo empate no domingo lá no Mineirão. Meia-noite, olha aí o quinto sinal marcando meia-noite, hora oficial do Brasil, quinta-feira, madrugada da quinta, vamos invadir essa madrugada aqui, vamos ouvir um pedacinho do Leonardo Jardim, aí o técnico do Cruzeiro já está falando lá no Mineirão, já tem o Dorival Júnior, sobe o Leonardo Jardim, vamos lá Pedro Coin. Boa noite, mister, queria que o senhor fizesse a análise da partida de hoje, comentasse como que você viu o Cruzeiro em campo contra o Corinthians nesse primeiro jogo da Copa do Brasil. Bem, em relação ao jogo, a minha opinião é que até o gol do Corinthians nós não tivemos bem na agressividade sobre o portador do adversário, não tivemos bem no passe, falhamos muito passe. Depois aos poucos melhoramos e na segunda parte melhoramos bastante. Em termos de segunda parte, um pouquinho de efetividade no gesto técnico, no passe, na finalização. O volume de jogo foi pouco, não se jogou 45 minutos, um jogo muito parado e acho que a EUAR também tem uma palavra a dizer. O adversário parava o jogo, dava mais um toquezinho na bola, dava mais um toquezinho, deitava-se no chão e isto tudo parou o jogo, muito tempo, jogámos menos de um tempo e estamos no intervalo do jogo. E o que eu disse aos jogadores foi o seguinte: muita gente dizia que ia ser fácil. Eu já tinha avisado que uma meia-final de uma Copa, com duas equipas de uma camisola muito pesada, não há jogos fáceis. E foi isso que ficou mostrado. Acredito, enquanto que agora vai as críticas e vai a parte negativa, eu acredito que esta equipa, que ao longo do ano teve muitos jogos fora de casa que foi ganhar, podemos também ir ganhar este adversário e qualificar. Por isso é importante focar, recuperar bem e fazer um jogo a Cruzeiro no próximo domingo para qualificar. Mister, boa noite aqui. O primeiro tempo
foi um primeiro tempo abaixo, né, do que a gente conhece do Cruzeiro. Você acha que o time ficou um pouco pilhado, um pouco nervoso na partida? E dentro dessa linha de jogar fora de casa, né, como que reverte para buscar essa classificação para a final? Obrigado. Não é... Nós vamos fazer um jogo na casa do adversário que também vai ser incómodo para o adversário, porque o adversário não pode atacar como um louco, pode sofrer, não é? Vai jogar outra vez no nosso erro, nós talvez vamos ter que ter outra vez as despesas do jogo. Prontos, mas esta equipa, já não me lembro quantos pontos fez fora de casa, mas fez algumas vitórias, jogos importantes, fomos ganhar no Fluminense, fomos ganhar no Botafogo, fomos empatar no Palmeiras, fomos empatar no Flamengo, com equipas muito boas. Eu tenho total confiança neste grupo, porque ele já mostrou ao longo da época que podem ganhar a qualquer campo. E é isso que vamos fazer. É isso que vamos fazer. Estamos nos 90 minutos, estamos a perder 1-0, mas queremos reverter a situação. Não, eu achei o time não estava a fazer aquilo que normalmente faz na entrada do jogo. Não foi agressivo e falhou muitos passos. Foi aquilo que eu falei logo no início. Um pouco falta de agressividade, efetividade nos duelos e os passes... alguns erros de passe que não é normal. Boa noite, Jardim. Eu queria que o senhor falasse a respeito da questão aí do Lucas Vidalba. O senhor não achou assim temerário aquela questão dele continuar no restante ali do primeiro tempo, né, mancando muito, dava a sensação que ele não estava conseguindo andar direito, podendo tomar ali um contra-ataque o Cruzeiro, de repente ele num contra um não conseguir chegar. O que aconteceu e se o senhor acha que foi normal ter esperado acabar a primeira etapa para substituí-lo? É assim, o Lucas tem o problema perto dos 40 minutos, mais ou menos, falta 5 minutos para o intervalo. Ele próprio assume que está bem, Nós já mandamos aquecer a opção Jonathan, mas verificamos que ele não estava bem. Mas fazer aos 45 uma substituição aos 46... Fabiani, começou já a entrevista do Dorival Júnior. Já vamos com o Dorival Júnior, já temos o Dorival Júnior aí, Fabiani. No gatilho, Capri, Dorival falando. Vamos lá. Mas o torcedor pode ter certeza que tem uma equipe aqui lutando, se entregando, se dedicando, dando o seu melhor pela nossa equipe. Eu acho que o exemplo desses citados e mais outros que vieram e que estão aí juntamente com o nosso grupo, não participando, porém vibrando, torcendo, tenho certeza, e de repente, no jogo de domingo, podendo também estarem em campo. Então, eu acho que é uma somatória, quando você precisa, esses jogadores respondem. E é isso que nós estamos percebendo. O Garro teve aí minutos importantes, ficou muito tempo afastado, e Yuri da mesma forma, trabalhando à parte, fez de tudo para estar em campo, se dedicou, se entregou, foi até onde deu. A partir desse momento o Garro entra em campo também muito atento, muito ligado, focado e contribuiu demais para esse resultado importante. Apenas o primeiro tempo de um jogo onde os 90 finais valerão muito e nós teremos que ter uma entrega ainda superior a isso, para que possamos, se Deus quiser, no final de semana aí, termos possibilidades reais de alcançarmos um grande resultado. Dorival, aqui no meio, aqui, Matheus Quintino, Portal Meu Timão. Após o término do Campeonato Brasileiro, a torcida ficou com uma impressão que era, de repente, um momento de alguns garotos que estavam pedindo passagem. Até você mesmo citou sobre alguns jogadores pedirem passagem. Porém, no jogo de hoje, você optou, claro, ponderando ali o Breno Bidon, que é um pouco mais novo, por alguns jogadores experientes nessa equipe, principalmente ali no meio de campo, só que estavam vivendo um momento um pouco de baixa. Você acha que é importante, num jogo grande como esse, você ter esses jogadores, porque assim como o Carrijo, Memphis, também, o próprio Yuri Alberto, são jogadores que crescem nesse determinado momento de jogo, e até a sua própria dupla de zaga ali, contando com o André Ramalho, que estava nessa disputa com o João Pedro Choca. O famoso jogo grande para jogador grande? Não é só isso. Você não pode descartar um profissional do dia para a noite. Não é assim que funciona o sistema, não é assim que funciona o dia a dia de um clube, não é assim que funciona. Nós temos que ter muita responsabilidade em cada atitude, e às vezes isso daí não acontece.
as pessoas descartam rapidamente um profissional. É interessante como isso acontece com muita facilidade dentro do nosso país. Eu prefiro acreditar até o último momento, a não ser que ele me mostre, com dados, sinais, que ele não está querendo. Aí é um outro aspecto, é uma outra situação, e vai ser tratado de uma outra forma. Do contrário, não. Eu acredito no ser humano, acredito no profissional e tenho certeza que ninguém desaprende. Por isso, a importância desses jogadores voltando, sabendo que saíram, por que saíram, as reações que tiveram, a recuperação, para que alcançassem um jogo tão importante como o de hoje. Dorival, boa noite novamente. Júlia Doutos, TV Globo. Dorival, sei que você falou que é só o primeiro tempo dessa decisão e que não existe uma diferença entre os esforços empenhados em jogos de mata-mata e de Campeonato Brasileiro, mas o recorte do Corinthians na Copa do Brasil, nesses 90 minutos que ainda restam, serão em casa, onde o Corinthians tem 16 jogos de invencibilidade na Copa do Brasil. Então, o que faz da arena do Corinthians, de jogar em casa um mata-mata, um ponto que torna o Corinthians essa equipe tão difícil de bater, com um retrospecto tão impressionante? Eu acho que tem muito do emocional, tem muito do sentimento de estar perante seu torcedor. Eu acho que isso daí é um ponto altamente favorável. Poucos acreditavam que nós chegaríamos aqui hoje e alcançaríamos o resultado que tivemos. Por isso que você tem que acreditar em você sempre, você e seu grupo. Nós não podemos dispersar esse ambiente, nós não podemos saltar fora desse contexto. Eu acho que foi essa força demonstrada e encontrada por todos nós, um caminho em que tivemos uma atuação muito diferente daquilo que foi a partida anterior, aqui mesmo jogada. Então, por isso que nós temos que ter consciência que o jogo do final de semana será ainda mais pesado, muito mais forte, com as equipes ainda mais concentradas, e o resultado está todo ele em aberto. Temos uma pequena vantagem muito importante, construída dentro da casa do Cruzeiro, uma equipe excelente, muito bem treinada, e assim foi o Corinthians também. Por isso que a igualdade no jogo, as equipes buscando o gol a todo momento, em alguns momentos prevalecendo o Cruzeiro, em outros momentos prevalecendo o Corinthians, mas um jogo de alto nível, em razão da maneira como as duas equipes encararam e se enfrentaram. Dorival aqui, Gustavo Fortes, da Identidade Corintiana. Primeiro, parabéns pela vitória. Você fez alguns jogos marcantes com a camisa do Corinthians durante o tempo que você está, mas esse foi uma conexão que se viu em campo muito grande entre jogadores, comissão técnica e também a torcida na arquibancada. Por ter a torcida, um jogo que, além de taticamente o Corinthians ir muito bem, teve muita vontade, enfim. Foi um dos jogos mais significativos para você com a camisa do Corinthians, e deixa um recado para a torcida que vai estar lá domingo. Obrigado. Bom, eu acho que houve uma sintonia especial de todos, a preocupação de todos desde o momento que finalizamos o Campeonato Brasileiro, onde alguns resultados não acontecendo é natural, nos preocupava pelo volume que nós tínhamos, pela maneira como estávamos jogando, sem que o resultado final acontecesse. Eu acho que houve também uma preocupação de todos, uma concentração muito maior. Isso é um detalhe importante, mas não é único. Eu acho que é uma série de situações, a participação do torcedor, a entrega de todos, para que alcançássemos esse resultado importante. E o que eu desejo é ver novamente o nosso torcedor dentro da nossa casa, incentivando até o último minuto, até o último momento, já que teremos um jogo com muitas dificuldades. Vamos tentar fazer o nosso melhor para entregarmos, se Deus quiser, uma classificação importante ao nosso torcedor. Mas lembrando que será muito difícil e nós precisaremos deles até o último minuto da partida. Dorival, aqui à tua direita. Boa noite, Bianca Molina, TNT Esportes.
Dorival, tem fardos que tu não carregas, que parte desse elenco não carrega, mas que o torcedor carrega. Nas últimas 3 temporadas, o Corinthians bateu na trave 5 vezes. Foram 2 semifinais de Sul-Americana, 2 semifinais de Copa do Brasil, uma perda de título de Copa do Brasil. Dessas 5, 2 eu sei que tu viste de perto. Afinal de contas, contra o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil de 2023, tu era o treinador, e contra o Flamengo tu também era o treinador. O que tu podes dizer para o torcedor que, apesar de talvez esse ano ter sido até mais conturbado do que foram os anos anteriores nos quais o Corinthians viveu esse contexto decisivo, que agora decidindo em casa, tendo uma vantagem importante, né, construída hoje aqui no Mineirão, dessa vez o time está mais preparado? O que esse time tem de diferente que não tinha em 2022, em 2023, em 2024? Obrigada. É difícil falar alguma coisa. Mas está sendo um torneio especial para a equipe, desde o primeiro resultado que nós tivemos. Então, de um modo geral, encarando cada partida como se fosse realmente uma decisão, e assim foi, alcançando uma vantagem importante no jogo do Paraná, de Curitiba contra o Atlético, e depois tendo que manter dentro da arena. Eu acho que alguns perceberam, né, as dificuldades que tiveram e o quanto lamentaram, né, as saídas de competições importantes. E essa vivência, essa experiência passada, ela é fundamental. Eu acho que o mais importante de tudo isso é que nós possamos construir cada dia um Corinthians melhor, a cada momento um Corinthians mais forte, com todos os problemas e dificuldades que nós tivemos ao longo do ano, que não foram poucos e que as pessoas às vezes não sabem ou sabem muito pouco daquilo que nós passamos, e às vezes não dão importância para isso, porque o que querem são os resultados das quartas ou domingos, e nem sempre isso acontece por uma série de fatores. Mas o que eu vejo é uma equipe muito determinada, sabendo o que quer em campo, lutando a cada momento, mesmo nos jogos em que perdemos. Raros foram os que nós não tivemos a entrega total dentro das partidas. Uma delas foi aqui dentro. E eu acho que isso marcou bastante a todos nós. Eu espero que saibamos aproveitar cada situação e, acima de tudo, possamos entender as dores que foram passadas pelos atletas que aqui estavam em momentos tão importantes e decisivos, em que deixamos escapar situações que poderiam ter acontecido ao clube e, naturalmente, terem tido aí resultados bem diferentes daqueles acontecidos. Dorival, aqui no canto. Boa noite, Thiago Rudá, do GE. Num jogo como esse, com clubes tão tradicionais, camisas tão pesadas, o que se espera, pelo menos o que o senso comum espera, é que o time da casa, influenciado pela torcida, pela atmosfera, saia em busca do resultado e tenha uma postura mais agressiva, né? Com esse resultado, a vitória do Corinthians aqui, a situação fica um pouco diferente, porque em teoria é o Cruzeiro que tem que ir atrás, né? O quanto que a vitória muda a sua estratégia de preparação para esse jogo e sua estratégia tática também para a partida de volta em Itaquera. Obrigado. Bom, assim, o Cruzeiro é uma equipe com muitas qualidades, então todo cuidado é pouco e será ainda maior no jogo do domingo. Nós temos que ter essa consciência, sabendo que nós fizemos um bom primeiro tempo, mesmo assim o próprio Cruzeiro também o fez. Foi um jogo muito igual. Com certeza teremos um jogo muito similar no final de semana. E, sinceramente, é uma vantagem muito importante, mas se entrarmos em campo pensando em defendê-la, nós vamos correr um risco muito grande. Então nós temos que ter consciência que nós vamos precisar fazer e termos algo mais para que possamos consolidar a nossa classificação. Eu espero que isso aconteça pelo trabalho, pela dedicação e pela entrega que essa equipe vai deixar em campo, com certeza. Isso daí não vai faltar. As 3 últimas perguntas, começando aqui.
Dorival, boa noite. Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Você até passou um pouco pela questão tática, né? Eu queria te ouvir sobre alguns embates individuais, em especial do Mateuzinho com o Arroio. No jogo que vocês vieram aqui, o 3-0 para eles foi um destaque positivo para a equipe deles, com o Arroio conseguindo mudar a partida hoje. Parece que as coisas viraram e os mesmos jogadores, em situações um pouco diferentes, acabaram que as coisas viraram a favor do Corinthians, com o Mateuzinho sobressaindo. Queria que você explicasse um pouquinho, para além da parte tática, o quanto que é importante essa parte anímica, de conversar com o jogador, de ter um embate que ele já teve e acabou saindo derrotado, entre aspas, para que ele voltar a ter e conseguir um resultado positivo nesse caso do encontro entre o Mateuzinho e o Arroio. É um jogador que tem um para um muito interessante, um jogador de muita velocidade. O Matheus, eu acho que percebeu tudo isso. O nível de concentração foi altíssimo para poder marcar um jogador com essas características, e eu espero que ele continue dessa forma. São embates difíceis. O futebol hoje em dia ele está muito relacionado a duelos em todos os setores do campo. Quando você consegue vencer ou igualar o seu adversário, é natural que as coisas sejam um pouquinho mais claras. Quando isso não acontece, como foi na partida anterior, nós tivemos muitas dificuldades ao longo dos 90 minutos, onde merecidamente o Cruzeiro foi superior. Dorival. Aqui no canto direito, Henrique Filhote da Rádio Craque Neto. Dorival, ainda na esteira de uma das perguntas anteriores, hoje a gente viu um Corinthians sabendo jogar um jogo de Copa, sendo copeiro, segurando o tempo, tendo aquele famoso mastigar da bola enquanto estava com a vantagem. O quanto isso se deve à sua experiência em Copas do Brasil, que já foi citada anteriormente nesta coletiva, e também, claro, a questão da conversa dos jogadores das últimas decisões em que eles perderam, ainda dentro da esteira do que foi já citado anteriormente. Quem resolve os jogos são os jogadores. Treinadores preparam, eles executam. É sempre assim. Eu acho que houve um interesse, uma integração, uma preocupação muito grande em cumprir em funções. Quando isso acontece, você tem comportamentos respeitados em campo, você aumenta a sua possibilidade de um bom resultado. Não tendo isso, naturalmente, você acabe dificultando as suas condições. Nós propusemos uma nova situação, os jogadores aceitaram, ficamos prontos para qualquer alteração, caso houvesse necessidade. Eu acho que isso envolve a parte tática do trabalho. E é necessário que você fique preparado para diversas situações, onde dentro da própria partida, de repente eles tiveram um comportamento um pouco diferente, com os dois volantes, saindo pelos lados do campo num primeiro momento de construção. E ali nós começamos a ter algumas dificuldades na primeira etapa, conseguimos corrigir um pouco mais na segunda etapa. Com isso nós começamos a povoar um pouco mais esse setor. Eu acho que são aspectos importantes e que modificam, de repente, o contexto de uma partida. Por isso que toda atenção é mais que necessária para você poder perceber algumas situações do adversário e tentar buscar algumas correções na sua equipe. Ou o contrário, propor alguma nova situação à sua equipe, esperando que o adversário não entenda aquilo que você precise, queira e que naturalmente facilite para que você possa criar. Dorival, boa noite, a última aqui. Alexandre Gimenez, meu timão, tudo bem? Dorival, eu queria que você comentasse, por favor, o tamanho do resultado conquistado hoje aqui no Mineirão, levando-se em conta que o Corinthians não batia o Cruzeiro há 11 anos aqui nesse estádio, né? Desde 2014. E até em cima disso, Dorival, as críticas que foram dirigidas ao seu trabalho aí nas últimas semanas, você entende que elas foram naturais ou injustas? Obrigado. Críticas. O importante é você confiar em você. Crítica é o que o ser humano sabe fazer. Me desculpem, mas critica quem não tem capacidade de criar. Nós estamos aqui para trabalharmos. Se as pessoas não entendem processos, não sou eu que vou tentar explicar. Já coloquei algumas vezes tudo o que nós passamos aqui dentro. Todos os problemas que nós tivemos. Eu queria entregar o Corinthians na 13ª colocação do Brasileiro? Não. Nós tivemos merecimentos em muitos resultados para estarmos um pouco melhores. E não aconteceu. Continue criticando.
A gente vai continuando fazendo da maneira como a gente sabe, com simplicidade, com tranquilidade e tentando chegar. Graças a Deus é a 6ª semifinal que eu estou participando. Só tenho a agradecer a Deus. As críticas, cada um continue fazendo do jeito que eles quiserem. Para mim, pouco importa. Me desculpem. Obrigado, gente. Fim de papo com o Dorival por aqui, Capri. Muito bom. Vamos, então, o Pretzel ouviu aí os dois lados dessa vitória corintiana. Já já a gente retorna lá para a área de entrevistas com o Luiz Fabiani. E aí, Pretzel, o que te pareceu aí, hein? Os dois treinadores falando do jogo aí, quero ouvi-lo. Leonardo Jardim um pouco desanimado, né? Podemos ganhar porque a gente joga bem fora de casa, mas ele concordou conosco que o Cruzeiro não foi bem, não fez um bom jogo e acabou perdendo com merecimento. E o Dorival Júnior está incomodado com as críticas, mas na realidade, no Campeonato Brasileiro, ele mereceu as críticas, né? O Corinthians realmente foi muito irregular e só escapou de uma tentativa de rebaixamento nas 2 últimas rodadas. Então, tirando o jogo contra o Juventude, quando já não valia nada. Então, eu acho que as críticas foram válidas pelas atuações no Brasileiro. Na Copa do Brasil, ele tem razão. 6ª semifinal e tem tudo para ganhar o 4º título pelo 4º time diferente. É o senhor Copa do Brasil. Isso é fato, né, por parte do Dorival Júnior, que hoje no duelo tático ele simplesmente ganhou e ganhou muito bem do seu adversário, Leonardo Jardim. O treinador hoje foi o grande nome do jogo, Dorival Júnior, e acho que no mata-mata ele pode levar o Corinthians ao título, fazendo um trabalho simples, sem fazer um jogo brilhante. Só para lembrar que o Corinthians hoje fez o 9º gol e não levou nenhum gol na Copa do Brasil. São 9 gols marcados e nenhum sofrido. Isso realmente é um time talhado para o mata-mata, com um treinador que sabe muito bem armar a equipe nesse tipo de confronto, Capri. Para você, quem será o eventual adversário do Corinthians, né? Porque o Corinthians tem que passar, claro, pelo Cruzeiro, mas do outro lado, para você, quem vem? O favorito é o Fluminense pelo momento, mas não dá para desprezar o Vasco, que no jogo do Brasileiro no segundo turno fez 2-0 no Fluminense dentro do Maracanã com direito ao olé. Depois daquela vitória até o Vasco começou a perder, por incrível que pareça, entrou numa derrocada. Mas eu não posso descartar o Vasco, reconhecendo que neste momento o Fluminense é melhor treinado e está jogando melhor do que o Vasco da Gama. Mas assim como o Cruzeiro entrou em campo hoje com um leve favoritismo sobre o Corinthians, amanhã também o Fluminense entra em campo com um leve favoritismo sobre o Vasco. Vamos ver, e a gente vai transmitir esse jogo nessa quinta-feira, 8 da noite. Pedro Martelli, Leandro Quesada, na transmissão Bandeirantes, desse jogo importante aí, relevante, não é? Que pode definir o adversário do Corinthians. O Corinthians só está a um empate de chegar a mais uma decisão de Copa do Brasil. 25 minutos da quinta-feira. Quero ouvir o gol do Memphis Depay novamente. Já volta o Luiz Fabiani, mas eu quero ouvir o Ulisses Costa aqui. O gol do Timão na madrugada da quinta-feira, o gol que pode ser o da classificação corintiana. Vamos lá, Michel Lopes. Memphis Depay foi pra rede. Ulisses Costa foi junto. Ele liga a bola para Piton, prendeu para a ponta direita, para Carrilho, Carrilho dobrou para o Timão, é pela direita de ataque, cruzou, levantou, botou no gol, Yuri Alberto de cabeça, deu para trás, vai sair, Memphis, tocou! Gol! Estupenda do Corinthians pela esquerda, vindo, dominou, ergueu a cabeça, rolou, a bola volta na dividida pro Bidão, matou no peito, ajeitou, soltou pra ponta direita, campo de ataque pra Carrilho, o Carrilho desceu, cruzou, o Roberto subiu as costas da marcação, cabeceou pra dentro da pequena área, vem Memphis Depay pra meter no fundo da rede, abrir o placar pro time corintiano, Memphis Depay, com emoção maior do futebol, e essa emoção Memphis que você proporciona, essa torcida guerreira do Corinthians 1, Cruzeiro 0, na Bandeirantes, quem fala é você.
Tá aí, Ulisses Costa, esse gol que pode ser fundamental no futuro corintiano. Alô, Luiz Fabiani, qual é a situação aí, Fabiani? Fala, Capri, já estamos posicionados aqui na zona mista do estádio do Mineirão. Só queria destacar, a gente pode puxar daqui a pouco, o Memphis Depay, ele falou às detentoras dos direitos de transmissão da Copa do Brasil e chamou a atenção que ele deu a resposta inteira em português. Já a gente busca para trazer pro pessoal, mas foi interessante, é a primeira vez que ele consegue cumprir com isso jogando no Corinthians. Eu vou confirmar daqui a pouco quais serão os jogadores que vão passar para atender a imprensa por aqui. Tá bom, foi isso mesmo. E falou um português até que bem aceitável, mostrando que ele está se dedicando aí a aprender o português. Muito bom, então eu vou pro intervalo rápido, deixa eu ir pro intervalo rapidíssimo enquanto você faz o levantamento aí, a boleirada vai passar daqui a pouquinho. Já tem o gabarito do Pretzel, hein? Eu quero só ver as notas do Pretzel hoje. Não me vem com notinha pro Corinthians, hein, senhor Alexandre Pretzel? Não me vem com notinha, não. Que hoje o Corinthians merece um gabarito de qualidade do senhor. A gente faz uma pausa e o apito final volta em instantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, escolha o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo Tigre. O programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também o portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas. Como ele é bom, como ele é habilidoso. Os astros. Lá dentro, Stephen Curry. E o Astro Rei. LeBron! A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo, no Disney Plus. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Não é só futebol.
Aqui na Bandeirantes, você fica por dentro dos esportes de ponta americanos, a NBA e a NFL. Acompanhamos os feitos do atletismo, da ginástica, do surf, do tênis, do vôlei e do basquete e, claro, da Fórmula 1. Onde tem uma competição, estamos lá, de olho. Afinal, esporte é com a Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 32 minutos da quinta-feira, Cruzeiro 0, Corinthians 1, na largada da semifinal da Copa do Brasil, Timão sai na frente, domingo é a decisão na Neoquímica Arena. Alô Luiz Fabiani, vamos lá no apito final de Cruzeiro 0, Corinthians 1 e a boleirada do Timão, Fabiani. Fala, Capri, sem atualizações por enquanto, só que a gente já sabe quais são os atletas que vão conversar com a gente. Hugo Souza e Breno Bidon, sem sinal deles por enquanto, tampouco com as TVs, mas em instantes eles estão aqui para dar aquela resenhada com a gente e passar a visão do jogo de quem esteve lá dentro do campo. Deixa eu fazer o seguinte então, ó, eu vou abrir aqui o gabarito do jogo e passando aí os boleiros você chama, a gente vai ouvi-los, tá bom? O Corinthians volta hoje ainda para São Paulo, né? Se o vento deixar. Isso, exatamente. E essa ponderação do vento é importante porque muitos voos sendo cancelados com dificuldade para chegar a São Paulo, a capital paulista. Eu não tô mais em São Paulo, Capri, mas você pode me dizer, tá chovendo muito aí? Eu também tô preocupado com o meu voo, hein? Não, parou a chuva já e até o vento já diminuiu também. Previsão tá tranquilo. Nessa quinta-feira, não, tá tranquilo. Vocês vão voltar tranquilamente porque não tem mais chuva e a tendência do vento nessa quinta-feira já é praticamente ter ido embora, ter sido eliminado. Então o retorno vai ser tranquilo. Vamos para o gabarito do jogo, então. Atenção, Michel Lopes. Vamos lá, as notas de Cruzeiro 0, Corinthians 1. Gabarito do jogo. E atenção, hein, seu Pretzel? Atenção, eu quero só ver o que o senhor vai fazer aí, hein? Vamos lá, sobe o hino do Cruzeiro. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo Nota do goleiro Cássio. Sem culpa no gol e pouco exigido, 6. Tá fininho o Cássio, né? Tá, fez uma boa defesa num cabeceio, mas também foi o único lance que ele foi exigido. E no gol ele não teve culpa. William, bem abaixo hoje, 5. Fabrício Bruno. Péssimo jogo do Fabrício Bruno, hein? 3. Também achei muito mal o zagueiro do Cruzeiro, muito mal. Vidalba, um pouquinho melhor, 4, saiu machucado. O Jonathan Jesus entrou no lugar melhor dele. que os dois, 5,5. Kaique Bruno. Bem discreto hoje e não levou vantagem sobre o Mateuzinho, 5. Lucas Romero. 5,5. Achei exagerado o cartão amarelo para ele, viu? Vamos falar já do árbitro Daronco, mas achei que não precisava amarelar o Romero e achei que ele tá fora do segundo jogo, esse cartão aí arrancou ele do segundo jogo, né? Tá fora, tá suspenso. Então, é uma falha da arbitragem, né? Porque tirou um cara importante aí do Cruzeiro. Lucas Silva. Bem abaixo hoje. Fez um bom brasileiro, mas hoje muito mal. 5. Saiu para a entrada do Eduardo. Eduardo sem nota, eu trouxe 40 do segundo. Christian. 4. Sinisterra entrou no lugar dele. Não muito melhor, 4. Matheus Pereira. O melhor do Cruzeiro, 6. Caio Jorge. 3. Só? É o artilheiro, Pretzel. Tocou na bola. Capricha na nota dele aí. Anulado pela defesa e não tocou na bola. Nota 3 pro Caio Jorge. Arroio, 4. Gabriel entrou no lugar dele. Olha, pelo menos pegou a bola, partiu pra cima e ainda conseguiu chutar uma bola no gol. 5. E a nota do técnico Leonardo Jardim? 5. Muda o hino, Michel Lopes, pode subir o do Timão. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente
nota do goleiro Hugo Souza. Pouco exigido, não fez nenhuma defesa, só intervenções. Então, com tranquilidade, nota 6. Mateuzinho. Bom jogo, 6,5. André Ramalho. André Ramalho, abaixo do Gustavo Henrique. Bem abaixo, hein? 5,5. Matheus Bidu. Matheus Bidu, bom jogo, 6. Laterais do Corinthians foram bem, são criticados. Sim. Mas quando eles querem, eles jogam, viu? Quando eles querem, eles jogam. E hoje jogaram bem mesmo. José Martínez. 5,5. Garro entrou no lugar dele. 5. Maicon, protocolar na marcação, 6. Breno Bidon, chamou o jogo, travou o jogo, provocou. Então hoje foi um jogo de mata-mata dele, 6. Esse rapaz precisa chutar mais a gol, Claro, precisa chegar mais na área. Isso, precisa chutar, precisa ter mais ambição. Só tocar pro lado também. Exato, ele precisa ser mais ele tem qualidade, mas ele precisa ser mais efetivo na frente. Ele tem que chutar mais de média distância, tem que pisar mais na área. Ele fica muito distante da área, tem capacidade para isso. O Angileri entrou no lugar dele. O Angileri, 5. Carrilho deu o cruzamento pro gol, mas fisicamente está bem descontado, 6. Vitinho entrou no lugar dele. Não entrou mal, não entrou bem, 6. Yuri Alberto, 5,5. André entrou no lugar do Yuri. 6. Memphis Depay. Fez o gol, a nota cresce, 7. Charles entrou no lugar dele. Entrou na reta final, 5. E a nota do melhor em campo, craque estrela Bet Bandeirantes, o zagueiro Gustavo Henrique. 8. Oh, muito bom, muito bom. E a nota do Dorival Júnior? 8. Mata-mata, senhor Copa do Brasil, abertura fora de casa, no Mineirão. E ele venceu o duelo com o treinador adversário. 8. Mas usando essa sua tese, o Pretzel, de que o Dorival Júnior é o senhor mata-mata, o homem dos mata-matas. É o senhor Copa do Brasil. A CBF fez uma grande bobagem em mandá-lo embora e trazer o Ancelotti, porque a Copa do Mundo é um mata-mata. A Copa do Mundo é o maior mata-mata do planeta. Então ele tinha que estar na seleção, no mata-mata, para levar a seleção ao hexacampeonato. Hoje tu tá feliz, hoje aí tu é um brincalhão na madrugada. Por quê? Sim, porque... Ué, o senhor que tá dizendo isso. O senhor falou que é o senhor mata-mata. Na realidade, ele tinha que estar na Copa com a seleção. Aqui no chat disseram assim, olha, uma boa pergunta pro Dorival, até eu me passei do nome aqui, mas bem interessante. Tinha que ter perguntado para ele o seguinte: você disse que estaria na final da Copa com a seleção. Você estará na final da Copa do Brasil com o Corinthians? Excelente pergunta, sugeriram aqui no chat. Daqui a pouco eu vejo quem é que mandou aqui, que eu fiquei lendo aqui. Muito bom isso aqui, cara. É muito bom isso aqui, cara. É exatamente. Os nossos ouvintes são espetaculares. São espetaculares. Né? São bons demais, essa é excelente. Ó, você prometeu estar na final da Copa. Você promete estar na final da Copa e não foi. Promete estar na final da Copa do Brasil? Pô, mas podiam botar ele de assistente do Ancelotti, né? Tá aqui, ó. Tom Carlos, achei. Tom Carlos 842. Faltou a pergunta pra ele. Na seleção você falou que o Brasil chegaria na final da Copa. Reticências. Hoje, você cravaria o Corinthians na final da Copa do Brasil? Tá aí. Exatamente isso. Alô, Samir Chaldi, alô, CBF. Leva o Dorival Júnior de assistente do Ancelotti. Ele é pé quente nos mata-matas, segundo o Pretzel, e vai ser pé quente com a seleção brasileira. Nota do árbitro Anderson Daronco, seu conterrâneo lá do Rio Grande do Sul. Eu fico pensando que o Ulisses e o Ronaldo, quando eles ficam sabendo que é o Daronco, sabe aqueles bonequinhos que tu fica espetando, viu, pro cara, né? Eu voodoo, né? Tu fica espetando no cara. É o Ulisses e o Ronaldo no Daronco. Que isso? Porque sempre que ele tá no jogo narrado e comentado pelos dois, ele vai mal. Né? Nota 4,5 pro Daronco, viu? Nos cartões eu achei exagerado o cartão pro Romero, mas ele conversa muito e picota muito, né? Então é o seguinte, aí o jogo agora não anda, né? Assim, ó, o jogo do minuto 25 do primeiro tempo até os acréscimos do primeiro tempo, se tu for ver, não teve jogo, cara.
Foi só Então, conversa, mas aí- lero-lero. aí é o que eu digo. É, lero-lero, conversa, reclamação, certo? Aí marcação, chuta a bola Então, pra longe. Mas aí é o que eu digo, aí é a malandragem do jogador brasileiro. Você vê aquele lance lá que o Breno Bidon caiu, tentou simular. Foi nada. Não, perdão, o Matheus Pereira, e Isso. depois, logo na sequência, o Isso. Martínez. Aí o Daronco chamou os dois capitães, o Romero e o Maicon, falou, escuta, vamos jogar bola, gente, para de querer me enganar, para de cair nesse Isso. cai aí, é ridículo o comportamento dos jogadores. Os boleiros também não ajudam. Ficam tentando simular, Tem toda a tentando jogar a razão. torcida contra Mas eles. Mas é ele uma também, vergonha. Hoje, por exemplo, na arbitragem de Real e City, não sei se tu chegou a ver, aquele francês Clément Turpin, certo? Não tem conversa, Esse cara. faz tempo que tá apitando também. Faz tempo, mas não tem conversa, pessoal. E os caras olham pra ele, o Vinícius Júnior foi abrir o braço, sai. O Rodrigo também, não tem, o Rodrigo fez um gesto assim, né, de revolta e chutou a bola pra longe. Amarelo, não tem conversinha e segue o jogo. Amarelo, bate a falta e joga, ninguém chega perto. Sério, é outro nível, Então, cara. É uma outra, vergonha. outra cultura, Assim, e cara. aí, E aí na beira do campo os treinadores reclamando, os jogadores do banco. Pô, é muito ruim. O Dorival, Os cara, caras o Dorival, picotam o jogo. o Dorival é um dos piores treinadores do futebol brasileiro na área técnica contra a arbitragem. O que ele faz contra a arbitragem é uma vergonha, cara. É uma vergonha. Não só ele, né, Pretzel? Não, Vários. 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 O vários. meu amigo Mano Menezes é assim, o Dorival é complicado, certo? A maioria... Olha, eu diria que a maioria. A maioria. O Abel Ferreira é A maioria. insuportável. O Zubeldia Nossa. parou. O Zubeldia parou um pouquinho no Fluminense, na época do São Paulo era insuportável. Mas tu vê o Leonardo Jardim, nenhuma reclamação. O cara perdeu o jogo, não fez nenhuma reclamação com a arbitragem. Claro. Durante o jogo ficou os quieto. árbitros, quieto. Os árbitros são ruins, mas também é muita covardia o que fazem com esses caras. O comportamento dos jogadores em campo, sabe? Simulando, tentando parar o jogo, picotar. Joguem bola, gente. Joguem bola. Para com essa papagaiada aí, é muito ruim isso. Até pro torcedor. O torcedor quer ver jogo, quer ver futebol. Não quer ver o jogo ficar parando a cada instante Sem ali, dúvida. sabe? Jogador rolando no campo e vai para cobrar uma falta, demora 2, 3 minutos. Você paga o ingresso para ver um jogo, você quer ver o jogo, você não quer ver essa papagaiada toda que os caras fazem. É muito ruim, muito ruim. Aqui no Brasil isso é demais. Na Europa não acontece isso, sabe? Não acontece. E os árbitros realmente são mais respeitados na Europa. Nota do Anderson Daronco então, Pretzel? 4,5. Xiii, Daronco, não passou de ano, hein? Aí é ruim. Não Mas saiu pelo a menos arbitragem. Ele não interferiu no Não. resultado do jogo. Não Isso interferiu. é o que é o importante. Não interferiu. Não interferiu. Só que o jogo com ele não anda, isso é uma realidade. Agora, o jogo do domingo não saiu ainda, né, Pedro? Ainda não saiu o árbitro, né? Um palpite para domingo, viu? Palpite. Rodrigo Pereira de Lima, que foi escolhido o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro. Para mim não foi. Para mim o melhor foi o Davi Lacerda. Né? Então acho que vai apitar o pernambucano aí, que foi escolhido o melhor árbitro do brasileiro. Mas será que eles estão guardando o Wilton Pereira Eu acho que Sampaio sim. para a final? Eu acho que sim. Porque a final, no momento, é um paulista, né? Se o Corinthians mantiver a vantagem, contra um carioca. Aí nem paulista nem carioca podem fazer a final. Então fica pro Wilton e fica pro pernambucano aí, pro Rodrigo. Então talvez eles guardem o Rodrigo. Quem sabe não vai ser o Rafael Klein, né? De repente também. Um outro gaúcho no final de semana, pode ser também. Eu gosto do Rafael Klein. Já foi melhor, eu acho. Acho que ele tá muito atrás de cartão amarelo. Dá cartão por qualquer coisa. 46 minutos, madrugada da quinta-feira. Sexta-feira, coisa linda, tá chegando, hein? Já estamos sentindo o cheirinho dela aí. Minha gente, já ela chega. Alô, Luiz Fabiani, os boleiros aí, chegam ou não chegam, Fabiani? Oi, Capri, o Bidon ele já está atendendo as televisões por aqui. Em instantes ele chega para nossa baia e vai falar. Não só ele, mas também o Hugo Souza. E se não der tempo no apito final, é claro que a gente traz durante a programação da Rádio Bandeirantes nesta semana. O Breno Bidon vai ser vendido, ô Fabiani? É um dos ativos do Corinthians, né, Capri? Um dos jogadores mais valiosos do elenco. Naturalmente ele recebe propostas e o clube tem uma perspectiva alta, uma necessidade alta de vendas para fechar o balanço de 2025. O Bidon naturalmente desperta interesse e o clube vai ouvir propostas por ele. Não descarta vender não ao final do ano.
Eu tenho um intervalo de 4 minutos. Você acha que dá tempo ou é muita coisa? Dá tempo, a gente vai voltar na cara do gol já. Então, atenção, vamos lá. Antes do intervalo, eu preciso falar com você sobre Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. São camarotes nos principais estádios do país. A Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Na Neoquímica Arena hoje tava lá, hein? O Fielzone e o Ronaldão tava lá. No Allianz Parque é o Fanzone. No Morumbi o Camarote dos Ídolos. E no Santos o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. Conheça a rede em soccerhospitality.com.br. soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa. Vamos pro intervalo. Rede Bandeirantes de Rádio. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Bora de consórcio, bora conquistar. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de um ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem um bônus de R$200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade.
Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 52 minutos da quinta-feira. Vamos lá, Fabiane, já temos aí Breno Bidon. Tá aqui, Capri. Para todos os jogos, né? Então acredito que hoje não só eu, mas como o grupo inteiro, todo mundo que entrou estava muito bem preparado, muito bem focado no que a gente tinha que fazer aqui e graças a Deus a gente conseguiu levar um bom resultado para casa. Ô Bidon, o último jogo do Corinthians aqui foi muito ruim, né? O Dorival falou que foi um dos poucos jogos do Corinthians que não houve uma entrega 100%. Como que foi a conversa daquele jogo para cá? De alguma forma aquele jogo serviu de parâmetro para hoje? Aquele jogo a gente sabe que foi um jogo muito abaixo do que a gente pode produzir, como foi mostrado hoje. A gente sabe que não foi um jogo bom, mas a gente corrigiu todos os erros, corrigiu tudo que tinha para ser corrigido. Então eu acredito que isso nos uniu bastante também, aquela derrota. Então eu acredito que isso nos ajudou também. Depois daquela derrota a gente teve uma conversa entre nós e sabíamos do que a gente tinha que vir fazer hoje e graças a Deus a gente conseguiu sair com um bom resultado. Breno, como você avalia a sua partida? Parecia que você era um jogador muito experiente na questão de idade, né? Tem alguém que te auxilia, tem algum jogador que é seu paizão ali dentro do elenco? Foi uma partida excelente na sua cabeça, você fez uma partida com a cabeça muito tranquila na partida. A gente tem que estar preparado para todos os momentos, mas eu acredito que o grupo inteiro vem ajudando um ao outro. Tanto os mais velhos ajudando os mais novos e os mais novos no que pode ajudar também com os mais velhos. Mas acredito que tem uma pessoa que me ajuda bastante, é o Maicon, fala comigo todo dia. Então acredito que ele é meu paizão. Ele me ajudou bastante nisso, de ficar concentrado no jogo, de conseguir focar no jogo. Então acredito que isso me ajudou bastante. Você pode mandar um recado para a torcida que esteve presente aqui, se fez ouvir e também vai estar presente no jogo da volta lá no domingo? Só tem que agradecer eles, a gente sabe da força que eles nos dão. Então acredito que a gente só tem que agradecer. A gente não tem nem o que falar deles, eles sabem a força que eles têm. E hoje não foi diferente, né? A torcida encheu e nos 90 minutos ali eles fazem a diferença. Ô Bidon, no último jogo teve o fato do Martínez aqui, né? Aquela cotovelada, a torcida reclamou bastante, a imprensa. E hoje, ali parte da imprensa de Minas, estava reclamando muito da catimba do Corinthians, o Corinthians não queria jogar. Foi um outro Corinthians mentalmente aqui também, né? Como foi essa conversa com o Dorival? Como foi essa conversa dentro do vestiário para chegar aqui e ser cabeça fria para esse jogo? A gente tem que estar com a cabeça muito boa a todos os momentos, porque jogos como esse não é só na técnica, não é só na vontade, então a gente tem que saber jogar o jogo. Acredito que a gente conseguiu fazer um grande jogo aqui hoje e graças a Deus a gente pôde fazer um bom resultado para o jogo da volta. Valeu, pessoal. Obrigado, Breno. Fim de papo com o Bidon por aqui, Capri. Maravilha. Vamos lá, o destaque final do Corinthians, então. Você volta nesta quinta-feira, ao longo da nossa programação, com mais o Timão. Vai, Fabiani. Volto, Capri. E, aliás, quero até corrigir uma informação que eu passei mais cedo, foi que o Corinthians voltava ainda hoje. No caso, considerando hoje como antes da gente dormir, sendo a quarta-feira, o Corinthians volta na quinta-feira pela manhã. Saída do hotel prevista para as 11h20. Então o Corinthians chega no período da tarde a São Paulo e já inicia os trabalhos para o jogo de domingo. Amanhã, treinamento do CT só com jogadores considerados reservas, aqueles que jogaram menos de 45 minutos no Mineirão. Mas um time que ganhou um gás e ganhou expectativa de quem sabe jogar mais uma final nessa temporada contra Fluminense ou Vasco, que amanhã abrem caminho para saber quem estará na decisão. Capri. Valeu, Fabiane, parabéns pelo trabalho aí, bom retorno à base e até logo mais. Tchau, Fabiane. Valeu, Capri, um abraço, valeu, Pretzel, um abraço, todo mundo que está no estúdio, que São Pedro nos ajude. Vai dar certo, fica tranquilo. Tá tranquilo aqui, se tu puder trazer um pouco de luz também, a gente te agradece. Né? Eu trago sabedoria apenas. Não, eu achei que você ia falar, se puder trazer um pouco de pão de queijo também, a gente agradece, você pede luz, meu, você tá de brincadeira. Um abraço pro pessoal da Enel, né? Sabe? Eu queria que eles fossem, sabe pra onde? Deixa assim, viu? Não, para, Pretzel. Para que o Marcelo Puertas está ouvindo a gente lá. Alô, Marcelo Puertas. Grande corintiano. Com a Enel, não há luz no fim do túnel, viu? Para, Pretzel. Pô, você tá de brincadeira. Atenção. Valeu, tchau, Fabiane. Ô, Pretzel.
Diga. Já acabou o teu lanche? Já comeu tudo a sua comida aí? Seu lanche que você levou aí hoje? Já foi o lanche ainda. Chegaremos em casa sem luz. Né? Eu acho que o kit de Natal acho que foi pro espaço, hein, Capri? É mesmo? Eu acho, cara. Por quê, hein? Tava no freezer, né? Tava no freezer. Ah, tava no freezer? Será que o peru encolheu? Nossa Senhora. Depois descongelou e encolheu o peru? Aí é fácil, né? Aí eles não são responsáveis por isso, né? Aí é uma barbada. Toda a comida que tá na geladeira, não só para nós, para todo mundo, para comerciantes. Né? É um negócio impressionante. Certo. Tá bom, Prédio. Realmente é triste. É triste. E olha, tá só começando, hein? O verão nem começou ainda, nem hein? começou ainda. Vem aí as chuvas de verão ainda, meu Deus. Tem um ouvinte aqui do bairro do Ipiranga que tá sem luz desde ao meio-dia. Não voltou ainda, ele mandou aqui. Não voltou ainda. Eu acho que muita gente... Ó, deu uma piscada aqui em casa agora, meu amigo. Piscou, hein? Deu uma piscada aqui, Prédio. E nem tá ventando, hein? Então, já pensou? Então eu te diria que tá na hora da gente ir embora, né? Pra não faltar... Tá na hora. Isso é um sinal, hein? Exatamente. Isso é um sinal. Isso é um sinal. Meu Deus! Se eu sumir agora aqui nos próximos segundos, saibam que é porque acabou a energia aqui e foi tudo embora. Tá bom, Pretzel, então até logo mais 7h30 da noite. Não, hoje não tem debate, hoje tem jogo. Tem jogo, tem Vasco e Fluminense. Hoje não tem, mas amanhã na sexta-feira... Amanhã eu te dou um abraço na festa. Te dou um abraço na festa, daí. É isso aí. Hoje tem... Opa! Festa de final de ano, hoje é a nossa festa aí no grupo, vai ser sensacional. Valeu, Pretzel, um abraço. Sempre uma honra e uma satisfação. Um abração para todos. Muito obrigado. A produção do Pedro Cohen com o Michel Lopes na mesa de som, com o Beto Rebeca e o Caiame Martins na central técnica e o nosso Alexandre Marques do Switcher. Tenham todos uma excelente quinta-feira. Para quem vai descansar, vai dormir agora, bom descanso para você. Tá no trabalho aí, tá circulando, é motorista de aplicativo, tá aí na sua empresa agora, um bom trabalho, uma excelente madrugada. Vamos juntos, sigam com a gente aí na madrugada da Bandeirantes. Grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Tchau, São Paulo, tchau, Brasil. Aqui deu. Apito Final, o pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.